Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Exatamente 18 horas 34 minutos, horário de Campinas. Lucas de Souza. A você ligado e conectado nos canais Futebol Interior, em nosso canal de áudio, no Rádiosnet, esses rádios e qualquer aplicativo de rádio que você tiver no seu celular, também no Facebook e no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais uma jornada esportiva com a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Canais Futebol Interior, pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor do que a nossa. Exatamente 18 horas 35 minutos, horário de Campinas, neste dia 15 de fevereiro de 2022. Quarta-feira, já estamos no meio da semana e os canais Futebol Interior transmitem daqui a pouquinho a partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Paulista Série A1, Guarani e São Bernardo. É o Bugrão em busca da terceira vitória consecutiva na competição. Vem de 2 resultados positivos contra a Portuguesa no Brinco de Ouro e na última rodada uma excelente vitória, uma excelente exibição do Guarani contra a equipe do São Bento. Lá no Walter Ribeiro, o Guarani venceu debaixo de chuva, debaixo de bola na área que o pessoal do São Bento mandou, mas o Guarani foi bravo como bugre guerreiro e garantiu mais 3 pontos. Lembrando que as jornadas aqui nos canais Futebol Interior é um patrocínio de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré,
uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E hoje é quarta-feira, mas tá com fome? Não quer fazer aquela comida? Então é o seguinte, é pizza do Dadá, 3744-2121. A direção comercial aqui dos canais Futebol Interior é de Claudinei Corsi, mas a coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato, que trouxe a vitória da Ponte ontem pelo placar de 2-0 frente ao Linense. Direção geral de Arthur Eugênio Matias e direção executiva do pequeno grande homem, Elcio Paiola. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Eu já aproveito você que está nos acompanhando em casa, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Vamos lá, galera, chega mais! Seja bem-vindo, a casa é sua. Deixa o seu comentário, deixa a sua expectativa. O Guarani vai conseguir a terceira vitória consecutiva no Campeonato Paulista. Está no ar já a nossa enquete ou daqui a pouco, Felipe Marques? Já vai colocar nossa enquete, você que está no YouTube, também no Facebook, divulga pra galera, divulga nos grupos da família, do WhatsApp, da faculdade, tem jornada esportiva, tem Bugrão em Campo daqui a pouquinho. E toda segunda-feira, às 21 horas, na Rede Conecta de televisão, tem Conecta Esporte Futebol Interior, é o programa do Futebol Interior, lá na Rede Conecta Esporte, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube Rede Conecta, com o Guina Paiva, Ederaldo Poi, enfim, grandes feras do jornalismo esportivo aqui do nosso interior. E falar também do sorteio, você que está nos acompanhando, tem sorteio, rapaz, tá vendo esse número aqui embaixo, ó? O Filipão já botou na tela, mas põe na tela de novo aí o banner. Tratamento exclusivo lá na Alpha Barber Club. Você que já tem o nosso WhatsApp, mas vale só pra quem mandar mensagem no WhatsApp, hein? Põe na tela aí o WhatsApp, ô Felipe Marques, pra você ganhar um tratamento exclusivo lá na Alpha Barber Club. Você manda mensagem aí no 98989-3526 e você vai conseguir aí, vai participar de um sorteio de um corte, barba e cabelo a ser utilizado nos seguintes dias da semana, na segunda, terça ou quarta-feira, com agendamento antecipado. Então manda pra nós, ao longo de toda a jornada a gente vai computar todas as mensagens que chegarem pra gente. É só dizer, eu quero ganhar o corte lá do Alpha Barber Club. Tem que colocar assim, eu quero ganhar o tratamento lá na Alpha Barber Club. E aí a gente vai sortear os números, sortear a galera que mandar mensagem no WhatsApp e no final vai anunciar para na segunda, terça ou quarta-feira agendar uma dessas datas para você ir lá. Alpha Barber Club, lá na Rua dos Alecrins, número 46, no Cambuí. E para você que está aí nos acompanhando, não deixe de participar do nosso sorteio. E eu já começo a girar nas vozes, ou pelo menos por enquanto, né? A voz que comigo fará essa grande jornada. O nosso querido Wagner Ferreira está chegando. Ele, o moço de Valinhos, Vinhedo e adjacências, que vai trazer os primeiros e principais destaques do Bravo Bugre Guerreiro. Quem que é ele, Felipe Marques? Albert Cavalcante. Boa noite pra você, Albert. Hoje na ponta direita aqui, né? Lado esquerdo pra quem tá acompanhando, porque é invertido. Mas enfim, Albert Cavalcante, uma ótima noite pra você. O primeiro destaque do Bravo Bugre Guerreiro. Boa noite, Lucas de Souza, ao nosso DJ Felipe Marques. Hoje eu estou, igual o Richard Rios, jogando em todos os lados, na direita, na esquerda. Boa, e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Estamos chegando já com a escalação, Lucas de Souza. Opa, na pedra então, no pique do rádio, escalação do Bugrão, vamos lá. Exatamente na pedra. O técnico Mozart Santos, que tenta a terceira vitória consecutiva, define já o time do Guarani. Então vamos definir e escalar assim o Guarani. O Guarani vem com Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castanho e Jamerson. Matheus Barbosa e no lugar dele, no lugar do Richard Rios, foi escolhido o Wenderson, que no treino de ontem figurou entre os titulares por mais tempo, ele que rodou todos os volantes, e Giovanni Augusto. Isaac
Bruno José e Genison Lucas de Souza. É, o Wenderson entrando no lugar do Richard Rios, que foi suspenso na partida contra o São Bento. Entra agora no lugar, né, do Richard Rios. O Wenderson foi quem mais foi utilizado, como bem trouxe o Albert Cavalcante. Mas isso é papo para daqui a pouquinho. Vamos para um rápido intervalinho rápido. Na volta, a gente já fica praticamente em definitivo para a participação do Dr. Arthur Eugênio. Hoje ele fez um trabalho assim espetacular. Ele entrevistou um jogador, Albert Cavalcante, que jogou em São Bernardo, na época que não havia o time do São Bernardo. Ô, louco. Porque, na verdade, são dois times em São Bernardo, né? Um é mais antigo, joga a Série A3, que é o Esporte Clube São Bernardo. Sim. E esse São Bernardo que nós vamos trazer daqui a pouquinho é um São Bernardo que foi fundado em 2004, né? Exatamente, 18 anos de vida, né? Exatamente, é bem novinho. E ele entrevistou um jogador que jogou naquela época, né? Só que sem ser nesse São Bernardo. Fica aí que você já vai saber quem é. Quem é? É, fica aí, não vou dar spoiler não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Lucas de Souza. Estamos de volta aqui no nosso pré-jogo especial para Guarani e São Bernardo. Vamos agora com a participação dele, doutor Arthur Eugênio Matias, que fez um trabalho espetacular de pesquisa,
reportagem, ele entrevistou um atleta que jogou em Campinas e também jogou em São Bernardo. Numa época em que São Bernardo ainda não era o grande centro de futebol que é hoje, né? Temos o Esporte Clube São Bernardo que joga a Série A3 do Campeonato Paulista e temos o São Bernardo Futebol Clube, que está na Série A1 e não é de hoje. Vamos então com a participação dele, nosso querido diretor-geral Arthur Eugênio Matias. Fala, Arthur! Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou fazer hoje uma entrevista interessante com um jogador que marcou época em várias equipes do futebol paulista, principalmente no Guarani, onde a torcida bugrina lembra bem deste ponta-direita, Barnabé, um ponta-direita que deu muitas alegrias à torcida bugrina. Jogou no Paulista de Jundiaí, São Bento de Sorocaba, Noroeste de Bauru, no Aliança de São Bernardo do Campo. Barnabé Ferreira, um ótimo ponta-direita. Eu vi muitas vezes o Barnabé jogar. Eu tenho ótimas recordações de Barnabé jogando na equipe bugrina. Agora, com vocês, o Barnabé. Barnabé, começando esta entrevista, explica para todos que estão nos acompanhando como foi o início da sua carreira. Eu comecei no Nacional, aqui na capital. Comecei em 1960. Você é do Piauí, né, Barnabé? Como é que você chegou a São Paulo? Sou do Piauí. E você chegou a São Paulo como? Agora, hoje estou em Osasco, em Quitaúna, Osasco. Você chegou no estado de São Paulo quando, Barnabé? Eu cheguei novinho, tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. Ah, certo. E do Nacional você já foi para o Guarani? No Nacional eu disputei a primeira divisão, depois fui emprestado para o São Bento de Sorocaba e voltei de São Bento, ingressei de novo no Nacional porque eles precisavam de mim para disputar a primeira divisão e voltei para o Nacional, fomos vice-campeão em 1969. Depois nós fomos fazer um jogo treino lá no Guarani e graças a Deus me saí muito bem ali e fui contratado, né? Contratado por um empréstimo de 3 meses e nesses 3 meses aí eu me destaquei bem, graças a Deus, e houve assim a contratação definitiva, né? Quando você chegou ao Guarani, quem que era o treinador? Que era? O treinador do Guarani à época. Zé Duarte. Ah, tá certo. Você participou do primeiro jogo oficial do Guarani num campeonato brasileiro. Em Manaus, Guarani 1, Nacional 1. O Guarani naquele jogo atuou com Tobias, Wilson Campos, Amaral, Moacir e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, Lola, Washington e Mingo. Que recordação você tem deste bom time do Guarani, Barnabé? Essa foi a melhor escalação do Guarani, né? O time mais completo, mais correto, né? O time que deu muito fruto foi esse time mesmo que você passou essa escalação aí. Um time bom, que a gente traz muitas lembranças boas, né? Alegria para o nosso coração. Muito bom. Do Guarani, você ficou até que ano? Como é que foi sua passagem por Campinas? Eu fiquei no Guarani até 74, né? De 70 a 74. E depois você foi negociado com que equipe? Depois eu joguei em vários times do interior, né? Depois foi Paulista, eu tive uma passagem pelo Santos, que eles queriam me contratar definitivamente, mas não deu certo porque na época eu era muito novo, né? E eu não entendia muito das coisas, né? Muito simples, muito humilde, e não deu certo. O nosso amigo, que era técnico, Formiga, queria me levar para lá pro Santos de todo jeito, né?
mas não deu certo, porque eu tinha um amigo aqui em Osasco, que nós jogávamos num time de várzea, o nome dele era Ettore Marchetti, e esse homem me ajudou muito no futebol, né? E ele foi pro Nacional, e ele me pediu para mim estar indo lá, porque o Santos falou para mim vir para minha casa e não sair de casa, que eles vinham me buscar aí no Nacional. Mas eu fui ali para dar um apoio para esse rapaz, esse treinador, e quando eu cheguei lá, tem um monte de repórter lá, e já fizeram uma reportagem ali. Eles não aceitaram a minha ida para o Santos e fizeram um contrato bom para mim. Um contrato muito bom naquele tempo, né? Já na volta pro Nacional. Na volta pro Nacional. E depois você jogou mais em quais clubes, Barnabé? Eu joguei, do Nacional eu joguei no Guarani, São Bento de Sorocaba. Primeiro foi pro São Bento, né, emprestado. Joguei São Bento, Guarani, Paulista de Jundiaí, Noroeste de Bauru. Joguei em outros clubes, São Bernardo. Você jogou no Aliança de São Bernardo? No Aliança. Joguei num time lá em São Carlos. Estrela também. de São Carlos? São Carlos, joguei em São Carlos. Você jogou até que ano, Barnabé? Eu joguei, acho que até 77, mais ou menos, 77. Você é de 49 e você parou cedo, com apenas 28 anos. Parecido, por causa de enfermidade, problemas de enfermidade, entendeu? Tá Não foi certo. nem por mim, porque eu quis parar, mas foi por causa de enfermidade. Eu tive uma depressão muito forte, entende? E eu não consegui mais retornar, né? Eu voltava, a depressão tinha uma decaída e eu não consegui voltar mais. Qual foi seu último time, Barnabé? Meu último time, eu acredito que foi no Paulista de Jundiaí. Qual era teu estilo de jogo? Você era um ponta-direita que fechava pro meio, que ia pro ataque? Como é que era seu estilo de jogo? Eu ia bastante no fundo, né? Antigamente os pontas iam muito no fundo, né? Eu jogava de ponta, mas eu entrava pelo meio também, mas eu sempre ia pro fundo do campo, né? Os laterais sofriam, viu? Porque eu ia no fundo mesmo, né? Modéstia à parte, mas eu ia no fundo mesmo, né? O meu futebol mesmo. Futebol, antigamente, os pontas iam no fundo, né? Hoje em dia tá difícil, né? Os pontas entram por meio, são falsos pontas, mas antigamente nós tínhamos pontas certo, né? Fixo na posição. Eu era ponta que ia no fundo. Nós podemos dizer que seu melhor momento no futebol, todos esses times que você atuou, foi neste Guarani, de Tobias Wilson, Amaral, Alberto e Bezerra, Flamarion e Alfredo, Barnabé, Washington Cleito e Mingo, técnico Zé Duarte. Podemos dizer que este foi seu melhor momento no futebol, Barnabé? Foi exatamente esse, foi o melhor momento, né? Aí só colocaria o Lula, né? O Lula veio na sequência para o Campeonato Brasileiro, né? Oi? O Lula veio na sequência para o Campeonato Brasileiro. Exatamente. O que você fez depois que parou de atuar, Barnabé? Depois eu aposentei, né? Devido às enfermidades, problemas, né? Problemas cardíacos. Mas graças a Deus, eu tive um encontro assim verdadeiro com Deus, me converti, né? Hoje eu sou pastor da Assembleia de Deus em Missão e graças a Deus estou muito bem, graças a Deus. Feliz, né? Você mora em Osasco, na Grande São Paulo? Moro em Osasco. Você tem acompanhado o futebol? Você tem visto o futebol? Eu tenho acompanhado o futebol, mas não tanto como antes, né? Porque a minha profissão de evangélico não permite, não é que não permite, é porque a profissão de evangélico, a gente tem muita tarefa, né? Eu sou muito atarefado.
Então eu não tenho muito tempo para acompanhar o futebol, mas sempre acompanho, porque o futebol faz parte da minha vida, né? E não tem problema nenhum a gente ser esportista, a gente fazer as coisas certinhas, corretas, né? Porque se você está no meio evangélico, levando a sério e participar do esporte, não tem problema nenhum. Então eu participo de vez em quando do esporte, estou com o pessoal, as rádios vêm me procurar, que nem vocês me procuraram, para dar uma entrevista, e eu acabo dizendo na entrevista que eu sou um pastor evangelista que prego a palavra de Deus. Para mim é muito importante falar isso para vocês. E você está bem de saúde, Barnabé? Você está hoje com 73 anos. Estou bem de saúde, estou fazendo um acompanhamento no Hospital das Clínicas, né? Porque esse acompanhamento é devido à nossa saúde normal, né? É bom demais todos os anos fazer um acompanhamento, fazer um check-up, né? E eu estou fazendo esse check-up e graças a Deus eu me encontro muito bem, né? E agradeço vocês, assim, imensamente, né? Por ter, assim, se lembrado da gente, né? Para finalizar, Barnabé, dos treinadores que atuaram com você trabalhou com grandes treinadores, principalmente no início dos anos 70, onde treinadores expressivos atuavam no interior de São Paulo. Qual o treinador mais marcante da sua carreira? O treinador mais marcante, na verdade mesmo, foi o Zé Duarte, né? Porque eu tive com ele há algum tempo, mas eu tive outros treinadores bons, né? O caso Vicente Arenari, que era do Palmeiras, né? É um baiano que veio da Bahia. Não sei se você se recorda dele. Recordo bem do Vicente Arenari, dirigindo o próprio Palmeiras, equipes do Mato Grosso, ele que jogou no Palmeiras e no Bahia. Exatamente, Vicente Arenari. O Vaio Mota também teve um tempo lá no Noroeste conosco, né? Tive alguns treinadores que eu guardo assim, lembranças, recordações, que aprendi um pouco com eles, né? São esses aí, Vicente Arenari, José Duarte, Vaio Mota, entre outros que no momento eu não me lembro agora, né? Mas... Você torce para algum time em especial, Barnabé? Oi? Você torce para algum time em especial? O time especial que eu torço mesmo, na verdade, é o Guarani. Eu não podia ser assim. Eu seria ingrato se eu não falasse isso para você, né? Porque Guarani eu aprendi muito, né? Fiz muitas amizades ali, né? Eles me acolheram no momento mais difícil da minha vida, né? Leonel Martins de Oliveira era o presidente na época. Eles fizeram muita coisa boa para mim me reorganizar na minha vida material, né? E me ajudaram muito, né? Enfim, eles me ajudaram muito e eu sou muito grato ao Guarani de Campinas. Nós estamos conversando com Barnabé Ferreira, ex-ponta direita do Guarani dos anos 70. Jogou no Nacional, São Bento de Sorocaba, Paulista de Jundiaí, Noroeste de Bauru, esteve também no Aliança de São Bernardo do Campo, no Estrela de São Carlos. Barnabé nasceu no Piauí, no interior do Piauí, no dia 23 de setembro de 1949. Barnabé, uma satisfação muito grande ter falado com você, que você continue sendo um personagem importante do futebol brasileiro e que continue fazendo a sua missão na vida. Muito obrigado, Barnabé. Eu agradeço profundamente do meu coração por essa entrevista e quero deixar assim, dizer para todos os ouvintes que estou feliz, né? Estou feliz por essa oportunidade e que Deus possa nos abençoar grandemente. Ouvimos Barnabé, ex-ponta direita do lendário Guarani dos anos 70, do Paulista de Jundiaí, do Noroeste, do Nacional da capital, aqui no portal Futebol Interior.
Que entrevista bacana, não? Os torcedores mais antigos do Guarani, torcedores do Noroeste de Bauru, São Bernardo do Campo, alô São Bernardo do Campo, o Aliança, várias outras equipes. Mataram a saudade ouvindo o Barnabé, um ponta-direita rápido. Ele lembrava Capuringa, que marcou época também nos anos 1970, jogando pelo Fluminense do Rio de Janeiro. Aqui no Futebol Interior, você quer falar comigo? Quer que eu entreviste algum jogador do passado? Que eu conte a história de algum confronto? Fale nos canais do Futebol Interior. Se a notícia de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news. Sempre aqui no Futebol Interior. Né? O empate com o Nacional, lá de Manaus em 1-1. 20 mil pessoas acompanharam aquele jogo. O time era comandado pelo Zé Duarte, né? Vencia, perdia por 1-0 até o intervalo, mas Flamarion empatou o jogo. E tem um detalhe dessa partida, só pra gente encerrar a viagem no tempo e voltar pro presente. Tinha um tal de Toninho Cerezo no time do Nacional do Amazonas, que depois ia ganhar o mundo aí pela seleção brasileira e também pelo São Paulo. Mas muito bem, agora voltando ao presente, vamos falar de Guarani e São Bernardo. O Albert já deu a escalação do Guarani, mas tem destaque também do Bernô, Albert Cavalcante. O Tigre do ABC, né? O São Bernardo é o segundo colocado do grupo D com 14 pontos e um jogo a menos que os demais times da chave. Já que a partida do domingo, caiu uma chuva, né, lá em Itu e teve que ser adiada. O jogo foi marcado para o dia 22 de fevereiro. E até o momento, né, o time do Bernô tem a terceira melhor campanha geral, atrás de São Paulo e Palmeiras. O time chega empolgado após vencer o Corinthians. E olha só, São Bernardo, segundo colocado do grupo D, com 14 pontos. O Palmeiras faz uma baita campanha. Exatamente, três jogos sem derrota. Né? Três vitórias, na realidade. 3 vitórias, né? Sem derrota, 3 vitórias. O jogo contra o Ituano foi cancelado. E será agora no dia 22, né, Albert? Exatamente, mais uma pedra no sapato também no pé do Guarani. O Guarani nunca venceu o São Bernardo, tá? 4 jogos, venceu o São Bernardo? Nunca venceu. 4 jogos com nenhuma vitória no Guarani e 2 empates, viu, Lucas de Souza? Só o detalhe, né? Ganhou do São Bento nos últimos 3 jogos antes dessa partida contra o Guarani. Venceu o São Bento por 2-0, venceu a Ferroviária em Araraquara por 1-0 e bateu o Corinthians jogando com autoridade no estádio 1º de Maio por placar de 2-0. Então, gente, é o seguinte, jogo duro pro Guarani, que tá sem o Richard Rios. E, Albert, você vai fazer o papel do presidente aqui agora. Sem o Richard Rios, quanto que o Guarani perde, né, em termos de transição, em termos de construção? E essa entrada do Wenderson, né, como é que ele pode beneficiar o time? O Wenderson, que até se apresentou bem contra o Botafogo, fez gol, parece ser um jogador com característica parecida, né, do colombiano, que tem sido o melhor jogador do Guarani nesse início de temporada. O Wenderson veio para isso, né, para ser esse segundo homem do meio campo, porém, entretanto, você sabe, né, Richard Rios é Richard Rios. Richard Rios, que é um destaque, né, do Guarani, ele que está sendo ventilado pelos grandes clubes do Brasil, né, o Santos aí já fez aquela olhada, né? Mas por enquanto só Borrato, né? Exatamente, deu aquela sondada, né, que vai pro time A, B e C, e assim, o Guarani perde muito e vai sobrecarregar ele, né, o Giovanni Augusto, porque querendo ou não, ele com a bola, ele é sensacional, e ele precisa dividir as ações no meio campo com alguém, e o Richard Rios era esse jogador. Agora vamos ver como será o posicionamento do Wenderson. Se ele será o carregador de piano, né, que vai fazer a transição de pegar a bola lá atrás, né, no pé do zagueiro, e levar no pé do Giovanni Augusto, e Giovanni Augusto trabalhar essa bola, ou o Wenderson irá ser um dublê de Richard Rios, né? Vai chegar à frente, vai ajudar ali o Isaac, vai ajudar o Giovanni Augusto, para o Guarani conseguir essa vitória. Lembrando, o Guarani nunca venceu o São Bernardo, Lucas de Souza. Vem comigo, nação bugrina, vem comigo, torcedor brasileiro. Chega mais na nossa live, tá bombando, hein? Tá bombando. Deixa eu mandar um abraço aqui para Marilene Amâncio,
mandando aqui, desejo tudo de bom, saúde e paz para todos. Hoje não consigo participar, pois tenho um compromisso neste mesmo horário, mas estou torcendo por vocês. Marilene, ó, grande beijo para você, você está sempre aqui conosco nas transmissões. A Maria Eduarda da Silva, boa noite. Hoje tem que ganhar para ficar mais próximo da classificação. Boa sorte, Bugre. Importante o que a Maria Eduarda coloca aqui, e eu aproveito para pedir para você deixar seu like, continuar participando aqui conosco, conversa com a gente antes da bola rolar, né? O Guarani tem 10 pontos. O Água Santa, que já jogou na rodada, venceu mais cedo, coisa, né? Hein? Venceu mais cedo o RB Bragantino pelo placar de 1-0, gol de Bruno Mezenga. Isso atrapalhou um pouquinho, né? 4 pontos à frente, 4 pontos agora. Só dando uma passadinha rápida nos jogos de hoje aqui do Paulistão. A Portuguesa joga com a Ferroviária às 8h30, o jogo dos desesperados, né? Portuguesa e Ferroviária são exatamente os dois times que estão na zona de rebaixamento nesse momento. Então, quem sair perdedor desse confronto aí tá praticamente rebaixado, né? Pra nós, um empate entre eles seria sensacional, né? E o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira, né? O reencontro do Pintado com o Morumbi. Conversei com o Pintado essa semana. Pintado, beijo no seu coração, sensacional. Fiz uma bela entrevista com ele lá no portal Futebol Interior. Inclusive, se você não conhece o site Futebol Interior, tá perdendo tempo. 7,5 milhões de acessos. Gente, é muita coisa. 7,5 milhões de acessos no Brasil e no mundo. É gente, hein? Se a notícia não saiu no Futebol Interior, pode ter certeza, é fake news. O maior e mais completo portal de futebol que cobre as notícias diárias dos clubes da capital, mas a cobertura do Campeonato Paulista Série A1, Série A2, Série A3 e vem aí a Segundona Paulista, é só aqui no Futebol Interior. Ô, Lucas. Pois não, Alberti. E também aqui no Facebook, né? A turma já tá participando. Vamos lá, galera. Né? Vamos aí mandar um abraço aí, né? Pro Carlos Eduardo Lemos Matosinho. Esse aí bate cartão, hein? Boa noite a Grande todos. Carlos Eduardo. Beijão pra você, meu querido. A Daiane, o Bracalento, né? A Daiane, a primeira dama, um beijo no seu coração. A primeira dama tá aí, é? A primeira dama tá aqui. Tá e o Jean Mila. Grande Jean Mila. Olha só que ele escreve pra gente. Boa noite, equipe FI. Boa noite, Jean. Bora secar o Guarani. Ele tá ficando louco, só pode, né? Não, mas tudo bem. A Daiane falou pra não secar o Jean Mila não secar, né? Então você sabe, né, o Lucas de Souza? Aqui é assim, né? Aqui o torcedor seca, outro não seca, mas é o seguinte, o importante é compartilhar, mandar mensagem. É participar. E não esqueça, hein? Não esqueça do corte de cabelo. Eu ia falar do corte de cabelo agora. Pra você que está nos acompanhando, tá vendo esse número do WhatsApp aí embaixo? Ó, 98989-3526. Você vai anotar esse número, colocar lá bonitinho, Futebol Interior, e vai escrever pra gente aqui. Eu quero ganhar o corte de cabelo no Alfa. Só isso. Por quê? Porque o corte de cabelo é um patrocínio da Alfa Barber Club, a sua barbearia. Dá um tapa no visual, tirar a barba, fazer o que eu fiz aqui, ó, né? Lá na Alfa Barber Club, mandar um grande abraço pro Gustavo, pro Leandro, pro André Luiz, que não é o feliz, né, da nossa jornada, o Luiz André e o Rodrigo lá da Alfa Barber Club, lá na Rua dos Alecrins, número 46 no Cambuí. O pessoal, um atendimento fantástico, um atendimento nota 1000, com chopinho. Se não quer tomar um chopinho, tem um café. Não é só, é a maior, é a melhor experiência em corte de cabelo de Campinas. Pode anotar. A Alfa Barber Club oferecendo um corte de cabelo gratuito para você agendar na segunda, terça ou quarta-feira, tá? Só que para participar do sorteio você tem que mandar mensagem no WhatsApp. Põe na tela de novo o WhatsApp aí dos canais Futebol Interior, Felipe Marques. Isso aí, 98989-3526. Você manda uma mensagem dizendo eu quero ganhar o corte de cabelo. Ao final da jornada a gente sorteia, né, as mensagens, né, você coloca seu nome bonitinho e a gente anuncia aqui, depois pergunta pra você seus dados certinho pra você poder agendar o seu corte de cabelo na Alfa Barber Club. Fala, Alberti. Posso eu participar também? Então, que ontem eu tentei participar na jornada esportiva, eu acho junto com o Carlos Corsato, ele disse que da firma não pode, né? Não pode, né? Não pode, da firma dá problema, né? Engraçado que vocês estão indo, né? Estão aí fazendo aquela visitinha, eu preciso também fazer essa visitinha. Eu vou levar também o nosso querido... O nosso DJ também, vou levar ele pra cortar o cabelo. Mas DJ é o estilo dele, né? Não, mas ele falou que quer fazer a barba também. Tá certo. A massagem, etc. Recadinhos aqui pra você, toda segunda-feira, na rede Conecta tem Conecta Esporte Futebol Interior. O mais completo programa esportivo na cobertura dos times do interior aqui
de São Paulo e também cobertura do futebol internacional também, com Guina Paiva, Ederaldo Poia, Dr. Arthur Eugênio Matias, de vez em quando aparece por lá também. Você acompanha o Conecta Esporte no canal em sinal aberto, né, nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube da Rede Conecta. Grande abraço pro Guina Paiva, também pro Ederaldo Poi, arrebentou ontem na narração o Ederaldo Poi. E você também acompanha o programa do Futebol Interior junto com a Rede Conecta. Ao meu lado esquerdo aqui, ele já se encontra. A gente tava preocupado, viu? Ele chegou, mas é o seguinte, né? Tem caído uma chuva em Campinas, mas uma chuva que vocês não queiram nem saber. Então, por conta dessa chuva, né? Ele se atrasou, mas tá aqui, graças a Deus inteiro, né, presidente? Quem que é ele, Felipe Marques? Wagner Ferreira. Wagner Ferreira, excelente noite pra você. Fala desse confronto difícil do Guarani hoje diante do São Bernardo, né? A sua expectativa para essa partida de daqui a pouquinho, Lucas, lá no Brinco de Ouro. Pois não? Antes disso, né, presidente, você me salvou, tá? Eu estava aqui com calafrios, né? Porque eu já comecei a comentar uma partida. Ele já tava de olho no meu transferidor aqui pra depois passar as notas. Passar as notas, já tava, então, ainda bem que você chegou. Lamentável porque justamente no dia que o nosso Claudinei Corsi também. Aliás, né? Hoje essa jornada toda dedicada a você, tá, Ney? Ney, beijo no seu coração. Se cuida. Pelo amor de Deus, hein, Ney? Se cuida, seja onde você estiver. Nem é forte, pô. Muito forte. É apenas uma precaução. E olha aí, você mencionou chuva e foi justamente esse o motivo. Eu vinha vindo pra cá, né? Passei pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa, na Norte Sul, lotadíssima. Aí eu falei, vou pegar uma alternativa. Peguei a rua de cima lá, Jesuíno Marcondes Machado, passei ali por trás. Quando eu tô chegando na Carlos Grimaldi, aqui perto, aqui, tem uma água assim, embiquei. As duas rodas lá dentro, rapaz. Aí o carro patinava e não andava. Não é 4x4, né? Fosse lá, andava. Mas aí eu tenho seguro. Tem aqui a Azul Seguros, que beleza, hein? Aí se você tá discando pra lá, porque é alguma emergência. Então você liga no 0800, né? Aí ele pede o seu CPF, ele pergunta se é chaveiro, se é bateria, o que é. Aí você clica 2, no meu caso era guincho, né? Um momento só, e vem uma musiquinha. E vai que vai. Se não fosse uma boa vontade de 3 caras que estavam passando lá pra dar um empurrão, tava lá até agora. Mas o carro veio, tá tudo tranquilo, tudo não aconteceu nada, não fez nenhum dano. Que é aquela situação, né? Aquela água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, o desgaste do asfalto. Mais um grande abraço, Lucas, Albert, Felipe e aos amigos dos canais Futebol Interior. É uma pena que choveu, porque poderíamos ter um bom público hoje para Guarani e São Bernardo. Porque o São Bernardo tem a segunda melhor campanha o Albert destacou isso, hein? Do Paulistão. Então, não é um time qualquer, não é um time qualquer. Tá brigando ele está no segundo lugar no grupo D. Exatamente, tá atrás exatamente do Palmeiras, né? Então, e tá na bica ali para classificar, porque atrás dele, na cola dele, do Santo André é a Portuguesa. Portuguesa, lamentavelmente, acho que não vai ter condições. Faz o jogo da vida daqui a pouco contra a Ferroviária no Canindé. Né? E num grupo, olha onde o líder tem 20, o segundo colocado tem 14 e o terceiro tem 13. Então, um grupo muito forte, tecnicamente muito forte. Então vem aí o São Bernardo com credenciais. Não jogou a última partida e deve manter, eu não sei ainda a escalação, que ainda chegando agora, mas deve manter a mesma formação do time que jogaria contra o Ituano. E vem aí com tudo, né, para tentar beliscar aí a vitória em cima do Guarani. O Guarani está com um time com desfalques, né, o Richard Rios não joga, já foi anunciado aqui. E as escolhas do treinador acho que foram corretas, né? O Diogo Matheus volta para a lateral direita. É o mínimo, né? Jogou em casa, se metesse o Alvarinho hoje era meme. Eu queria o Alvarenga hoje. Você queria o Alvarinho pelo meme. Eu queria o Alvarenga. Foi bem, você jogar com 3 zagueiros, né? Mas e ele escolheu o Anderson, né? E essa entrada do Anderson, presidente? O Albert deu a opinião dele. É claro, né? A fase que tá o Richard Rios, espetacular nesse início de temporada. Mas o Wenderson chegou para talvez fazer justamente essa função no meio campo, né? Se o técnico Moser deixou o Vilela no banco para colocar o Wenderson, é porque o cara tá realmente acima da média do elenco, né? Porque o Vilela, bem ou mal, vinha sendo escalado todos os jogos. O Vilela, a torcida também pegava muito o pé do Vilela, né? E o Matheus Barbosa chegou para mudar esse conceito, né? Eu não tenho ainda a escalação, mas quem são os dois volantes? O Wenderson e... O Anderson e o Matheus Barbosa. Eu vou repetir, o Guarani vem definido, escalado acima do técnico. E é o seguinte,
pra grande audiência que já nos acompanha, hein? Tá Opa. bombando no YouTube, já? tá bombando E uma demais. dúvida que eu tinha também no centroavante. No centroavante. Ah, então eu vou contar essa De- história pra conta- você. Eu vou conta contar agora, essa Albert. história pra você, presidente, e também pra nossa audiência qualificada, hein? Vamos lá, o técnico Mozart Santos escalou o Guarani assim: Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson. Até aí nenhuma novidade, né? Beleza, presidente? Matheus Barbosa, Wenderson e Giovanni Augusto. Tranquilo? Certinho. Isaac, Bruno José e Gênison. Só tem um destoando aí, né? Que não precisa nem falar quem é. O Derek tá fora, né? Ele ainda não se recuperou ainda da sua contusão. E o Bruninho, ele que ficou fora de uma partida, ele já está apto, né? Está no banco de reservas. Olha, eu ainda seria mais no Nicolas Careca, tá? Do que o Gênison. O Nicolas Careca, ele é um personagem, assim, de muita entrega, né? Ele... Tamanha limitação dele, mas a vontade dele, de certa forma, acaba o compensando funcionário um do pouco, mês, né? No caso, né? Ele é o funcionário, ele é o cara que bate a meta, né? A meta é entrar em campo e entregar. Mas aquele detalhezinho, sabe? A bola na casinha ainda falta pra ele. Ele teve a chance contra o São Bento, no finalzinho do jogo, botou na frente ali, campo molhado, conseguiu se livrar da marcação, bateu cruzado, a bola passou pertinho da trave e não entrou. Mas eu tô confiante no Guarani. Não vai ser um jogo fácil, o campo tá ruim. Então acho que tecnicamente pra bola rolar, não sei se vai dar muito certo. Se bem que mas você joga em casa e tá em ascensão no campeonato, eu acho que a drenagem consegue. no Brinco de Ouro, ela é boa, né? Acho que nesse momento não chove mais naquela região de Campinas. Então vamos torcer para que o gramado fique molhadinho, né? Para que a bola possa rolar. Quando com tá qualidade. seco os caras molham. Então. Tá certo. Abraço aqui pro Alan Santos. Alô, Alan Santos. E ele, né? O meu amigo... o Alan Santos está no banco de reservas. Aproveita e passa os bancários do Guarani aí. Vamos lá, o Kozlinski, Lucas Marques, Mike, Ivan Varinho, Alan Santos, ele está no banco de reservas. E falando conosco aqui na jornada. Exatamente, né? O Lima, o Bruninho, o Rafael, o nosso Maduro Ney, o Neilton e o NC11, o Nicolas Careca. Muito bem. E o Léo Sam, meu amigo Léo, lá dos Supermercados Madrid em São Paulo. Anos e anos de amizade, mandei o link pra ele, a gente se falou mais cedo. Tá difícil pro Santos, né, Léo? Grande abraço pra você. E perguntando aqui, será que o Guarani ganha? Como o presidente acabou de falar, né? Vou dar a minha visão do jogo de hoje. O Guarani tem totais condições de vencer a equipe do São Bernardo hoje, apesar da fase que vive o São Bernardo, né? Que tem jogadores de qualidade, o Albert daqui a pouco passa a ficha técnica. Tem jogadores como o Rodrigo Souza, o próprio João Carlos, que são bons jogadores. O Márcio Zanardi tem montado esquemas diferentes de jogo para jogo. Ele monta suas equipes de acordo com o adversário e tem sido aí um show à parte nesse Campeonato Paulista deste ano, presidente. Ô, Lucas, só deu uma derrapada ao São Bernardo, né? Foi uma goleada em Mirassol por 4-1. Exatamente. Agora veja os resultados do São Bernardo. 3-0 na primeira rodada em Limeira. Contra a Inter. Na Inter em Limeira, exatamente. Eu fiquei assustado com esse jogo. 1-1 com o Bragantino, um empate normal, né? Fez 1-1 com o Santos, jogando em casa. E vencia o Santos até o fim do jogo. Pois é. 2-0 no São Bento em casa. Fez 1-0 na Ferroviária em Araraquara. E 2-0 no Corinthians em casa. Então olha que campanha do São Bernardo. O técnico Mozart tá falando, vamos colocar o Mozart na tela? Vamos colocar a palavrinha do técnico Mozart Santos? Um sistema de 3-4-3 é um pouquinho diferente do que normalmente os adversários fazem, né? O Zanardi já está há um bom tempo à frente do São Bernardo, então é uma equipe que coletivamente é muito forte. Assim, tem jogadas importantes, bola parada importante, contra-ataque rápido, então nós temos que estar atentos, até porque nós vamos nos expor um pouco mais para tentar buscar a vitória, né? Então tem que estar bem atento com relação ao nosso ataque marcando, estar bem montado para não sofrer as transições. Tá aí, né? O técnico Mozart Santos destacando exatamente a formação tática, né? Que o time do São Bernardo utiliza, que é um pouco diferente daquilo que tá acostumado, né? 3 zagueiros, 4 no meio e 3 na frente. Parece que ele não tá muito... Olha, viu o que ele disse? Tá meio desanimado, Vamos ter né? que nos expor um pouco mais. Quer dizer que ele queria o quê? Ele tá jogando em casa, precisa da vitória. Vai jogar atrás? Então, mas já entra já o Diogo Matheus / Alvarenga, né? Acho que então, pode ter sido isso, né? Ainda bem que ele colocou o Diogo Matheus. Hoje, um jogo diante do torcedor, ainda mais ser um Richard Rios. Se ele põe um Alvarinho, o Guarani fica só bota 11 atrás, um atrás do outro, assim, do lado esquerdo pra jogar. Como ele terminou a partida lá de
Contra o Sorocaba, né? Então, e o técnico Márcio Zanardi, né, nos treinamentos de terça-feira... Que é um bom técnico, hein? Exatamente, ele deu muito ênfase em posicionamento, né, em poder surpreender o Guarani. E aí, pra não descolar aí do Palmeiras, que o Palmeiras tá fora da curva, né? E outra coisa, aí até o Lucas de Souza pode dizer melhor, né, que teve uma convenção aí, né, que os clubes da Série A estavam querendo, né, a CBF, diminuir de 4, né, vagas para acesso e também para o descenso para 3. Não, viu? Para 3, né, os clubes da Série B não quiseram, todos foram unanimidades, etc, né? E por enquanto mantém-se 4 subindo e 4 descendo, não tem nada de então, mudança, já estão pensando já nas campanhas de alguns clubes da Série A, né? Porque querendo ou não, o Campeonato Paulista pode dizer que não é parâmetro, mas se alguns clubes, né? Exatamente, se alguns clubes aí já estão sofrendo no fortíssimo Campeonato Paulista, como alguns dizem, né? Imagine quando chegar no Brasileiro. Exatamente, pegar Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio. Agora só uma parte, vamos fazer uma vaquinha aqui, nós comprar um xaropinho, né, pro Mozart, ele tem qualquer problema na garganta, entendeu? Mas isso aí é tique, eu acho. O Mozart Santos é o tique da vitória. Mozart. Deixa eu falar pra vocês aqui do nosso sorteio, pra você que está nos acompanhando. Põe na tela de novo o sorteio aí, Filipão. Mande mensagem no nosso WhatsApp 989893526 dizendo: eu quero ganhar o corte de cabelo na Alpha Barber Club. Na segunda, terça e quarta-feira, né? Quem ganhar o sorteio de hoje vai poder agendar de forma antecipada o seu corte na melhor barbearia, a melhor experiência de corte de cabelo de Campinas. Exatamente 19h22, horário de Campinas, Albert Cavalcante. O Guarani tá definido? Definido. E o Tigre? Escalado. E a arbitragem? Na pedra. Então para a Prone Alimentos, em 30 segundos, você confere a ficha técnica completa para Guarani e São Bernardo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Fogo Matheus, o camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão: Lucão, camisa número 3, e o Luciano Capitão Castão, camisa número 4. Na lateral esquerda, Speed Jamerson, camisa número 15. Os homens do meio campo do Bugrão: Matheus Barbosa, o 32, Wenderson, o 23, e o cérebro pensante, Giovinco Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão: Isaac, o camisa número 29, Bruno José, o 17, e Genison, camisa número 9. Repeteco do Guarani: Tony, Diogo Matheus, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, Wenderson, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genison. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Kozlinski, Lucas Marques, Mike, Ivan Avarinho, Alan Santos, Leandro Vilela, Lima, Bruninho, Rafael, Neilton e Nicolas Careca. Lucas de Souza. O Guarani em busca da terceira vitória consecutiva contra a equipe do São Bernardo. Nesse momento, a equipe do Bugre é a segunda colocada no grupo B, a terceira colocada no grupo B, com 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas, 8 gols marcados e 8 sofridos. Albert. Futebol interior. E o São Bento? O São Bento não, o São Bernardo vem definido e escalado assim pelo técnico Márcio Zanardi. Alex Alves, o goleiro, camisa número 1. Alex Reinaldo, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do São Bernardo: Helder, o camisa número 3, e Matheus Salustiano, camisa número 4. Na lateral esquerda, Arthur Henrique, o camisa número 6. Os homens do meio campo do São Bernardo: Rafael Vaz, camisa número 5.
Rodrigo Souza, o capitão, camisa número 8, e Henrique Lordelo, o camisa número 10. Os homens de frente do São Bernardo, Matheus Regis, o camisa número 7, Christian Barleta, o camisa número 11, e João Carlos, o atacante, camisa número 9. Repeteco do São Bernardo, Alex Alves, Alex Reinaldo, Helder, Matheus Salustiano, Arthur Henrique, Rafael Vaz, Rodrigo Souza, Henrique Lordelo, Matheus Regis, Christian Barleta e João Carlos. Caso o técnico Márcio Zanardi quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Júnior Oliveira, Romércio, Bruno Azevedo, Johnny Douglas, Eduardo Diniz, Fernando Neto, Cauã, Juscelio, Felipe Marques, Hugo Sanches, Romisson e Juan Lucas de Souza. É o Tigre do ABC, com 14 pontos ganhos, a segunda melhor campanha do Paulistão, 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 11 gols marcados e 5 gols sofridos. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje, Guilherme Nunes de Santana, com seus auxiliares, o número 1, Daniel Paulo Zioli, o auxiliar número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira, o quarto árbitro, Rodrigo Santos, e na salinha da TI, o árbitro de vídeo, José Cláudio Rocha Filho. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Vem comigo, torcedor do Bugrão, a bola daqui a pouquinho rola e eu convido você a deixar seu like, deixar sua mensagem, participar conosco aqui da nossa jornada esportiva no YouTube e também no Facebook. Eu, Lucas de Souza, leio a sua mensagem aqui no YouTube. O cavalo aqui, o Albert Cavalcante, lê sua mensagem lá no Facebook. Então deixa sua mensagem, deixa sua participação, fala de onde você está nos acompanhando, da sua cidade, o seu país, qual é o seu estado. Da onde você está acompanhando o futebol interior, do Iapoque ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior, num oferecimento de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wagner Ferreira, últimos preparativos do jogo, expectativa lá em cima, e o Guarani vem com força para conseguir a sua 3ª vitória consecutiva, Wagner. É só um registro, né, porque nós falávamos aí de Alan Santos, tá na reserva do Guarani e é conosco aí exatamente. Nos canais de Futebol Interior. E nós temos aqui o nosso Felipe Marques, não tem? Sim. Quem tá no banco com a camisa 20 do São Bernardo? Felipe Marques. Coincidências, né? É só um registro. Será que é cabeludo também? Pois é. Gosta de rock and roll? Pois é. Agora, imagens do Brinco de Ouro, não sei se... Deixa eu ver aqui. Tá escuro mesmo ou não? Tá assim um pouquinho, mesmo, né? Então, tá um pouquinho escuro. Tá um pouquinho escuro, nós não sabemos se as imagens, não sabe se é TV, se é a TV, se Olha, as vai tá um pouco Vou contar uma passagem pra vocês rapidinho, né? Uma vez nós fomos fazer um jogo no Mineirão, né? Belo Horizonte, lá era Guarani e Atlético Mineiro. Chegamos cedo, né? Como sempre, para preparar equipamento e tal. Chegamos, tava rolando uma preliminar. O Atlético Mineiro contra um time lá, sei lá que campeonato que era. Uma baita de uma iluminação. Aí a gente comentou com o pessoal da imprensa de Campinas, olha, isso que é iluminação. Olha aquilo que nós temos lá, né? Bom, os times saíram. Aí entrou o Atlético principal e entrou o Guarani principal. Aí acenderam o resto. Nossa. Tava com meia carga só, sabe? Quer preliminar mesmo, né? Então. Vamos economizar as velas, como diria Olha, o vai rolar o melão. Vai rolar o melão, vem comigo, torcedor. São Bernardo do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Camisas amarelas, calções pretos, meias pretas. O Guarani, por sua vez, do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone. A camisa verde, o calção branco, a meia verde. Vem comigo, torcedor. Guarani em busca da 3ª vitória consecutiva para entrar de vez nessa briga rumo à classificação. O Água Santa ganhou hoje. O Guarani precisa da vitória para não se distanciar. Vai começar o jogo, vai começar o espetáculo. Vem comigo, nação bugrina. Vem comigo, torcedor brasileiro. No YouTube, no Facebook, também pelo canal de áudio, no CX Rádios, no Rádiosnet, no nosso site oficial. Seja lá de onde você está nos acompanhando, nós desejamos a você uma ótima jornada, uma ótima noite de futebol. Sendo respeitado nesse momento, 1 minuto de silêncio em homenagem ao Rei Pelé, eterno, absoluto, único rei do futebol
paulista, brasileiro e mundial. Deixa o seu like, curta, compartilhe, comente a nossa jornada, participe do nosso sorteio, manda no WhatsApp 989-89-3526. Eu quero ganhar um corte de cabelo. Eu quero ganhar um corte de cabelo da Alfa Barber Club. Vai começar o jogo. O senhor Guilherme Nunes de Santana já ajeita o seu relógio, ajeita o seu cronômetro. Vai trilar o apito, trila o apito, árbitro. Tá rolando, tá valendo. Começa o jogo. Boa sorte, Guarani. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante de esporte bretão. Vem comigo, Nação Bugrina, curtir a primeira etapa de São Bernardo e Guarani. Já desce os caras lá pela meia direita, tentativa de lançamento do João Carlos. A bola bate em ninguém e vai pela linha de fundo. Sei lá o que tentou fazer o João Carlos, mas tentou a primeira descida, o Tigre do ABC aí, Alberti. 22 segundos, né? O João Carlos no meio campo, ele tentou dar um 3 dedos, acabou pegando aquela unha que ele não cortou direito, a bola saiu totalmente fora de prumo, a bola foi pela linha de fundo, o tiro de meta, o primeiro para o Guarani. O primeiro para o Guarani, que já manda pra frente, a bola bate, rebate, volta na metade do campo para a jogada, lá vem os caras com camisa número 7, o Christian Barleta tentou fazer a jogada, tira a defesa do Bugre, já puxa a velocidade aqui pela ponta direita com o Bruno José, olhou pra dentro da grande área, fatiou pra Genison de cabeça, passa a esquerda do gol! Jogada pela ponta direita do Bruno José, ele fez o levantamento consciente. O Genison, antes da marca penal, tocou de cabeça, ela passou tirando tinta da trave esquerda do Alex Alves aí, Alberti. Quase o Genison, hein? Antes do primeiro minuto de jogo, Bruno José conseguiu escapar, mesmo assim com o gramado pesado, com poça, ele fez o cruzamento dentro da grande área. Ali o Genison, atrás da pequena área, ele cabeceou firme, cabeceou forte. A bola passou pelo lado esquerdo do goleiro Alex Alves, que rezou, hein? Que se a bola vai pro gol, era o primeiro gol do Guarani. Que chance, Lucas de Souza, o Guarani teve a informação para Store Colchões. Teve a chance o Bugrão no começo de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Falta marcada, falta aqui pela ponta esquerda, vem pro primeiro levantamento na grande área, a equipe do São Bernardo com ele, Alex Reinaldo. Alex Reinaldo vai mandar essa bola dentro do tumulto, atenção, defesa bugrina, vamos tirar daí. Falta na intermediária, campo ofensivo dos caras, lado esquerdo do campo, Alex Reinaldo colocado para fazer a cobrança. A bola aérea é um forte deles, vai pintar chuveirinho na área, Alex Reinaldo colocado para a bola, vem levantamento, bola perigosa, subiu, a defesa tira Wenderson, rebote volta na metade do campo, Henrique Lordelo faz o recuo de bola mais atrás com o Arthur Henrique, tentou mandar pra frente, deu um chapéu no Bruno José e deu um balão pra cima, a bola subiu, desceu, vai ficar de graça pro Guarani no campo de defesa, mas o chapéu ali no meio campo foi bonito, hein, Albertinho? Foi sem querer, né, ele tentou dar o balão, a bola acabou ganhando altura, mas não distância, ali estava o Bruno José, acabou passando lotado, viu, Lucas de Souza? E um detalhe, né, antes de começar a partida, nós estamos vendo que o gramado do Guarani aguentou bem, né, aí as chuvas, né, mas assim, o gramado está pesado e ali onde fica a área técnica, os funcionários do Guarani estavam tirando água ali com o baldinho, o famoso baldinho. Choveu muito em Campinas. Tem chovido, né? Exatamente, e o gramado do Guarani parece estar aí resistindo bem à chuva, viu? Resistindo bem, a bola corre, né, no primeiro lance de ataque do Guarani, a bola chegou a querer parar numa poça ali, mas tá rolando, tá bonito o melão rolando aqui no gramado do Brinco de Ouro da Princesa. Desce a ladeira, vem Bogrão pro campo de ataque, Lucão de bola na ponta direita com Diogo Matheus, olha ele aí de volta, lançamento no corredor pela direita, achou Bruno José, domina, pensa pra cima da marcação do camisa número 5 da equipe dos caras, que é o Rafael Vaz, ele tenta a jogada, é desarmado, retoma a posse de bola, a equipe do São Bernardo, a bola bate, rebate, volta com o Rafael Vaz pela ponta esquerda, faz o lançamento buscando o João Carlos, não tem absolutamente ninguém do São Bernardo, só gente de verde, lá sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Alô, Luciano Shopcar, João Godoy, Tainara Barcelos, Wagner Silva. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Aqui conosco também o Ayrton Biesba, mandando que Tigre do ABC vai detonar. É isso aí, a galera no Facebook aí, Albertinho. Ana Piovesan mandou boa noite, vai Bugrão. O Thiago Bucheroni.
É hoje que o São Bernardo terá sua outra derrota. Hoje sempre Guarani, trabalhando e sempre na escuta dessa equipe sensacional. Que beleza, hein? Bora, Bugrão, um abraço pra todos. Mas muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Desce a ladeira do Bugrão, sai no campo de defesa com o Lucão. Lucão domina 2 passos pra frente, 2 toques na bola, acha Luciano Castan na quarta zaga. Olha o capitão aí, Luciano, capitão Castan. Domina junto ao círculo central do gramado, 2 toques na bola, volta a jogada com o Lucão. Lucão domina, olha pra frente, busca alguém pra jogar. Recebe a marcação do camisa número 7, Matheus Regis, e também do João Carlos. Ele abre bola na ponta direita com o Bruno José. Se livrou da marcação. O primeiro foi pro chão. Foi derrubado pelo Arthur Henrique. O árbitro manda seguir. Retoma a posse de bola a equipe dos homens. Lá vem o Tigre do ABC. Vem com o João Carlos. Foi puxado. O árbitro mandou seguir. Ele foi pro chão e vem Bugrão. Bruno José setou de lado com o Gênison. Tira a defesa. A bola volta na metade do campo. Domina a parada. Matheus Barbosa. Adianta na metade do campo com o Isaac. Isaac abriu na meia esquerda com o Wenderson. Wenderson domina. Puxa a jogada. Deixa de lado com o Speedy Jamerson. Speedy Jamerson dominou. Encarou a marcação do camisa número 11, Christian Barleta. Volta a jogada na meia esquerda com o Matheus Barbosa. Daí pra Isaac. Ele tentou um tapa de primeira buscando o João Augusto, tira a defesa. Rebote volta com o João Carlos, de 3 dedos, abriu pela meia esquerda, boa bola com o Matheus Regis. Matheus Regis dominou, tem o apoio do Arthur Henrique pela canhota, bola pra ele. Lá vem Arthur Henrique pela canhota, linha de fundo, vem cruzamento, bola perigosa. Chegou no segundo pau com camisa 11 Barleta. A bola ficou pela meia esquerda, tira do jeito que dá Luciano Castan. Chegada perigosa do Arthur Henrique, uma bola perigosa, uma bola cruzada. Luciano Castan apareceu pra salvar a pátria bugrina aí, Albertinho. É, o cruzamento pela esquerda, né? Ele, né? O Arthur Henrique, ele fez o cruzamento, a bola acabou quicando na frente do Christian Barleta. Ainda bem que o Speedy Jamerson estava junto com ele, acabou atrapalhando a finalização. Ali a zaga do Guarani tirou do jeito que deu, mandou a bola pela linha lateral. Vai chegando os homens do São Bernardo, aquela bola, a famosa bola, né? O escanteio com as mãos. É o latereio, né? É o latereio. Meu Deus do céu, vamos segurar quando ali o árbitro ali conversando com o Giovanni Augusto, chamando já atenção, batemos 100, já batemos 100 simultâneos na live aqui do YouTube, 100 simultâneos. para, tá bombando a live no YouTube. Chega mais, galera, a casa é sua. Canais Futebol Interior, trazendo pra você o melhor do futebol do interior do Brasil. Lateral, bola pros caras lá pela ponta direita, balanço esqueleto, camisa número 2, Alex Reinaldo. Vai lançar essa bola dentro do tumulto. Preferiu jogar de lado com o Rodrigo Souza. Rodrigo Souza tentou fazer o giro pra cima do Isaac, 2 em cima dele. Isaac toma. Ih, rapaz, linda sainha, linda caneta pra cima da marcação. Se enrola o Guarani dentro da grande área, vai pro chão. João Carlos, a bola sobre a Barleta, bateu, gaveta! Gol do São Bernardo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Christian Barleta, camisa 11 a dele. Saída de bola equivocada do Guarani, foi tentar sair jogando ali o Jamerson. Mandou pra cima, a bola subiu, desceu, caiu dentro da área do Bugre. Christian Barleta no rebote, dominou de perna esquerda, um tapa seco no canto direito do goleiro Antônio, que pulou e nada pôde fazer. Christian Barleta, camisa 11, a bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do São Bernardo no Brinco de Ouro. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, 1 para o São Bernardo. Christian Barleta, nome da fera, nome da emoção, 0 para o Guarani. É, Tony, essa aí passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, me conta o detalhe do gol. É, bola dominada pela zaga do Guarani, né? Pelo lado esquerdo ali, pelo que eu bati o olho, não foi o Speedy Jamerson, tá? Foi o Giovanni Augusto. Ele tentou bater, né? Do famoso estourão, a bola acabou pegando o jogador de São Bernardo e a bola caiu dentro da grande área. Ali uma dividida entre o Matheus Barbosa e o João Carlos, pediram pênalti, não marcado pela arbitragem. Ali com toda a categoria, Christian Barleta fez o certo. Parou, dominou, viu a movimentação do goleiro Tony e só escolheu o canto direito, canto alto, meia altura, ali batendo, tirando do goleiro Tony, que até pulou, mas nada pôde fazer. O Guarani dorme nesse gol, né? 7 minutos do primeiro tempo, o Guarani leva o primeiro gol por uma falta de atenção. Agora, no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, São Bernardo 0. Ou ao contrário, né? São Bernardo 1, Guarani 0. E vem lá pela direita, Alex Reinaldo chega, Jamerson toca pela linha de lado, Wagner Ferreira, começo de jogo, 1-0 pros homens. É uma bobeada do Giovanni Augusto, né? Ele poderia ter feito qualquer coisa, menos dar aquele estourão lá, tendo um adversário bem na frente dele. Aí a bola sobrou dentro da grande área, houve ali um pedido de pênalti que não aconteceu. O Guarani ficou meio naquela dúvida, aí será que para o jogo, se não para? Aí o tal de Barleta não quis nem saber, puxou para a perna esquerda e meteu no canto. Isento de culpa o goleiro, hein? Porque a bola foi muito bem colocada,
E realmente tá aí o São Bernardo na frente. Aliás, essa semana eu estava ouvindo alguns comentários de bugrinos, alguns deles não confiando no time no jogo de hoje. O Guarani não ganha, no máximo empata com o São Bernardo. Pô, esses caras aí, não sei não, hein. E vem Bugrão, vem com o Giovanni Augusto, começo de jogo 1-0 pro Zami. Mas eu já vi esse filme, da última vez que eu vi o Guarani ganhou. Bola na amiga direita, tentativa de jogada do Wenderson, brigou no pé de ferro, ganhou do primeiro, chega a marcação, chega por ali Arthur Henrique, manda a bola pra frente, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Junto Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Retoma a posse de bola a equipe do São Bernardo, sai jogando ali pela meia com Rafael Vaz distribui a jogada com João Carlos deu um tapa de lado pra Barleta, lindo corte pra cima do Jamerson, engatou a primeira, segunda marcha, chegou na linha de fundo, correu demais, chega a marcação do Luciano Castan, dá o carrinho por baixo, ela vai pela linha de fundo, escanteio para o São Bernardo lá pela direita, é bom de bola esse tal de Christian Barleta aí, Albertinho. É, o Barleta, né, pelo lado direito, ele deu uma caneta no Speed Jamerson, né, e foi pra dentro da grande área, pelo lado direito. Ali o Luciano Castan fechou, o Jamerson também fechou, o Luciano Castan no carrinho, né? Carrinho perigoso, hein, gente? Toma cuidado, hein? Mandou a bola pela linha de fundo, escanteio pelo lado direito, lá vem os homens de novo, Lucas Souza. Vem os homens de novo, vem pra cobrança, Alex Reinaldo, bola fechada, sobrou lá dentro, a batida pro gol! Gaveta! Matheus Regis! Gol do São Bernardo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, gol. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior. Parem as máquinas. Deu pane na defesa do Guarani. Matheus Regis, camisa 7, cruzamento do escanteio do Alex Reinaldo pela direita, o desvio do Rodrigo Souza no primeiro pau, o Tony saiu muito mal do gol, ela ficou na segunda trave, limpa para o Matheus Regis, com gol aberto, e a bola toda a afeição dele, ele de perna esquerda fuzilou, jogou no alto da rede, bola no fundo do barbante, Matheus Regis, camisa 7, é bola na rede, caiu na rede, é gol do São Bernardo, e olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Atenção, Guarani. 2 para o São Bernardo, 0 para o Bugre. Tony, essa aí passou de novo. Vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Após 3 minutos, mais uma vez, né, jogada pelo lado direito, agora de bola parada, né, o cruzamento, né, o escanteio cobrado pelo Alex Reinaldo na primeira trave. Ali o goleirão Tony demorou para tomar ação, né, ali ele pulou só por pular, porque ali o Rodrigo Souza, ele só deu aquela casquinha na segunda trave, a bola acabou quicando na frente do Speed Jamerson, que não teve ação. Ali o Matheus Regis com a perna esquerda, bateu firme, bateu forte, bateu no alto, sem goleiro, sem problema nenhum, faz o segundo gol do São Bernardo e a cena continua. O Guarani não consegue vencer o São Bernardo, agora no brinco de ouro da princesa, São Bernardo 2, Guarani 0. Guarani no ataque, desvia, Genison sobrou pra Isaac, bateu perna esquerda pra fora do gol! Mas o jogo tava parado. Jogo parado, impedimento marcado lá pelo Daniel Paulo Zioli, Wagner Ferreira. 2 lances de ataque do São Bernardo, 2 gols dos homens. 2 enxadadas, 2 minhocas, né? Primeiro gol do Barleta, isenção total de culpa pro goleiro Tony. Já não posso dizer o mesmo no segundo gol. Na cobrança do escanteio, o cara subiu de cabeça e ele perdeu com a mão. Então ali uma falha do goleiro já na primeiro lance. Na segunda, quando a bola sobrou pro Matheus Regis. O Jamerson me vira as costas pro cara, quer dizer que tô com medo de tomar uma boladinha, aí ficou fácil pro Matheus fazer 2-0 pro São Bernardo. Olha aí, a surpresa em termos, né? Nós sabíamos que o São Bernardo tem uma campanha excelente no Campeonato Paulista. Mas tem tempo ainda, 13 minutos e meio, primeira etapa, 2-0 pros homens, 13 minutos e meio, tempo e placar você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, 9ª rodada, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, e o placar tá assim, ó, 2 para o São Bernardo, gols de Barleta e de Matheus Regis, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando que daqui a pouquinho, às 21h35, tem São Paulo e Inter de Limeira no Morumbi. Jogos da rodada, o Botafogo venceu o São Bento ontem por placar de 1-0 e o Água Santa derrotou o RB Bragantino jogando em Diadema também por 1-0.
Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Tem falta o Guarani pela meia esquerda. Só uma resposta aqui pro Marquinhos Show. A gente não pode mostrar a imagem do jogo porque os direitos de transmissão são da Federação Paulista, viu, Marquinhos? Escuta aqui, que aqui também é mais emoção dos canais do interior. Baixa o volume da TV, acompanha conosco. Ele não sabe o que tá passando mesmo. Muito melhor. Falta pro Guarani lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da defesa Speedy do São Bernardo, Alberti. Speedy Jamerson e Giovanni Augusto na bola, né? Quem sabe agora, Lucas. Vem levantamento, bola na entrada da grande área, bate, rebate lá dentro, tira a defesa, tem rebote, vem o chute de fora do Giovanni Augusto em cima da marcação, rebote cai pela ponta esquerda, Barleta tomou a frente do Jamerson, quem faz a falta. Falta marcada, jogo parado, a escapada do Barleta em cima do Jamerson, que foi obrigado a derrubar o camisa número 11, ficam pedindo cartão amarelo pro camisa 15 do Guarani. Né, mas não sei se seria pra vermelho o caso, mas tá com o cartão amarelo o árbitro na mão, provavelmente vai amarelar o camisa número 15 do Guarani, Alberti. O Speedy Jamerson, né, ali que quando, né, houve o bate e rebate, a bola saiu fora da grande área, o Speedy Jamerson que não tá meio estranho na partida de hoje, hein. Ele acabou ali pegando por baixo o jogador do São Bernardo, né, o Barleta, que fez o primeiro gol, lá na linha de ataque, né, pelo lado esquerdo, o jogador de São Bernardo acabaram ali pedindo um cartão vermelho, né? Porque deu 2 pancadas, né? E ali foi marcado só dado o amarelo para o Speedy Jamerson. Tá meio estranho o Speedy Jamerson na partida de hoje, Lucas. O Guarani como um todo estranho. O São Bernardo 2 ataques fez, 2 gols. Um com Barleta, outro com Matheus Regis. 2-0 pro São Bernardo em pleno brinco de ouro, mas tem tempo ainda pra cima, Guarani. Bola lançada do comando de ataque, vai lá o Tony, firme, faz a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Trabalho de bola da equipe do Guarani no campo de defesa. Jamerson domina, encara a marcação de Christian Barleta, vai pro chão, o árbitro manda seguir, dá a posse de bola para a equipe do São Bernardo. São Bernardo marcando a saída de bola, dificultando muito o jogo do time do Guarani. São Bernardo uma equipe boa, uma equipe bem montada pelo Márcio Zanardi, faz uma campanha excepcional neste momento no Campeonato Paulista. Venceu o Corinthians no último jogo e desce lá pela ponta direita. A tentativa de jogada foi do Rodrigo Souza, chega a marcação, toca pela linha de lá de novo, manual para a equipe do Tigre. Lucas. O Tigre do ABC no campo de ataque. Fala, Alberti. E lembrando, né, que no final de 2019 o Grupo Magnum, ele mesmo, o Grupo Magnum assumiu a administração do clube pela primeira vez, né, desde a fundação, que era da família Montemor, viu, Lucas de Souza? E desce de novo São Bernardo lá pela direita, Christian Barleta tentou a jogada, chega Jamerson, toca pela linha de lado, lateral a bola para a equipe do São Bernardo lá pela ponta direita, vem balançando o esqueleto Alex Reinaldo, e eu quero o seu like, torcedor, eu quero o Rei de Guarani, eu quero o seu like, eu quero o seu comentário, torcedor, participe da nossa enquete, que vai até o intervalo, hein? Participe da nossa enquete no Facebook e também no YouTube, lá vem os caras pela ponta direita, vem com o Christian Barleta, dominou, rodopiou, se livra da marcação, Henrique Lordello se aproxima para fazer a jogada, ele tentou cruzamento buscando o João Carlos, o jogo tá parado porque tem impedimento marcado, o Daniel Paulo, na verdade, o Gustavo Rodrigues de Oliveira já tinha levantado o pano lá em cima, Alberti. Né, ali a jogada do São Bernardo, né, pelo lado direito, mais uma vez, mas ali foi marcado impedimento, acho que foi meio mandrake, hein, pra mim não estava impedido não, sendo que nós estamos vendo só a segunda jogada, né, mas a primeira parecia estar impedido. Quando aqui a turma aqui no Facebook vai o Johnny Alves, vai pra 2 esse timinho do Guarani, as ideias. Rapaz. Olha só, vai ser goleada. Aí o Jean Mila, o que tá acontecendo? E assim vai, né, Lucas de Souza? A torcida na bronca, 18 minutos da primeira etapa, Wagner Ferreira, 2-0 pro São Bernardo e o jogo. Não consegue jogar o Guarani, né? Por incrível que pareça, a defesa também colaborando muito, porque 2 ataques do São Bernardo, 2 gols, onde é que nós vamos parar? Agora, tá faltando um pouquinho de criatividade no meio campo, tá certo que o campo não tá pra bola rolar direitinho, mas que chute que o Guarani deu a gol, só aquela cabeçada do Gênison. E nada mais, então temos que ser mais ofensivos aí, né, Saudade do Richard Rios, hein? Rapaz, situação Guarani sem o Richard Rios hoje, que foi suspenso na partida contra o São Bento. Hoje tá o Wenderson no lugar, mas o Guarani como um todo hoje praticamente inexiste. Apática a situação do Guarani, a atuação do Guarani neste momento do jogo, mas só 18 minutos, quase 19 da primeira etapa, tem jogo ainda. E vem Guarani, tenta com Gênison, tira a defesa do São Bernardo. A bola sobe, desce e cai na metade do campo, toca de cabeça do Diogo Matheus, volta ali com o Gênison, ele devolve de cabeça, a bola fica pererecando pelo alto, toca de cabeça do Matheus Barbosa, achou o Gênison que abriu na direita.
direita pro Giovanni Augusto, não consegue alcançar a bola. Não consegue alcançar a bola, é lateral para a equipe do São Bernardo lá pela ponta esquerda. Toda segunda-feira, 21 horas na Rede Conecta de televisão, que você pode acompanhar em sinal aberto em Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. Tem o Conecta Esporte Futebol Interior, o programa do futebol interior em parceria com a Rede Conecta, toda segunda-feira às 21 horas. Você pode acompanhar também pelo YouTube da Rede Conecta. Vem pro campo de ataque o time do São Bernardo, manual aqui pela ponta esquerda, linha lateral dos técnicos, e a equipe do Guarani de novo no campo de defesa. O São Bernardo vence por 2-0 e tá em cima do Guarani. Lateral, a bola vai balançar o esqueleto, Arthur Henrique busca alguém pra jogar. Quem se movimenta tem preferência. Se movimenta Henrique, a bola pra ele, devolveu com o Arthur Henrique, soltou no corredor pra Matheus Regis, chega a cobertura do Diogo Matheus, toca pela linha de lado, lateral, bola pra equipe dos homens. Lateral já cobrado, tabela curta ali com o Rodrigo Souza, do Arthur Henrique, pra cima da marcação do Bruno José, botou na frente, ganhou do Bruno José, linha de fundo, trava Bruno José, manda a bola pela linha de fundo, é novo escanteio pro São Bernardo aí pela canhota, Albertinho. Pelas pontas, né? Agora o Arthur Henrique tentou fazer o rabisco na frente do Bruno José acompanhou o ataque do São Bernardo no campo de defesa, viu? E mandou a bola pela linha de fundo, bola desviada, escanteio pros homens pelo lado esquerdo, lá vem a famosa bola na área, Lucas de Souza. Vem a famosa bola na área, agora é do lado esquerdo e de novo com ele Alex Reinaldo, o ala direito do time do São Bernardo. Lá vem o Tigre, pronto para dar dentada no Guarani. Atenção, defesa bugrina, vamos se ligar, Luciano Castan, sinal de alerta ligado na defesa do Guarani, todo mundo na boca do gol, 20 cravados da primeira etapa. Vem Alex Reinaldo na bola na perna direita, levantamento no primeiro pau, tira Jamerson, rebote voltou com Alex Reinaldo, olhou pra dentro da grande área, vem levantamento no segundo pau, saiu do gol, Tony saiu errado, sobrou com Matheus Regis, ficou mais atrás com Rafael Vaz, botou na frente, abriu de novo com Matheus Regis pela direita pra cima do Jamerson, tira Jamerson, voltou pra Rafael Vaz, linha da grande área pela ponta direita, Giovanni Augusto fecha a porta pra ele, sai jogando, tá pressionado, volta o lance com o Luciano Castan, volta a jogada com o Giovanni Augusto, mas pressiona a saída de bola o São Bernardo. Guarani não tem saída, Giovanni Augusto manda a bola pra frente, ela cai lá com o goleirão Alex Alves do time do São Bernardo. 20 minutos, 20 passados deste primeiro tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo e o placar tá assim, ó. 2 para o São Bernardo, 0 para o Guarani em pleno Brinco de Ouro. Placar ao vivo Futebol Interior informando os jogos desta rodada do Paulistão, que ainda nesta quinta-feira tem Mirassol em Ituano, Santo André e Santos, Corinthians e Palmeiras. Lucas de Souza. Em 2023, levando muito ousadia, alegria, informação e descontração na sua transmissão. Canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Vem Guarani, vem colocando o cabo de bola na ponta direita com o Bruno José, soltou no corredor para Giovanni Augusto, encara a marcação do Rafael Vaz, melhor para o zagueiro do São Bernardo, dorme no ponto na sequência, a equipe do São Bernardo perde a bola, Arthur Henrique no bate-rebate, ela sobrou com o Henrique Lordello, que tranquilamente despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, cai na metade do campo, volta para a equipe do Guarani, que tenta jogar, o Guarani até agora não jogou, abre bola na meia esquerda, vem com o Wenderson, na verdade é Jamerson pra cima do Christian Barleta, solta de lado a jogada com Isaac pra cima do Barleta, ainda Isaac domina, prende bola, volta a jogada na intermediária com Wenderson pra Matheus Barbosa, de primeira com Isaac, de primeira volta o lance com o Wenderson, troca de passes, troca a bola, a equipe do Guarani, a equipe do São Bernardo toda fechada, Matheus Barbosa vai pro chão, o árbitro manda seguir, retoma a posse de bola o São Bernardo, não, o árbitro deu falta marcada, jogo parado, derrubaram Matheus Barbosa ali pela meia esquerda, Albertinho. O Guarani percebeu, né, que a bola espetada, né, com esse campo pesado, o São Bernardo em cima, não está dando certo, né, agora o Guarani toca a bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, e agora o Matheus Barbosa foi tentar fazer um passe diferente, acabou levando a falta, é longe, viu, Lucas de Souza, o Speedy Jamerson está na bola, quem sabe agora? Quem sabe na bola parada pro Guarani diminuir e voltar pro jogo, 2-0 pro São Bernardo, gols marcados pelo Barleta e também pelo Matheus Regis, um gol atrás do outro, vem pra cobrança, Jamerson levantou bola alta, subiu o Lucão, tocou de cabeça, tira a defesa, voltou Bruno José, perna direita, mandou pro gol, ela passa, a direita vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo, segunda boa chegada do Guarani aí, Albertinho. Falta de longe, quase no meio campo pelo lado esquerdo, né? O Speedy Jamerson jogou a bola dentro da grande área.
Ali ele, né, Lucão, acabou brigando com os jogadores do São Bernardo de cabeça. A bola acabou sobrando fora da grande área, perto da meia-lua. Ele, Bruno José, com a perna esquerda, bateu mascada, é verdade. Mas a bola passou lambendo, hein? Lambendo o poste direito do goleirão Alex Alves. A informação para Ovo Satoshi. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wagner Ferreira, 24 da primeira etapa e o jogo. Bem, o São Bernardo é um time bastante ofensivo, né? Quando ele desce pro ataque, vem com 5-6. Quer dizer, numericamente, ele acaba ganhando do número de zagueiros do Guarani. Então essa é a dificuldade. Agora ele não consegue sair. Uma pressão incrível, pressão alta do time do São Bernardo. Que o Guarani não esperava, acho que ninguém esperava isso. Muito menos o placar de 2-0 pros homens. É, rapaz, e o gol logo no começo do jogo, hein, presidente, foi fundamental para esse esquema de jogo do Zanardi dar certo, mas mesmo assim, mesmo o São Bernardo na frente, quando tem a posse da bola, vai para cima e encurrala o Guarani nesse momento. É incrível a falta que tá fazendo o Richard Rios, porque junto o Giovanni Augusto tá o único encarregado de carregar essa bola. Se o Richard tivesse em campo, seria mais uma opção, né, porque ele é um jogador que pega e realmente alimenta as beiradas do campo, até chutar gol também, né, que chega junto. Mas infelizmente tá fazendo muita falta o colombiano. Caiu quem aí, Albertinho? É o João Carlos do São Bernardo, né? Ele recebeu a bola, né, jogada no campo de ataque, né? Ali estava o Matheus Barbosa, chegou no carrinho e o João Carlos não deu tempo, né, dele tirar a perna. Ali acabou acertando a perna e quando vai recebendo atendimento médico do jogador do São Bernardo, o técnico Mozart Santos, né, ali na linha aqui dos bancários ali, chamando os jogadores do Guarani para conversar, para tentar pôr a casa em ordem, porque o Guarani está 25 minutos do primeiro tempo, o Guarani está perdido, Lucas de Souza, perdido em campo. Alô, Ian Fernando, Lucas Ferreira Torres, Kaique 019, Alex Silva, Antônio Júnior, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença e a galera aí no Facebook, Albertinho. É, o Leandro Andrade, manda um abraço pra ele, também pro João Neto, Luísa Souza Santos, ela disse que, né, 25 minutos, tomou 2 gols, ela apostou no Guarani, está perdendo, hein, o João Neto e o Thiago Bucheroni. Quem é o São Bernardo na fila do pão? Bora virar esse placar, Burgão, aqui é um time campeão, pô. Bora virar Guarani, tem tempo ainda, 26 somente da primeira etapa, desce a ladeira, o Bugrão sai jogando no campo de defesa com o Lucão na quarta zaga com o Luciano Castanho, domina 2 toques na bola, volta o lance com o Tony domina 2 toques na bola, volta na zaga central com o Lucão, e aí sobe a marcação do time dos homens, ele abre na meia direita com o Diogo Matheus, manda pra frente, a bola sobe e desce, cai na metade do campo, tira a defesa, manda pra frente lá o Rodrigo Souza, e dormiu no ponto o Matheus Barbosa, o árbitro para o jogo, dá toque de mão do jogador do São Bernardo pra sorte do Matheus Barbosa, que perdia essa bola no campo de defesa. Tem que tomar cuidado o Guarani nessa saída de bola, Albertinho. É, o São Bernardo vai apertando e o Guarani fica naquela, né, joga a bola pra frente, a bola bate e volta. Ali o Matheus Barbosa, né, a bola voltou nele, ele tava de frente pro crime. Ele foi tentar sair jogando, ainda bem que a bola pegou na mão do João Carlos, né? Senão seria uma grande chance para o São Bernardo. Bola lançada, tira a defesa do São Bernardo, volta na metade do campo, Rodrigo Souza na ponta esquerda para Matheus Regis, foi pro chão, falta nele. Matheus Regis, autor do segundo gol do São Bernardo, é liso. Aliás, os dois ponteiros, né? Matheus Regis pela esquerda e o Barleta pela direita estão fazendo um salseiro danado aí, Albertinho. É, a gente olhando a partida assim, parece contra o RB Bragantino, né? O São Bernardo vem jogando, né? Apertando, e o Diogo Matheus é nulo em campo, né? Estou com saudade dele, do Alvarenga. Né, por incrível que pareça, o Diogo Matheus não consegue passar no meio campo e vai fazendo o que quer o São Bernardo pelo ponta direita e pela ponta esquerda. O Spirit Jamerson tá estranho, viu, Lucas? Falta pros homens, Alex Reinaldo na bola, fatiou lá no segundo pau, sai do gol, Tony, fica com ela, pegou, largou, Rodrigo Souza tocou, a bola vai entrando, Gaveta! Gol do São Bernardo! É gol, é gol! Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol! Bola na rede, campeão! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, Rodrigo Souza, camisa 8 é a dele. Numa falha imensa do Tony, bola alta, ele saiu, pegou, mas soltou ela no pé do João Carlos, que tocou pro Rodrigo Souza, e a bola com gol aberto. E aí, com gol aberto,
Rodrigo Souza deu um tapa de perna direita, a bola foi entrando de mansinho no fundo do gol do Guarani. Rodrigo Souza, camisa número 8, é bola na rede, caiu na rede, é gol do São Bernardo. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, menos de 30 minutos da primeira etapa, é isso mesmo, torcedor do Bugre. 0 para o Guarani, 3 para o São Bernardo. Tony, essa aí passou, meu querido, vai buscar lá dentro. E aí, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Uma falha, um frango, né? Não temos nem como descrever esse lance. O camisa número 2, né? O Alex Reinaldo. Mas de longe, hein? Do lado esquerdo, perto do meio campo, hein? Ele bateu, né? Ele bateu com aquela bola toda girando, venenosa. O gramado molhado, bola molhada. Ali estava ele, inteiro, o Tony. Simplesmente o Tony. A bola veio às mãos dele. Quando ele foi fazer o domínio, né? Ele espalmou, ele acabou pegando a bola com as mãos e a bola acabou escorregando. Quando ele foi pegar a bola de novo, né? Quando a bola quicou no chão, ele com seu pé esquerdo deu o famoso toquinho pra frente. Quem estava do lado dele? O camisa número 9, João Carlos, que tocou pra trás. O camisa número 8, Rodrigo Souza, só teve o trabalho de mandar a bola pro fundo das redes. Ele ficou fazendo aquele migué que foi tocado, mas foi nada. Foi um frango, foi uma falha. Agora o São Bernardo vai vencendo por 3-0, Lucas de Souza, 30 minutos do primeiro tempo. Wagner Ferreira, o que acontece no Brinco de Ouro é algo, assim, atônito, né? É uma noite para ser apagada, né? Da história do Guarani. Impressionante. Estamos com 30 minutos do primeiro tempo, perdendo por 3-0. Num jogo em que ele tinha tudo para vencer, encostar no Água Santa, porque está perigosa a classificação no Guarani, com o Água Santa surpreendendo no grupo. E no jogo de hoje, 2 falhas do goleiro, ficou pedindo uma falta, que eu não vi nenhuma, aliás o Albert descreveu muito bem, o João Carlos deu um toquinho por baixo, aquela bola sobrou ali pro jogador Rodrigo Souza, rolou a bola pro gol vazio. Eu não chamaria isso de frango, isso é uma falha, uma falha imperdoável. Frango acho que quando o cara chuta ele não pega, isso aí não sei se podemos chamar de frango, mas foi uma falha incrível do goleiro do Guarani. Que vinha numa fase muito boa, vem fazendo grandes defesas, mas é aquela história, né? Bola molhada, campo molhado, uma bola que veio alta do Alex Reinaldo e tá lá no placar 3-0 para a equipe do São Bernardo. Mozart Santos, você vai ter muito trabalho na virada desse primeiro pro segundo tempo. E vem mais São Bernardo. Vem a equipe do Tigre do ABC lá pela esquerda com Arthur Henrique. Domina, carrega na contramão, deixou com o Rafael Vaz, fez cruzamento, desviou, João Carlos caiu na direita com Barleta, devolveu para João Carlos, dominou, camisa 9, tá valendo, voltou para Matheus Regis, perna direita, bateu em cima da zaga. Voltou Rodrigo Souza, mandou a bomba, espalma, Tony! Parou. Para o jogo, marcado o impedimento no segundo lance. No passe do Barleta para o Rodrigo Souza, já estava marcado o impedimento do Daniel Paulo Zioli, mas chegou de novo os homens aí, Albertinho. O Barleta, dentro da grande área, pelo lado direito, ele achou o camisa número 9, né? O João Carlos, mais uma vez, livre, leve e solto. Aí não teve jeito, né? Ali o camisa número 8, né? O Rodrigo Souza, de novo, hein? Fora da grande área, ele bateu fino, bateu forte, a bola ia no ângulo, hein? Ali o goleirão Tony fez a defesa, mas não valia mais nada. Mas não troca pela falha que ele fez. A informação para Bebidas por Ti. 32 minutos deste primeiro tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023. Estamos na 9ª rodada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o placar da emoção é esse, hein? 1, 2, 3 para o São Bernardo. Gols marcados pelo Barleta, também pelo Matheus Regis e pelo Rodrigo Souza. 0 para o Guarani. Placar ao Vivo Futebol Interior informando que hoje tivemos jogos pela Liga dos Campeões. Liga dos Campeões da Europa. Hoje tivemos 2 partidas. O Borussia Dortmund venceu o Chelsea pelo placar de 1-0. E o Benfica bateu o Bruges da Bélgica pelo placar de 2-0. Mais tarde no Campeonato Paulista, Portuguesa e Ferroviária. Lucas de Souza. Acompanhando o Bugrão lá pela ponta esquerda, Jamerson foi pro chão, foi desarmado, sai na boa, Helder para a equipe do São Bernardo, deixa a parada no meio com Henrique Lordello, lançamento de perna canhota, buscando o Matheus Regis na ponta esquerda, chega a cobertura de Diogo Matheus domina, segura a bola, volta o lance com Tony numa noite infeliz, deixa a jogada na quarta zaga com Luciano Castan, recebe a marcação do Barleta, toque curto demais, chega na fogueira, o Wenderson foi pro chão, falta do Rodrigo Souza.
Falta do Rodrigo Souza, derrubado, camisa 23 do Guarani, jogo parado aí, Alberti. O Guarani com essa jogada apoiada, né? Quando a bola passa no E Tony, cartão né? pro Rodrigo Souza, Rodrigo Souza, ele que fez o terceiro gol, né? Ele que ganhou um presentaço do Tony. Ali ele pegou o Wenderson, ele pelo lado esquerdo, né? Uma dividida, o Wenderson só deu um toquinho, acabou tirando o jogador da jogada e ali chegou por baixo, né? O Rodrigo Souza acabou chutando mais jogador do que a bola. Cartão amarelo para o time do São Bernardo, cartão amarelo para o camisa número 8, Rodrigo Souza. A informação para a Prona Alimentos. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa. Pra cima, Guarani, pra cima. Vamos diminuir pelo menos nesse primeiro tempo. Bola lançada no corredor, Jamerson toca de cabeça, ela fica perdida e o Matheus Salustiano faz uma graça que a torcida manda essa bola lá na arquibancada. Lateral para o Guarani, já cobrado pelo Jamerson, fica a jogada com Wenderson pra Isaac, dominou, abriu na perna direita, lançamento no segundo pau buscando o Bruno José, sobe, Arthur Henrique tira, rebote e voltou com o Rafael Vaz, foi desarmado o Rafael Vaz para o Giovanni Augusto, no Giovanni Augusto deu o carrinho, conseguiu pegar a bola, mas ela se perdeu em linha de fundo, tiro de meta para a equipe do São Bernardo, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Wagner Ferreira, a torcida manda mensagem aqui, inclusive continue participando, muita mensagem chegando, participe da nossa enquete, vamos encerrar nossa enquete no intervalo. E perguntando, cadê o Guarani? O Guarani ainda não apareceu em campo nesse momento, presidente. É totalmente desarrumado, né? Eu nem diria que adianta mexer assim nominalmente. É um problema de organização do time, que não tem... Deu pane, né? Você pega o São Bernardo, ele sabe o que fazer, ele joga pela direita, joga pela esquerda, esse camisa aqui, o número 11, o número 7... O Barleta, que é o 11, e o Matheus Regis, que é o 7. Os caras estão fazendo, né, o que querem na defesa do Guarani, tanto com o Jamerson como com o Diogo Matheus. É mais um escanteio, acho que é o terceiro agora, né, que estão contabilizando pelo lado esquerdo, né, o presidente? Terceiro escanteio pro São Bernardo, nenhum pro Guarani. Terceiro escanteio pro São Bernardo, placar de 3-0, 35 já passados da primeira etapa. Vem pra cobrança ele, Alex Reinaldo, é o homem das bolas paradas, ele bate bem. Vem pra cobrança, Alex Reinaldo, atenção, defesa bugrina, sinal de alerta ligado, levantamento, bola fechada no primeiro pau, tira a defesa. Rebote vai sendo pela linha lateral, é novo arremesso pra equipe do São Bernardo. Fala, Alberti. E mandar um abraço, mandar um beijo no coração do Anderson Luiz Grigoleto, você conhece? Beijo, Grigoleto. Ah, esse é fera, hein? Esse é fera. Ele mandou assim, ó, São Bernardo tem um time bom, contra o Corinthians já jogou muito bem. Mostrou as credenciais do São Bernardo, que desce pela esquerda, Matheus Regis, ganhou a parada, lindo lance, soltou no meio da grande área, tira a defesa, rebote voltou com o Henrique Lordello, deixou curtinho com o Arthur Henrique, tira a defesa do Guarani, rebote volta com o Bruno José, que vai pro chão, falta nele, jogo parado, mas joga a bola esse tal de Matheus Regis, passou no meio de dois com tranquilidade, Alberti. Ele e o Arthur Henrique, né, fazendo ali o rabisco na frente dos jogadores do Guarani, 4 jogadores do Guarani em cima dele, não conseguiram marcar e passou como quis, parecia que os jogadores do Guarani simplesmente ignorou a marcação dos jogadores do Guarani. E o Guarani vai ter que mudar muito pro segundo tempo, viu, Lucas de Souza? Porque fazer 4 gols aí, faz tempo que eu não lembro o Guarani fazer 4 gols. Também não lembro não. Alô, Amaury Ribeiro, grande Amaury Ribeiro, lá em São Bernardo do Campo. Ronda Silva aqui também, mandando a mensagem. Muito obrigado, viu, galera? Continue participando, continue nos ajudando a fazer essa transmissão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Prone Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronealimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. E para você que nos acompanha, participe do nosso sorteio. Um sorteio de um corte de barba e cabelo lá na Alpha Barber Club, aqui no Cambuí. A melhor experiência em corte de cabelo para você, tá? Manda mensagem aí no nosso WhatsApp. Desceu o Bugrão com o Bruno José, abriu na perna esquerda, bateu em cima da marcação. Rebote e volta na intermediária, campo ofensivo, o Bugrão tenta jogar, o Guarani não conseguiu criar nada até agora, tentativa de passe pelo meio, tira a defesa do São Bernardo, e na sequência um lindo corte do Arthur Henrique em cima do Bruno José, ele faz a tabela curta com o Matheus Regis, manda pra frente, não tem ninguém de amarelo, só gente de verde. Aí é o seguinte, pra você participar do nosso sorteio, mande uma mensagem nesse WhatsApp aqui debaixo da tela, 989893526, com a seguinte frase: eu quero ganhar o corte de cabelo. Mandando essa mensagem para nós até o final da nossa jornada, antes do fim do jogo dos Canais Futebol Interior.
Eu vou fazer o sorteio aqui e o vencedor vai ganhar um corte de cabelo totalmente de graça lá na Alpha Barber Club, segunda, terça ou quarta-feira pra você agendar, beleza? Mais informações no nosso intervalo inteligente, porque vem Guarani pela ponta direita com Bruno José, tentou passe buscando o Matheus Barbosa, tira a defesa, a bola voltou com o Giovanni Augusto deixa de lado com o Diogo Matheus pra cima da marcação, linha lateral dos técnicos pelo lado direito, bem do lado aqui do Moser, ele encara a marcação do Matheus Guedes, lançou no corredor pra Matheus Barbosa, desarmado, chega Rafael Vaz, toma a posse da bola, carrega na contramão, tava marcado, toca pela linha de lado, na bola de segurança ele tocou pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de ataque, balança o esqueleto, Diogo Matheus deixa a jogada mais atrás com Giovanni Augusto de perna direita, faz a virada de jogo aqui do lado esquerdo do campo com Luciano Castan, de primeira jogada com Jamerson pra cima da marcação do Christian Barleta, ele volta a jogada com Luciano Castan busca alguém pra jogar, marcado demais o Guarani, tem que se movimentar, boa escapada pela ponta esquerda, Jamerson, linha de fundo, fez o cruzamento, fechou Bruno José de cabeça, espalma o goleiro Alex Alves, sensacional a defesa do goleiro do São Bernardo, numa boa escapada aí pela esquerda, Alberti. O Speedy Jamerson pelo lado esquerdo, né? Ele fez o cruzamento da grande área, esperando ali o Gênison, mas a bola passou por toda a extensão, ali na marca penal, apareceu ele. Bruno José, ele cabeceou firme, cabeceou forte, a bola tinha direção certa, mas estava lá ele, né? Alex Alves, o goleirão do São Bernardo, fez a defesa. Lembrando que é o terceiro jogo que o São Bernardo não toma gol. Que defesaça do goleirão do São Bernardo. A informação para a Ridger, comunicação integrada. Mais Guarani no campo de ataque, Matheus Barbosa lançou, tira a defesa, a bola subiu, desceu, quer na entrada da grande área, afasta do jeito que dá Rodrigo Souza, cai pela ponta direita, pressiona o Guarani, dá o carrinho por baixo, Bruno José divide com o Matheus Regis, posse de bola pro Bugre, lateral já cobrado, Diogo Matheus com o Giovanni Augusto, inverteu pro lado esquerdo, inverteu errado, tentou correr, o Barleta foi desarmado pelo Jamerson, volta o Guarani pro ataque, lançamento na canhota pra Isaac dominou, parou, penteou, voltou na ponta esquerda com Jamerson, vem cruzamento, bola pra área, subiu Gênison de cabeça, tira a defesa, voltou pra Matheus Barbosa, tentou bater de primeira, ela saiu sem direção à esquerda da meta, defendida por Alex Alves, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Wagner Ferreira, o Guarani finalmente criou uma situação real de gol. E mais essa, hein? Uma noite trágica para o Guarani, principalmente para o setor defensivo. E o goleiro ainda faz um milagre aí, das poucas jogadas, um cruzamento do Jamerson. E o Bruno cabeceou certinho, mas o goleiro foi buscar lá, deu um tapa com a mão direita, salvando aquele que seria, né, o primeiro gol do Guarani. Olha, no intervalo, o Moser vai ter muito trabalho, não só como organização do time, como também nominalmente. Eu acho que ele tem pelo menos 3 alterações a fazer. Que ele abra a mão de um volante, talvez o Matheus Barbosa, que não está bem no jogo de hoje, Genilson para sair também, e quem mais? Genilson, Matheus Barbosa, isso, para começar. E depois, no andamento do segundo tempo, tentar colocar o Neilton aí, o Nicolas Careca. O mínimo que ele pode fazer para amenizar esse prejuízo total aí. Trabalho de bola do Guarani no campo de defesa, Jamerson, volta o lance com o Luciano Castan, de perna esquerda ele despacha pra frente, faz o lançamento, achou por ali o Isaac pra Wenderson de primeira, boa bola pra Jamerson, tem espaço, encara a marcação do Alex Reinaldo, ele domina, para na frente do marcador, volta a jogada com Wenderson pela meia, ele tem Matheus Barbosa de primeira, volta o lance com Wenderson de primeira, gira a jogada na metade do campo com o Lucão abriu na ponta direita com o Diogo Matheus, linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo, volta a jogada com o Giovanni Augusto dominou, parou, virulou, penteou 2 em cima dele, voltou com o Diogo Matheus, adiantou pra ninguém, posse de bola de graça para a equipe do São Bernardo no campo de defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré, loja 1 ao lado do Posto Filhinho, loja 2 no Bandeirante. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E a galera continua mandando mensagem aqui, o Severino Francisco da Silva manda, boa noite, parece que o Guarani desaprendeu de jogar, não é possível. E o Diego Santos Anselmo aqui lá dos Diques manda, viu, Albert, tem como colocar o Bruno Mendes já pra jogar? Não tem, né? O Bruno Mendes tá sem ritmo de jogo, né? Ele já tá no bid, né, Lucas de Souza? Já está bidado, mas ainda não pode jogar por conta... não foi inscrito a tempo também. Exatamente. Né? E assim, ó, e aqui no Facebook, né, o Rafael César tirando aquela onda, o Clairton Andrade, né?
o Alexandre Rodrigo. E segura aí, ó, o Bugrão pela ponta esquerda, Giovanni Augusto, 1 pra lá, 2 pra cá, fez o cruzamento, Genisson fez de cabeça, gaveta! Gol! É do Bugrão! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Genisson, camisa 9 a dele. Jogada boa do Giovanni Augusto pela ponta esquerda. É isso, Guarani. Entramos no jogo, Guarani. Cruzamento lá no segundo pau. Genisson aproveitou seu tamanho, aproveitou toda a sua envergadura. De cabeça, de cuca legal. Tocou na entrada da pequena área. O goleirão Alex Alves se esticou todo, mas a bola morreu na bochecha da rede, morreu no fundo do barbante. Genisson, camisa número 9, a bola na rede. É bola na rede. Caiu na rede, é gol do Guarani no Brinco de Ouro. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Guarani 1, São Bernardo 3. É goleirão Alex Alves, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante. Gol para inflamar, gol para inflamar a torcida do Guarani no estádio Brinco de Ouro e também em todo o Brasil. Jogada pela esquerda, Speedy Jamerson com Giovanni Augusto. Giovanni Augusto dentro da grande área, pelo lado esquerdo, fez o cruzamento no segundo pau. Sabe quem estava lá? Ele, livre, leve e solto. Escapou da marcação do São Bernardo, a zaga do São Bernardo, que só ficaram olhando a bola e esqueceram dele. Genigol, o nosso camisa do 9, Genisson. Ele subiu mais que a defesa. Ele pulou, ele deu um peixinho e mandou a bola para o fundo da rede, pelo lado esquerdo do goleirão Alex Alves, que até pulou, mas nada pode fazer. Agora São Bernardo 3, Guarani 1, quando a arbitragem dá 5 minutos de acréscimo. E vem São Bernardo pro campo de ataque, João Carlos ajeitou a parada, Henrique Lordello bateu, tem desvio, gaveta! Parou. Gol do São Bernardo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, acredite se quiser, Henrique Lordello, camisa 10 é a dele. Mal o Guarani fez o gol de honra para entrar no jogo, para buscar a recuperação. Henrique Lordello, de longe, na entrada da grande área, mandou pro gol, a bola desviou na defesa, matou o goleirão Tony, que pulou e nada pôde fazer. Henrique Lordello, camisa número 10, é bola na rede, caiu na rede, é gol do São Bernardo. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, ó, 4 para o São Bernardo, 1 para o Guarani. Tony, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E aí, Albert Cavalcante, na intimidade do lance, o detalhe é só seu. Inacreditável o clube, é isso que eu posso dizer para o torcedor do Guarani. O Guarani acabou de fazer o gol, a saída do São Bernardo, a bola trabalhada de um lado e do outro, a bola sobrou para ele, né, pro João Carlos. Ele fez a proteção e viu ele, né, o Lordello, o Henrique Lordello de fora da área. Ele pegou, né, já veio na corrida e acabou batendo rasteiro, é verdade. A bola pegou no Lucão, no camisa número 3 do Lucão, e acabou ganhando a altura. Adivinhe só o que aconteceu. A bola encobriu o goleirão Tony, que pulou e nada pôde fazer nada. A bola foi morrer na gaveta. Simplesmente assim, Lucas de Souza. Por incrível que pareça, o São Bernardo vai vencendo o primeiro tempo por 4-1, Lucas de Souza. 4-1. A informação para Jump Sports. Wagner Ferreira, eu ia chamar você para comentar o gol do Genisson, mas o Henrique Lordello acabou com a festa, 4-1 pros homens. Eu nunca vi uma jornada tão negativa do Guarani ou qualquer outro time, jogando em casa, né, primeiro tempo, tomando de 4-1, e com um time que não merecia isso. O time do Guarani não é tão ruim a ponto de estar merecendo perder por 4-1. Agora, a noite é incrível, o que está acontecendo, tudo dando certo pro São Bernardo, que, dicas de passagem, é um bom time, não vamos negar. Agora, não era pro Guarani estar tomando de 4, impressionante. Custou para fazer o golzinho de honra,
dá uma saída de bola e me toma o quarto. Uma noite infeliz para ser esquecida essa noite do Guarani, pelo menos no primeiro tempo. Jogada aqui pela ponta direita, vai pro chão, Giovanni Augusto, falta em cima dele, jogo parado, falta marcada, falta para a equipe do Guarani na intermediária, campo de ataque do Bugrão, próximo à metade do campo, próximo ao círculo central do gramado. Vem para a cobrança Giovanni Augusto, olha para dentro da grande área, os dois zagueirões foram para lá, hein? Vai mandar essa bola lá dentro do tumulto, Giovanni Augusto. Vai pintar chuveirinho na área, tá armada a confusão dentro da defesa do São Bernardo. Giovanni Augusto fatiou, lançou essa bola lá no segundo pau, subiu de cabeça no cão, a bola passa por ele. O árbitro nem vai dar o toque de mão, vai seguir a jogada, segue a sequência do lance, manda pra frente Alex Reinaldo. A bola subiu, desceu, cai no campo de defesa da equipe do Guarani, a lateral de graça para a equipe do Bugre, lateral pelo lado esquerdo do campo de defesa. Ô, Lucas, fala, Alberti. O Mozart Santos sempre, né, nas suas entrevistas ele diz, né, que o time dele é um time que toma poucos gols, né? Ele tomou 3 gols contra o Botafogo, Guarani, né? Foi 3-2 e agora vai levando aí 4 no primeiro tempo, Lucas de Souza. 4 no primeiro tempo. Noite infeliz, uma noite muito complicada do Guarani, pelo menos nesse primeiro tempo. E desce lá pela direita com o Diogo Matheus, vai pro chão, o árbitro manda seguir, dá posse de bola pra equipe do São Bernardo. E um compartimento que vinha se comportando bem no time do Guarani. Você, olhando do Tony até o Jamerson, não tinha que mexer. Pô, e hoje toma 4. É uma daquelas noites, como a gente tá falando aqui, né? Pra ser esquecida, né? Tá tudo dando certo pro São Bernardo. 2 lances em menos de 10 minutos, já 2-0 pro São Bernardo. Bola que bate e volta pro jogador do São Bernardo. E quando o Guarani consegue o seu gol, o São Bernardo na sequência faz o 4. E aí joga um balde de água fria nas pretensões do Bugre. Neste primeiro tempo que termina, trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, Guilherme Nunes de Santana. Final de primeira etapa, 4 para o São Bernardo, 1 para a equipe do Guarani. E vem aí o intervalo Inteligente FI. Intervalo Inteligente FI rodando com destaque dele, Albert Cavalcante. O destaque deste primeiro tempo por enquanto. 4-1 para o São Bernardo, Albert. O sonho vai virando pesadelo, né? O Guarani em busca da sua terceira vitória consecutiva, né, no campeonato, pensando lógico, nas suas pretensões para conseguir a classificação e também, né, pensando em fazer os 12 pontos, que é o número mágico para acabar o campeonato. Na Série A1, o Guarani vai sendo surpreendido, vai sendo goleado por 4-1. Isso mesmo, torcedor bugrino. O Guarani vai perdendo por 4-1 no primeiro tempo e o Guarani precisa mudar pensando no segundo tempo. O destaque para a partida até agora nesse primeiro tempo é o gol do Gênison, né? O Gênison que fazia tempo que não fazia gol, todo mundo pedindo o gol do Gênison, pegando o pé dele, ele mandou aí, fez o gol de honra do primeiro tempo, Lucas de Souza. Wagner Ferreira, 4 para o São Bernardo, 1 para o Guarani. Em situações como essa, né? Eu menos, né? Você acompanha futebol há muito mais tempo, a gente sabe que futebol é futebol e vice-versa. Vamos ouvir o Giovanni Augusto. O tempo do Guarani até agora, né? Vamos ouvir. Acredito que, se a gente for analisar com calma o primeiro tempo, não acho certo a gente ter tomado 4 gols, né? Acredito que esse está sendo um primeiro tempo muito atípico, onde praticamente todas as jogadas do São Bernardo deram certo, mas acredito que se tem algum detalhe que a gente possa melhorar, eu acho que é a nossa competição. A gente tem que ser mais competitivo dentro do jogo. Acredito que esse detalhe está fazendo um pouco mais de diferença para a equipe do São Bernardo. Acho que fora isso a gente está fazendo até um bom jogo. Diante das circunstâncias, nosso time é um time mais leve, um time mais de toque de bola, o gramado não está ajudando, mas a gente sabia que seria desse jeito, então a gente tem que superar essa adversidade do gramado e voltar para o segundo tempo com mais atenção e competir um pouquinho mais. Tá aí a fala do Giovanni dizendo, né, que o time é leve, precisa tocar bola e tal, coisa e tal, mas dentro de casa é inadmissível um placar como esse, né, presidente? Quem sai vencendo comemora, quem sai perdendo justifica, né? Gramado ruim, tá ruim pros dois, o São Bernardo é visitante, então se dá bem na casa do vizinho e do visitante, entendeu como é que é o negócio? Então, mas o Guarani realmente uma noite irreconhecível, jogadores como que vinham sendo destaque no time, o Tony tomando pelo menos 2 gols por conta dele, os laterais. O segundo e o quarto gol, e o terceiro, né? O segundo e o terceiro na conta do Tony. Os 2 laterais, né? O Diogo não passou do meio de campo. Não passou uma vez só e para cobrar lateral. E quem tá descendo é o Jamerson pelo lado lá, e o Guarani só depende dele para fazer alguma jogada. Tanto é verdade que fez um único gol com uma jogada desse tipo aí. Tem que insistir mais nesse tipo de jogada, não só pela esquerda como pela direita também. Então o Mozart tem que soltar o time, tá perdendo de 4. E ele, no começo, antes do jogo começar, ele falou assim: nós vamos nos expor um pouco.
Pô, não deu pra entender essa colocação do se expôs, Então, jogando dentro de casa. só um pouquinho só, se expôs um pouquinho só, tomou 4, como diz Giovanni Augusto, né, que o detalhe foi bola na rede, 4 vezes chegaram, fizeram 4 vezes o gol, e esse é o detalhe do futebol, né, presidente? Vamos ver se o Mozart escolhe agora pelo menos 2 jogadores aí pra tentar reverter essa situação. Um deles é o Matheus Barbosa, que não tá bem, eu tiraria o Matheus. O Wenderson também não apareceu muito, qualquer um dos dois que ele tirar ali, eu acho que vai ficar de bom tamanho. Aí aparece o Vilela, né, presidente? Aí não adianta, né? E a gente olhar pro banco, né? Quem que o Mozart pode colocar? Pelo menos nessa... Bruninho. Bruninho, né? Tirar o Wenderson pra colocar o Bruninho. NC11. O Nicolas Careca. Enfim, o Rafael, tem o Neilton também. Neilton, o campo tá pesado pra ele, né? Ali é pancada ali. Mas o campo tá pesado, mas tem 2 jogadores na beirada do São Bernardo que estão arrebentando com o jogo, que é o Barleta e o Matheus Regis, que são jogadores com características parecidas da do Neilton, que é de velocidade. Sim, mas o Neilton ele volta, né, no período de inatividade, ele vai colocando aos poucos, então o problema é você pensando na sequência da temporada, eu não colocaria o Neilton. Agora o Rafael, sangue novo, moleque novo, esse tem que entrar. Esse tem que entrar no segundo tempo, no lugar do Wenderson, né? O Wenderson, a gente falou dele, dessa ausência do Richard Rios, que o Guarani tá sentindo, porque a bola para chegar no Giovanni Augusto, ela tem que passar da defesa, e quem faz esse trabalho de chegada no Giovanni Augusto é o Richard Rios, ele que dá fluidez, ele consegue segurar, prender, né, dar passe, né, um passe ofensivo. O Wenderson simplesmente domina, gira de lado e toca. Até se o Isaac for substituído, não será surpresa também. Apagado no jogo hoje também. Apagado também. O Richard Rios, como nós dissemos antes do presidente chegar, né, que se o Wenderson fizesse, né, o papel de pegar a bola lá atrás e entregasse nos pés de quem conhece, né, ficaria mais fácil pro Guarani, mas ele não tá conseguindo armar e nem marcar, tanto que estão sambando na zaga do Guarani. E Lucas de Souza, eu tenho aqui as mensagens, posso passar? Claro, à vontade, fica à vontade. Né, mandar um abraço aqui pra Ângela Maria, né, o Ivan Oliveira, a turma aqui quase cascando, falou a Marinha, hein? A Jéssica Rodrigues, né, o Fábio Fernandes, o Ivan Oliveira, que jogão, kkkk, a cara de vocês comentando o jogo tá ao máximo. Ao Ivan Oliveira, a culpa é do gramado, lembrando que o campo é o mesmo para os 2 times, como diz o presidente, né? O Luciano Automóveis, manda um abraço Luciano, pra ele, né? Muito mal armado o time, põe na conta do Mozart. E a Jéssica Rodrigues, ela manda assim, abre aspas, fica Mozart. Fecha aspas. Fecha aspas. Muito bem, deixa eu falar do sorteio, pra você que está nos acompanhando, tá vendo esse WhatsApp aqui embaixo, ó? 989893526. 989893526. Manda uma mensagem dizendo assim, ó, eu quero ganhar o corte de cabelo. Por quê? Porque o corte de cabelo gratuito é um patrocínio da Alpha Barber Club, a melhor experiência em corte de cabelo de Campinas. Um grande abraço lá pro Gustavo, pro Leandro, pro André, pro Luiz André e pro Rodrigo da Alpha Barber Club. Então você mandando essa mensagem pelo WhatsApp aqui dos canais de futebol interior, 989893526, você vai estar concorrendo, né, a um corte de cabelo e barba gratuito a serem usados na segunda, terça ou quarta-feira com agendamento antecipado, tá legal? Então manda pra nós a mensagem no WhatsApp com essa mensagem, eu quero ganhar o corte de cabelo da Alpha Barber Club. Mandou a mensagem, já vai estar concorrendo ao nosso sorteio. Falar aqui também que toda segunda-feira, às 21 horas, na Rede Conecta de televisão, você tem um encontro marcado com o Conecta Esporte Futebol Interior. Programa apresentado pelo Guina Paiva, com a presença de Deraldo Poi, Dr. Arthur Eugênio Matias aqui dos canais Futebol Interior também participando. Falando do futebol do interior, vem aí a segunda divisão paulista, né? Segundona Paulista, Sub-23, e também o que de melhor acontece no futebol ao redor do mundo. Toda segunda-feira, às 21 horas, no canal Conecta Esporte. Você acompanha também pela Rede Conecta no YouTube, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. Vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente continua aqui o nosso intervalo inteligente dos canais Futebol Interior, repercutindo por enquanto a goleada que o Guarani vem sofrendo em casa para o São Bernardo pelo placar de 4-1. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Gosta, e aqui nos canais Futebol Interior, eu tô feliz na vida! Por enquanto, no Brinco de Ouro da Princesa, 4 para o São Bernardo, 1 para o Guarani. A gente sempre pede o destaque do Guarani no primeiro tempo, né? Mas mediante a circunstância, difícil achar um destaque no Guarani nessa primeira etapa, né, presidente? Tô dando uma olhada aqui na escalação, vai ficar com quem? Com o Giovanni Augusto. Pelo menos procurou alguma coisa. O Gênison não pode ser? Fez o gol. O autor intelectual do gol foi o Giovanni. Foi o Giovanni Augusto. Acho que ficaria por aí. Agora tem que meter sangue novo aí nesse segundo tempo. Uma correria para cima do São Bernardo, que é um bom time. Parabéns pro Márcio Zanardi. É um time muito inteiro, bem treinado. Quando os caras pegam uma bola na lateral, já sabe o que fazer. Joga na paralela lá pro lado pro Christian, joga com a 11, mas pelo lado direito. O cara que pega aqui pelo lado esquerdo já joga paralela também pro Matheus Rezes, que joga aqui pelo lado esquerdo. Então confundiu totalmente o time do Guarani. Então mérito pro São Bernardo, não há o que discutir. Campo ruim pros dois. E o São Bernardo está aprovando porque faz aí a segunda melhor campanha nesse campeonato paulista. Guarani reconhecível, eu acho que foi surpreendido pela maneira como veio o São Bernardo, jogando quando eles atacam, veio com 5-6 para cima. E numericamente eles ficam superior ao Guarani, ficam com menos marcadores. Então a confusão foi incrível na defesa do Guarani.
preocupar ainda mais a má jornada do goleiro Tony, que pelo menos 2 gols na conta dele, e também do lateral Jamerson. Vamos ver os gols como é que foram, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, 1-0, Barleta, aquela bola que foi... Bola do Giovanni Augusto, foi sair jogando, né? Bateu em alguém lá, sobrou para esse Barleta aí, com bom jogador, categoria de perna esquerda. Batida de quem sabe, né? Até na época a gente isentou de culpa o Tony. Mas 11 minutos, 4 minutos depois, o Matheus Regis, né? O Tony e o Jamerson, bola de escanteio. O Tony saiu para a bola, não pegou. No segundo pau estava o Jamerson dando combate pro cara que fez o gol, pro Matheus Regis. Ele virou. O Matheus ameaçou chutar e virou as costas. Não pode acontecer isso. Aí o segundo gol do São Bernardo. O terceiro, um peru do Tony, né? Aquela bola era dele. Ele deixou cair. O João Paulo, que estava por perto, deu um toquinho por baixo, limpo na jogada. O Rodrigo Souza pegou a sobra e rolou pro gol vazio. Então, 3-0. Aí vem o gol do Guarani, que a jogada do Giovanni Augusto ali pelo lado esquerdo. Aliás, uma bela jogada do Giovanni. Por isso que eu destaquei como um dos melhores do Guarani. Fez o cruzamento e o Gênison fez a parte dele que fez o gol. Mas o que deu para comemorar? 2 minutos depois, o Lordelo de fora da área. Olha, o goleiro tava na jogada. Se não bate no... Se não desvia essa bola no Lucão, né? E quem que desviou? No Lucão? Foi o Albert? Foi o Lucão, né, Albert? Foi no Lucão, camisa número 3. A bola ia o goleiro foi pra direção da bola, mas quando bateu no Lucão, subiu. Aí traiu o goleiro. Nessa eu também vou isentar de culpa. Então, 2 falhas do goleiro, falha do Jamerson, sistema defensivo do Guarani totalmente irreconhecível. E eu quero ver o que é que o Mozart vai aprontar para o segundo tempo. Tem que meter sangue novo aí, pelo menos 2 alterações no time. Pois é, alterações que nós já discutimos aqui no início desse intervalo inteligente. Quem sabe a entrada do Nicolas Careca, até mesmo do Rafael, para a saída do Wenderson e também do Isaac, que não começaram bem a partida. Ô, Lucas. Fala, Albert. Parciais, né, no Facebook da nossa enquete, né? O Guarani com 38% de vitória, empate 9%, o São Bernardo 53%. Vai trazer. Ele vai trazer. Eu pedi e o Mozart Santos me ouviu. Está no aquecimento prontinho para entrar eles, hein? NC11 ou Nicolas Careca, camisa número 11, e o meu querido Ivan Alvarenga. Opa, o nosso querido Ivan Alvarinho. Só posso entender que ele tá querendo, não tá querendo tomar goleada. Pois é. Muito bem, Diogo Matheus saindo para a entrada do Alvarinho, Albert Cavalcante. É isso mesmo, entrou camisa número 14, Ivan Alvarinho, no lugar do camisa número 13, Diogo Matheus. E foi embora. Quem foi embora ali? Do Nico. Vou ver quem foi embora. Perfeito. Pelo jeito aqui, não foi o jeito. Saiu, vamos ver quem saiu. Parece que foi o Isaac, tá? Não, o Isaac continua em campo, eu não tô vendo mais o Wenderson. Isso aí ele vai. Não tô vendo mais o Wenderson. Ele vai jogar no 3-5-2. Talvez tenha saído o Wenderson para a entrada do Nicolas Careca. No São Bernardo ninguém mudou, né, Albert? Exatamente, vai mudar pra quê? Muito bem. Vai rolar o melão no segundo tempo. Guarani do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Trila o apito árbitro. Tá rolando, tá valendo. Começa o segundo tempo no brinco. Lucas de Souza. Acompanhando por enquanto São Bernardo 4, Guarani 1. Pra cima, Guarani. Tem todo um segundo tempo pra tentar diminuir essa vantagem, entrar no jogo de novo. Vem comigo, Nação Bugrina. Vem comigo, torcedor brasileiro do Iapoque ao Chuí. Futebol é aqui nos canais Futebol Interior. E a informação, hein? A saída foi do Wenderson mesmo, viu, Albert? Então camisa número 23. O Wenderson foi embora, camisa número 23. E entrou o nosso querido NC11, ou conhecido também como Nicolas Careca. A informação para Store Colchões. Técnico mexeu lá, comentarista falou aqui. Fala, Wagner Ferreira. Com relação ao Wenderson, era esperado. A gente comentava aqui que tinha que abrir mão de um dos volantes. Olha e o Rodrigo Souza limpou, perna esquerda, bateu para fora do gol! Para fora do gol! Uma bola no campo de ataque do São Bernardo. Rodrigo Souza passou pelo Matheus Barbosa como quis. Armou na perna esquerda, mandou pro gol. Ela passou tirando tinta do travessão do Tony. Era o 5º gol do São Bernardo, Alberti. Então, né, jogada pelo lado esquerdo, ali o camisa número 8, né, o Rodrigo Souza, ele passou primeiramente pelo Isaac. O Isaac não quis fazer a falta dentro da grande área, seria pênalti. O Matheus Barbosa veio seco, tomou a bola entre as canetas e ali veio a zaga, né, ali veio o Luciano Castan para dar o bote. Ele tomou o corte e bateu com a perna esquerda. A bola passou assim, ó, lambendo o travessão do goleiro Tony, quase. Torcedor Bugrino, no 5º gol.
É brincadeira, né, Lucas de Souza? É, rapaz, a coisa tá ficando feia, tá pior do que tava, presidente. Porque, veja bem, com o Nicolas no campo, agora a opção de um cabeceio a mais lá, realmente tem razão o treinador. Agora, Diogo Matheus, ele coloca o Alvarinho vai fazer o que melhor que o Diogo Matheus vinha fazendo? Nada, a não ser que reforce o sistema defensivo para não tomar o 5º gol, o 6º, para tomar mas saindo desse jeito aí, sem competir, né, que foi o que o Giovanni Augusto falou no intervalo. Matheus Barbosa não pode tomar uma caneta dentro da área, né? Pelo amor de Deus, tem que entrar pra competir, pra poder tirar essa bola. E vem Guarani, vem pela ponta esquerda com o Jamerson, botou na frente, encara a marcação do Barleta, chega a cobertura do Alex Reinaldo, que sentiu algum toque no rosto. Jogadores do São Bernardo reclamando ali com o árbitro e tá expulso o Jamerson. Nada que tá ruim que não possa piorar, né? Impressionante. Inacreditável o que acontece no Brinco de Ouro. Jogada do Genison pelo lado esquerdo. Ele forçou a barra para cima do Christian Barleta, que tomou ali a posse da bola. Veio na sequência o Alex Reinaldo e o Genison deixou o braço esquerdo no rosto do ala direito do São Bernardo. Tá expulso o Genison, toma o 2º cartão amarelo, Alberti. Olhando aqui um lance um pouquinho mais, né, pausado, pra mim não foi pra tanto, tá? Mas ali, o Alex Reinaldo, né, ele foi um belo ator, né, trabalha em alguma novela, né? Primeiramente o Speedy Jamerson, pelo lado esquerdo, ele deu um toque por cima, né, tentou ganhar no corpo do camisa número 11, o Christian Barleta, e acabou perdendo a bola. Ali veio o camisa número 2, né, o Alex Reinaldo foi pra cima dele, e o Speedy Jamerson, pra tentar desvencilhar da marcação, acabou erguendo um pouco o braço, é verdade, mas a bola não, o braço não assim forte no jogador do São Bernardo. O juizão não quis nem saber, né? O Alex Reinaldo pulou, deitou no chão, rolou, tomou o 2º cartão amarelo de Jamerson expulso. 3 minutos, 2º tempo, Guarani com 10 jogadores, Lucas de Souza. Guarani com 10 jogadores, Wagner Ferreira, expulsão do Jamerson. O árbitro fez um sinal ali de estar ouvindo a cabine do VAR, mas já tomou a decisão, né? Provavelmente sim, o Jamerson tá saindo de cabeça baixa. Vai desfalcar o Guarani na próxima partida contra a Ferroviária em Araraquara. E tá expulso o Jamerson. Se o técnico matou uma jogada pelo lado direito, tirando o Diogo Matheus, que bem ou mal é um de ofício, né? Ele perde agora a opção pelo lado esquerdo. Vamos ver se ele mas não tem o que falar do Guarani na noite de hoje, né? Como você disse, né? Nada que tá pior. Nada ruim, que tá ruim que não possa piorar, né? Canais, futebol interior. Aqui nós vestimos a camisa. Broni Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse bronialimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovos Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Jogo parado, falta marcada pro Guarani pela direita, campo de ataque já cobrada pelo Giovanni Augusto. Ele deixa com Matheus Barbosa para Alvarinho de primeira com Giovanni Augusto, domina, sai da direita, vem pro centro, encara a marcação do Matheus Regis, volta o lance com Alvarinho domina, olha pra frente, busca alguém pra jogar, não tem com quem jogar na frente, volta o lance com Luciano Castan na metade do campo. Luciano Castan fatia de perna esquerda, acha Bruno José lá pela ponta direita, lança essa bola com Giovanni Augusto, tabela com Bruno José, bota na frente, encara a marcação do Lordelo, fez o cruzamento, bola perigosa, sai do gol, Alex Alves tira, voltou pra Nicolas Careca, rolou no meio da grande área, sobrou lá dentro o Matheus Barbosa, bateu, a bola explode em cima da zaga, vai fora, escanteio. Deu toque de mão, a arbitragem jogou parado, mas desceu com perigo a equipe do Guarani, Alberti. O Guarani vai tentando na base da pressão, né, ali tentando diminuir o placar após a expulsão do Jamerson, ali o bate, né, o cruzamento da grande área, ali o camisa número 29, né, o Isaac dentro da grande área, ele foi tentar fazer o domínio, que a bola veio alta, Careca, ele acabou ajeitando com o bração, né? Ergueu. Lembrando, né, que ali a marca, até a marca da manga, não é marcado a mão. Mas a bola passou, pegou mesmo no braço. Falta marcada e falta, né, tiro livre indireto para o time de São Bernardo. Quando mostrou a falta boba nos 2 cartões amarelos que o Jamerson. Que bobagem, né? Faltou cérebro pro Speedy Jamerson. Pois é, rapaz, expulsão de besteira. E vem de novo São Bernardo. Bola no comando de ataque pro Barleta. Sai do gol, Tony. Faz a defesa. Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Bola aberta na ponta esquerda, vem Guarani pro campo de ataque, vem com o Isaac deixa a jogada com o Nicolas Careca de perna direita, volta o lance no campo de defesa, domina a parada, Lucão deixa de lado com o Giovanni Augusto faz o lançamento no comando buscando o Bruno José, tira a defesa, voltou pra Genilson, dominou, rodopiou de perna esquerda, tentou passe, a bola vai no peito de Matheus Salustiano e que carrega e puxa a velocidade, bola aberta na ponta direita com Barleta, ele é perigoso, Christian Barleta apostou corrida, engatou a primeira, segunda marcha, tentou cruzar rasteiro dentro da grande área, a bola bate no Nicolas Careca, voltou para Christian Barleta na linha de fundo, acompanhado de perto pelo Nicolas Careca, ainda Christian Barleta tentou toque no comando, buscando o Matheus Regis, tira a defesa do Guarani, rebote e volta pela ponta esquerda, campo de defesa com Isaac 2 em cima dele, ficou difícil, ele consegue sair jogando, saiu na boa com o Nicolas Careca, chegou o ladrão em cima dele, Alex Reinaldo derruba o NC11, falta marcada, jogo parado, falta em cima do Nicolas Careca aí, Alberti. O Guarani tentando, né, sair do campo de defesa com a jogada apoiada, ali está ele, né, o Nicolas Careca, tomou a pancada por baixo do Alex Reinaldo, ali o Nicolas Careca fez o rabisco, ele queria buscar o contra-ataque, porém, entretanto, falta marcada, quando vai mudar também o time do São Bernardo, tô com São Bento na cabeça, hein, São Bernardo, vai embora o camisa número 8, Rodrigo Souza, ele que fez aquele gol Mandrake, né, que o Tony ajudou, e vai entrando o camisa número 15, o Johnny Douglas, um meio-campista, hein, o presidente, ele quer povoar o meio-campo e sufocar mesmo o Guarani. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, a entrada do Johnny Douglas no lugar do Rodrigo Souza, presidente. A gente não tem assim a noção exata da motivação da alteração, porque esse Rodrigo Souza, logo no comecinho do segundo tempo, não foi ele que chutou aquela bola? Exatamente. Foi. Quase faz o quinto gol. Sim. Então, alteração, não sei se por cansaço, por precaução. Talvez por cansaço, né? Deu pra ver, ele tava meio que repuxando a perna aqui. Ou então, tava meio cansado. Eles entendendo que o placar tá definido, né? Vamos botar meio campista aí pra dar uma melhorada nesse meio campo. Vamos conservar os meninos, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Placar de 4-1 para a equipe do São Bernardo em cima do Guarani, em pleno brinco de ouro da princesa. Alguns resultados desta quarta-feira: o Ceilândia empatou com Brasília pelo Campeonato Brasiliense em 3-3 e o Gama vai vencendo o Santa Maria pelo placar de 1-0. Placar esse que você pode acompanhar no melhor e maior placar ao vivo da internet, lá no portal Futebol Interior. Placar de todos os campeonatos regionais no Brasil e no mundo. No Iapoca ao Chuí, futebol é aqui nos canais Futebol Interior. Sai jogando São Bernardo no campo de defesa, domina a parada, Rafael Vaz inverte a página, vira a folha aqui do lado direito do campo de defesa com o Helder. Ele faz o recuo de bola com Alex Alves, que despacha e manda pra frente. A bola subiu, desceu, cai pela ponta direita, passa pelo Balerta, bate no peito do Luciano Castanho e cai com o Nicolas Careca, que consegue ajeitar a pelota, deixou com o Isaac, recua a gorduchinha com o Matheus Barbosa, lançamento no comando pra Bruno José, dominou, bateu de perna esquerda, travado pelo Rafael Vaz. A bola bateu na rede pelo lado de fora, mas estava marcado o impedimento aí, Albertinho. Mais uma vez, o lançamento veio lá de trás, né, no meio campo ali, o Bruno José, né, entre a zaga do São Bernardo, ele dominou pelo lado esquerdo, dominou bonito, hein, matou ela no peito, bateu com a perna esquerda, a bola acabou, é verdade, pegando a zaga do São Bernardo, mas já era mais uma vez debaixo da saia, marcado o impedimento. A informação para Ovo Satoshi. Passados 10 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo, você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, é a 9ª rodada, estamos no Brinco de Ouro da Princesa e o placar da emoção tá assim, 4 para o São Bernardo, 1 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando a Copa Alagoana. O Miguelense venceu o Coruripe, perdeu para o Coruripe pelo placar de 2-0 e neste momento jogam Muricy e Sport Nova Cruz. O Muricy vence pelo placar de 2-0. No Campeonato Paulista, a bola já rola, temos 15 minutos da primeira etapa no Canindé. Portuguesa 0, Ferroviária também 0. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz na vida. 11 minutos da segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Bem, o São Bernardo agora administra a vantagem, né? Tranquilamente, recua um pouquinho, né? Tira o pé um pouquinho do acelerador. E o Guarani agora com esse recuo, mesmo com um homem a menos, tá em cima tentando criar alguma coisa por ali. Eu acho que precisa mexer em mais alguma coisa aí, tocar um sangue novo nesse time do Guarani. Tem uns boi cansados aí que poderia realmente alterar o panorama do jogo. E já criou alguma chance, né? Essa última bola que lançaram aí pro Bruno José, matou e chutou, seria um escanteio, mas deram impedimento. Então, olha, tem chance o Guarani de diminuir. Agora, se vai conseguir fazer 3 para pelo menos empatar, aí
é uma outra história. Alô, Gustavo Carvalho, Marcos Fidalgo, grande Marquinhos aqui conosco, seu Zé, Sports Live, Oswaldo Teodoro da Silva, muita gente mandando mensagem. Queremos te agradecer pela grande audiência. Galera, muito obrigado pelo carinho da audiência. Continue participando, mandando a sua mensagem. Seja o nosso comentarista interativo nas redes sociais. Vem o São Bernardo lá pela esquerda, domina a parada Arthur Henrique, carrega na contramão, marcado pelo Bruno José. Tem o apoio do Matheus Guedes, ele tentou o passe pro camisa 7, chega Bruno José, fecha a porta para ele, manda pela linha de lado. Fala, Albert. E as mensagens, né? O Fábio Fernandes, Renato Bueno, não perca o segundo tempo por nada. Né? O Ivan Oliveira, o tio e a tia... tio Antônio e tia Adriana. Que Olá, beleza, hein? O que tá acontecendo? Cheguei agora e tá esse placar. Curtir o segundo tempo aqui de BH e torcer pelo empate pelo menos. E o Luciano Automóveis vai colocar o Nicolas Careca e Alvarinho e Ali Pietra. Pra cima, São Bernardo. E vem São Bernardo, bola pela ponta direita com o Alex Reinaldo, tocou pela meiga, domina a parada ali o camisa número 15 que acabou de entrar, Johnny Douglas, ele volta a jogada no campo intermediário, volta a jogada com Helder, rebobina a fita, recalcula a rota até Matheus Salustiano, abre na linha esquerda com Rafael Vaz, camisa número 5 dos caras, chega na metade do campo, de perna direita, inverte a página, vira a folha, vira do lado direito, domina a parada Helder domina, passa a metade do campo, invade a linha territorial, Bugrina, deixou com Christian Barleta, dominou no comando, 3 em cima dele, aí ele fez a proteção, volta a jogada com Alex Reinaldo pra Helder, lançou pelo meio, ela passou pelo Henrique Lordello, volta pro Guarani, que puxa a velocidade, vem com o Giovanni Augusto, tentou tocar de lado, a bola bateu em cima da Arthur Henrique, sobrou pela esquerda com o Matheus Guedes, Alvarinho tomou e puxa a jogada pro Guarani, Alvarinho na meia direita com o Bruno José, fez o cruzamento, bola fechada, tira a defesa, tira Matheus Salustiano, rebote voltou com o Rafael Vaz, que domina tranquilamente, tira o Alvarinho da jogada e afasta o perigo, a bola volta na metade do campo, tentou rebater, Matheus Barbosa, ela ficou com o Giovanni Augusto, que rebobina a fita, volta tudo no campo de defesa com Tony. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi, a sua vida mais saudável. Lucas, foi isso mesmo que eu vi, não sei, se eu estou com o problema na vista, vocês podem até me corrigir, mas eu vi o Vilela e o Mike, é isso mesmo? É, rapaz. Pronto para entrar? Vilela e Mike, vem isso, aí. E pelo lado do São Bernardo, camisa 17, né? O Fernando Neto. Que ele é meia/volante. E é bom jogador, hein? Exatamente. É bom jogador. Vamos ver quem vai entrar, quem vai sair. E escapada do Guarani pela canhota com Genison dominou 2 em cima dele, chega a marcação de Alex Reinaldo, toca pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani, pelo lado esquerdo, campo de ataque, linha lateral dos técnicos, bem do ladinho aqui do Márcio Zanardi, no momento que vai sair o Henrique Lordello. Henrique Lordello sai do campo para a entrada do Fernando Neto, Albert Cavalcanti. O camisa número 10, né? O Henrique Lordello, que fez o gol, né? Foi um dos gols do São Bernardo, está indo embora, está entrando camisa 17, Fernando Neto. E quando o Guarani vai mudando todo mundo aí, vai colocar o Lucas Marques também, agora o Mozart Santos vai para aquele festa, tudo, né? Ou nada. Agora vocês me dêem um pouco de calma agora, porque eu não... eu já vi o Mike entrando no lugar do Giovanni Augusto. Então vamos lá, Mike no lugar do Giovanni Augusto, me ajuda aí. Entrando o Lucas Marques no lugar do Bruno José. O Lucas Marques entrando no lugar do Bruno José. E o Isaac saindo para a entrada do Vilela. Não. Aí ele fez... Vilela entrando no lugar do Isaac. Então... a entrada do Lucas Marques no lugar do Bruno José, a entrada do Mike no lugar do Giovanni Augusto e também a entrada do Vilela no lugar do Isaac. O técnico mexe lá, o comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Tão perdido como o time, perdido o treinador também, para fazer esse tipo de alteração. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Já fez as 5 alterações. Não, é inacreditável. O que ele tá pretendendo? É inacreditável. Isso, né? Não dá pra entender. Ele deixa Neilton pra trás, deixa Rafael. Não, é como o presidente falou na entrada do Alvarinho, né? Ele vai recuar todo o time pra tomar menos, né? Ele tá tomando 4 em casa e não quer tomar mais, só que o São Bernardo chega, cruzamento, bola perigosa no segundo pau, tira o Varinho, rebote cai pela ponta direita, Lucas Marques dominou, encarou a marcação do Arthur Henrique, volta a jogada com o Alvarinho, despacha, manda pra frente, a bola sobe, desce, cai na metade do campo, domina Genison de peito, estufou o peito, a bola sobrou com o Lucas Marques na ponta direita, ele aposta a corrida, engata a primeira, segunda marcha, aí ficou sozinho, pra cima da marcação ali do Matheus Salustiano, aí o Lucas Marques forçou a amizade, saiu com bola e tudo, lateral, bola para a equipe do São Bernardo pelo lado esquerdo do campo de defesa. Pode completar aí, presidente. Bom, o Isaac saiu para a entrada de quem? Do Camisa Vilela. Vilela. Barbaridade.
O Mike entrou no lugar do Giovani e o Lucas Marques entrou no lugar do Bruno José. Então, e ele queima 5 substituições, né? Por mais jogadores de defesa, exatamente, né? É só um milagre, né? Tudo pode acontecer, o futebol é cheio de pregar peças, né? Quando é falta pro Guarani pelo lado direito, né? Mas assim, pelo que ele vem mostrando, porque o Mozart Santos mexeu, ele fez o mais do mesmo. Parece que o Guarani tá vencendo por 4-1. Aliás, nem mais do mesmo, viu, Albert? Eu ouso dizer que o Mozart é como a gente acabou de falar aqui. O Mozart tá com medo de perder demais. Não é possível, o time perdendo de 4-1, tudo bem, tá com a menos, mas já botou o Alvarinho. Pô, põe o Rafael, põe o Neilton pra jogar. É uma goleada que pode derrubar treinador, viu? Porque ele já estava na corda bamba em Sorocaba. Exatamente. Venceu lá, sabe como, por 1-0 e terminou o jogo com quase 11 defensores no campo. E hoje a mesma coisa, tomando 4 dentro de casa, com essas alterações que ele fez. Eu não sei não. Mas diz ele que ele é, como é que é? Ele é convicto no que ele acha. Ele acredita até o fim, então. Convicto. Então, estamos vendo a convicção, mas também na corneta, também se ganha na corneta, perna corneta. Mas vamos lá. Falta pelo lado direito, Lucas de Souza. Falta para o Guarani, falta para o Bugre aqui pela ponta direita. 18 minutos quase da segunda etapa. Ainda dá. Quem sabe, contra tudo e contra todos. Já pensou o Guarani? Faz esse gol e entra de vez na partida. Falta para o Bugre lá pela ponta direita, uma falta perigosa. 4 passos da grande área, autoriza o árbitro, vem pra cobrança, parece ser o Mike na perna direita, é ele que vem pra bola na perna direita, bateu em cima da barreira, voltou pro Mike na perna canhota, mandou pro gol, a bola passa longe da meta de Alex Alves. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 18 minutos e meio passados deste segundo tempo, 4 para o São Bernardo, 1 para o Guarani. Sai na ponta direita a equipe do Tigre do ABC, sai com camisa número 3, Helder, distribui errada a bola, Mike agradece o presente, lançou para Genison, sobrou para Matheus Barbosa, botou na frente, tira do jeito que dá Johnny Douglas, a bola sobe, desce e cai na meiuca, cai nos pés ali de Matheus Regis, ele dominou, tentou mandar para frente, tentou buscar o João Carlos, tira a defesa do Guarani, a bola fica do lado esquerdo com o Mike, o árbitro para o jogo, marca a falta, marca a falta do João Carlos em cima do Luciano Castan, que ficou bravo. João Carlos é forte, o camisa número 9, deu uma trombada ali mais faltosa em cima do Luciano Castan, que ficou bravo, hein, Albert? O puro suco, né? Literalmente, João Carlos, né? O camisa número 9, a bola estava totalmente dominada ali pelo lado esquerdo do campo de defesa do Guarani com o Luciano Castan. Quando ele acabou fazendo o passe, ali o camisa número 9, né? João Carlos só foi no jogador. Ali pediu o cartão amarelo, o juiz não deu. O Guarani segue com a bola, segue perdendo no Brinco de Ouro por 4-1. A informação para Bebidas Poti. Desceu a ladeira, vem Bogrão, lançamento do Luciano Castan no corredor para Mike, tira a defesa do São Bernardo. Chega Helder, toca pela linha de lado, lateral para o Guarani, já cobrado pelo Mike. Lançou para Nicolas Careca de casquinha para Genison, quem sabe agora Genison girou, tira a defesa do São Bernardo. Na verdade, o Genison perdeu o gol. Tiro de meta, o Genison reclama com a arbitragem. Eu tive a clara impressão de que foi o zagueiro do São Bernardo, no meio da grande área ali, o Rafael Vaz, que tirou essa bola, mas o Genison mandou ela na lua, Albert Cavalcante. Pelo terceiro jogo consecutivo, né, literalmente o Genison, né, batendo o tiro de meta com a bola rolando, né, primeiramente o lateral cobrado pelo Mike, né, foi muito inteligente, achando o Nicolas Careca, que foi mais inteligente ainda, deu a casquinha dentro da pequena área, ali o Genison, ele teve tempo de se posicionar, esperar a bola vir no pé esquerdo e ele bater, né? Só que ele bateu muito por baixo, acabou mandando a bola na Avenida Princesa do Oeste. Mais uma vez, hein? O Genison perdendo um gol feito. A informação para a Rídia Comunicação Integrada. Você ouviu o toque do Felipe Marques, 20 minutos e meio deste segundo tempo. Tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista, Série A1 2023, Estádio Brinco de Ouro da Princesa ao palco do espetáculo, e o placar é esse mesmo, viu? Você não está vendo uma miragem, em pleno Brinco de Ouro, 4 para o São Bernardo, gols marcados pelo Rodrigo Souza, Matheus Regis, o Barleta, e o quarto gol, lembra aí quem marcou o quarto gol? O Henrique Lordello. O Henrique Lordello, 1 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando que lá no Canindé tem gol da Lusa, 1 para a Portuguesa, 0 para a Ferroviária, o gol marcado por ele, Madison.
Ué. Lucas de Souza. Desceu São Bernardo, cruzamento, a bola perigosa no segundo pau, passa por todo mundo, vai saindo em tiro de meta para a equipe do Guarani. Fala, Albertinho. É gol de Madison, é gol ontem, foi do Edson Carioca, tá todo mundo sai do Guarani e começa a fazer gols, é isso mesmo, Lucas de Souza? Pois é, rapaz, que situação. E o Elano lá na Ferroviária. Tem contrato 2024, viu? Tem contrato, então é assim, ele já tá pensando no futuro, né? Fazendo já um planejamento da Série A que vem. Muito bem, vem mais Guarani no campo de ataque. Nicolas Careca tenta o passe com Gênison, tira a defesa, tira Matheus Salustiano, rebote cai com Fernando Neto, deixa de lado a parada com Arthur Henrique, de primeira ele gira a jogada aqui pelo meio com Rafael Vasque, despacha, manda pra frente, deu sorte a jogada, olha o Matheus Regis, ganhou a marcação do Alvarinho, invadiu a grande área, Matheus Regis vai pintar o quinto gol, abriu na perna direita, bateu em cima do Lucão. Teve tudo São Bernardo para fazer o quinto gol. Rebote cai com o Matheus Barbosa junto ao círculo central, deixou com Gênison. Gênison dominou, 2 em cima dele, se livrou bem da jogada. Daí para Matheus Barbosa, lançamento para Nicolas Careca, tira Helder. Rebote cai pela ponta esquerda, Arthur Henrique briga pelo rebote, melhor Gênison. Toma a posse da bola, deixa na ponta direita com o Lucas Marques. Lançou no fundo, boa bola para Matheus Barbosa. Encarou Arthur Henrique. O Matheus Barbosa tentou chutar essa bola em cima do Arthur Henrique, jogar a bola direto pela linha de fundo. Tiro de meta para o time do São Bernardo. Alô, Luiz Fanelli, João Godoy e o Guilherme Júlio aqui com a gente também mandando a sua mensagem. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Você que está nos acompanhando, hein? Galera, dá tempo, você que está visualizando, temos muita gente visualizando, a audiência bombando. Manda mensagem aqui no WhatsApp, ó, 98989-3526. Se você mandar mensagem com os seguintes dizeres: eu quero ganhar o corte de cabelo, só isso, você estará concorrendo a um corte de cabelo e barba gratuito na Alpha Barber Club. A Alpha Barber Club, parceira aqui dos canais Futebol Interior, está oferecendo um sorteio de um corte de cabelo e barba gratuito para você. Vem a equipe do Guarani no campo de ataque, lançamento buscando o Bilela, tira a defesa do São Bernardo. A bola subiu, desceu, cai na intermediária, volta para a equipe do Tigre do ABC, lançamento longo do Rafael Vaz tentando buscar pelo lado esquerdo do campo de ataque. O Matheus Regis volta a jogada para a equipe do Guarani. Volta o Guarani no campo de defesa, volta a descer a ladeira, sai, volta tudo de novo no campo de defesa com o Lucão. Lucão deixa de lado com a Varinho de perna direita, despacha, manda pra frente, inverte a página, vira a folha, cai na canhota, domina a parada Mike domina 2 toques na bola, volta o lance, volta com o Luciano Castanho dominou, parou, pensou, olhou pra frente, não tem com o que jogar, novo lançamento longo buscando o campo de ataque, buscando o Matheus Barbosa, tira a defesa, cai com o João Carlos, ligou, boa bola com o Matheus Regis, está livre o Barleta, rolou pro Barleta no quinto gol, pintando, bateu, gaveta! Gol do São Bernardo! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Christian Barleta de novo, camisa 11 a dele. Não adianta colocar volante, não adianta colocar zagueiro. Tá sempre um buraco no time do Guarani. O João Carlos dominou, puxou um contragolpe sensacional. Matheus Regis avançou no terreno sem marcação. Só rolou pro Christian Barleta, livre dentro da grande área. Ele dominou com a perna direita e fuzilou de perna esquerda. A bola no alto de Tony, não deu pro goleiro do Guarani. E olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. São Bernardo 5, Guarani 1. Tony, essa aí passou, vai buscar lá dentro. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Quando vai haver mudança aí, Lucas de Souza, fica esperto aí pra mim. Beleza, aí, fica tranquilo. Vou até fechar a janela aqui pra me falar aqui. Eu não quero falar com ninguém agora. Bom, é o seguinte, Lucas de Souza, o quinto gol foi assim, o camisa número 7, né, o Matheus Regis. Ele já tinha tentado uma jogada anterior, a mesma coisa, só que ali ele entrou sozinho e tentou finalizar, o Lucão tirou. Depois ele veio pelo lado esquerdo, livre, leve e solto. Ele parou, dominou, viu o Christian Barleta entrando pelo lado esquerdo, livre, leve e solto. Ele parou, recebeu a bola, dominou, esperou o Tony se posicionar e encheu o pé. Com a perna esquerda, mandou no alto. Nada o goleirão Tony pode fazer. Aí agora, né, com esses monte de volante que o Mozart Santos colocou na equipe, quem sabe agora, não sei quanta torcida do Guarani, né, vai indo embora com 26 minutos. 26 minutos do segundo tempo. O Guarani vai tomando
um vareio, o Guarani vai tomando o 5º gol e a torcida está indo embora, Lucas de Souza. Está indo embora. Obrigado, seu Moza. Vem Guarani, vem com o Matheus Barbosa na perna direita, bateu pro gol, ela passa à esquerda, vai fora. Wagner Ferreira, por mais inacreditável que possa ser, é o São Bernardo que continua fazendo gols. 5-1 no placar. Olha, fica insustentável a permanência do Mozart depois desse placar vexatório. 5-1, olha, e não é definitivo, hein? 26 minutos do segundo tempo, do jeito que tá jogando o São Bernardo, e o Guarani com toda essa bagunça feita aí pelo treinador, então não é de se estranhar se aconteça aí o 6º gol. Olha, você já viu tomar 6 gols dentro de casa? É, dentro de casa tá muito feio. Não há tá treinador que resista. Feio. E tá pode começar feio. a pensar no outro treinador. Tá muito Lucas, feio. Quem Fala, entrou, quem Albert, saiu aí? Vamos lá, entrou o Romércio no lugar do Alex Reinaldo, camisa 2. E entrou também o Felipe Marques, né? Que não é o nosso samurai, mas é o meio-campista do time do São Bernardo, no lugar do Matheus Regis. Então o Matheus Regis, né? O Matheus Regis saiu para a entrada do Felipe Marques. O Felipe Marques, Felipe Marques, camisa número 20, e foi embora o Alex Reinaldo, né? Que deitou, né? Hoje ele deitou, né? Em cima da zaga do Guarani, e entrou camisa número 13, o Romércio. O Romércio que já passou por aqui, né, presidente? Romércio que já passou por aqui. Inclusive quando ele saiu daqui, foi jogar lá no... Não sei se é CSA ou... Ele foi jogar no Remo também, ele passou pelo Remo do Pará. Quando o Daniel Paulista foi pra lá, né? Foi treinador dele. Exatamente. E saiu brigado daqui com o Romércio e Daniel Paulista, se desentenderam. Foram se encontrar lá no Nordeste. Entrou também o Bruno Azevedo, viu, Albert? Depois você confirma quem é que saiu pra entrada do Bruno Azevedo. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Noite lamentável, noite para ser esquecida pelo torcedor do Guarani. Com as torcidas organizadas vão ali, né? O presidente conhece muito bem, né? Ali colado com as vitalícias, né? Ali gritando ali pro comissão técnica, gritando ela se posiciona ali justamente para tentar... já para isso, os jogadores vão passar por ali, né, presidente? O presidente conhece tanto bem o Brinco de Ouro da Princesa, não sei não, hein, Mozart? Eu acho que é o papel do torcedor, protestar, né, naturalmente com algum critério, né, nada de violência, mas tá no papel dela, fazer uma pressão aí, se eles entenderem que o problema é o treinador, né, que faça pressão em cima dele. Está jogando o Guarani no campo de defesa, Alvarinho domina ali para cima da marcação do Fernando Neto, conseguiu se livrar da marcação, fez o lançamento, o Nicolas Careca toca de cabeça para absolutamente ninguém, mas o lance estava parado, mais um impedimento marcado lá pelo Daniel Paulo Zioli. 29 minutos cravados, segunda etapa de jogo, 5 para o São Bernardo, 1 para o Guarani. Se havia alguma esperança, né, de classificação, a rodada já começou muito ruim porque o Água Santa venceu o RB Bragantino. Nesse momento, com esse resultado, o Guarani estaciona na 3ª posição do Grupo B, atrás do Água Santa e também do São Paulo, que joga mais tarde contra a equipe da Inter de Limeira no estádio do Morumbi. Sai São Bernardo pro campo de ataque com o goleirão Alex Alves, vira jogada na ponta direita com Helder, campo de defesa. Helder deixou essa bola escapar um pouquinho, conseguiu recuperar junto ao seu treinador, linha lateral dos técnicos, bem do lado do Márcio Zanardi. Ele faz a jogada com Bruno Azevedo, volta o lance com Helder. Helder rebobina a fita, volta a jogada com o Matheus Salustiano. Lá na esquerda ele tem Rafael Vaz. Rafael Vaz dominou junto ao círculo central do gramado, descolou o lançamento buscando por ali o Christian Barleta, tira a defesa. A bola voltou pelo meio, dominou Bruno Azevedo, abriu na perna direita, bateu, ela passa, vai fora. Passa, vai fora, tem desvio, na verdade é do camisa 20, o Felipe Marques. Felipe Marques dominou, abriu na perna direita, se livrou da marcação do Vilela, mandou o sarrafo. Teve desvio no Luciano Castan, escanteio para o São Bernardo, Albertinho. Chega como quer, né? Agora o Felipe Marques, o charado nosso Felipe Marques aqui dos canais de futebol interior, ele estava na ponta esquerda, foi levando para o meio, né? De frente para o crime, ele bateu ali perto da meia-lua, ele bateu fino, bateu forte, a bola pegou na zaga. Escanteio pelo lado direito, São Bernardo pinta em borda
aqui no Brinco de Ouro da Princesa, hein, Lucas de Souza? Arthur Henrique na bola no primeiro pau, tira do jeito que dá o Nicolas Careca. Vai pintar mais um chuveirinho na área, novo escanteio pro time do São Bernardo. Mais um escanteio pra equipe dos caras, é o Christian Barleta quem vai pra cobrança. Christian Barleta na bola, se aproxima também o Felipe Marques ali pra tentar alguma coisa ensaiada. O Mike acompanhou ele também, vem levantamento fechado do Barleta, Tony tirou, voltou o Rafael Vaz, sensacional, Tony, mas o árbitro parou, deu falta. Jesus. O árbitro parou, deu falta marcada, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. São Bernardo no campo de ataque, Felipe Marques se livrou da marcação do Lucas Marques pela esquerda, cruzamento, tira Luciano Castan, rebote voltou pela esquerda, Fernando Neto abriu na perna direita, mandou a bola, explode na defesa, se sair é escanteio, Lucas, mas bate na bandeira da linha de fundo e sai pela linha lateral. Fala, Albert. No lugar do João Carlos, né? Entrou o camisa número 14. João Carlos 9 foi embora, entrou 14, né? O Bruno Azevedo. Então esse era o jogador, o misterioso, né? Que vimos aí o Bruno Azevedo, mas aqui a geradora de imagens aqui demorou, hein? Pra aparecer. Tivemos que aqui procurar aqui no site do Futebol Interior e aqui nós achamos, tá? Então foi embora o camisa número 9, o João Carlos, entrou o 14, o Bruno Azevedo. A informação para a Rídia Comunicação Integrada. 32 minutos e meio da segunda etapa, Wagner Ferreira e o jogo. Bem, agora, né, praticamente definida a coisa, né? Isso desde que o São Bernardo começou o jogo, nós já vimos que não era a noite do Guarani. Agora, vamos esperar que a diretoria do Guarani tome as suas atitudes, porque não é admissível, né, tomar um placar desse dentro de casa. E olha que 32 minutos, nós vamos ter pelo menos mais uns 10 a 15 minutos ainda de jogo, certo? E não está fora de cogitação o 6º gol do São Bernardo, porque agora ele está entregue. As alterações do treinador não resolveram absolutamente nada, o torcedor tem razão de protestar e eu já começo a ter quase certeza na saída do treinador Mozart. Bola lançada dentro da grande área, Genilson tentou a parar de cabeça, não tinha ninguém no ataque do Guarani, mais uma vez tira a defesa do São Bernardo, rebote cai pela ponta direita, olha o Christian Barleta aí, tentou uma caneta pra cima do Mike, a bola bateu, rebateu, volta pro Guarani, Mike tentou o toque pelo meio pra ninguém, nada dá certo hoje, hein, é inacreditável. Fala, Albert. O meu celular vai travar, 445 mensagens. A galera no grupo aí deve estar contente, né? Pelo amor de Deus, aí quando ali o cartão amarelo vai ser direcionado para o jogador do Guarani. Parece ser o Castan. Parece ser o Luciano Castan. É um dos dois aí. Hoje aí um dos dois aí, dos trapalhões aí, né? Se é o Didi ou o Dedé, o Lucão ou o Lucão ou o Castan, né? Lucas de Souza. Foi o Lucão mesmo. Foi o Lucão, né? Foi o Lucão, camisa número 3. Bom, eu não vou pegar surfar em cima da onda, né? Mas eu avisei, Lucas de Souza. Falta marcada, jogo parado, posse de bola para a equipe do São Bernardo, aqui pela ponta direita, tá caído o jogador do São Bernardo ali, tá caído, parece ser o Barleta. Fala, presidente. Quantos escanteios o Guarani teve a seu favor? Não me lembro de nenhum. Nenhum. Veja só como é que Por foi que eu fui olhar aqui, a artilharia, né, a força do Guarani em termos ofensivos. Né? Público e renda. Pois não, Albert, público e renda. Um público total de 4.197 guerreiros. Público 4.197 guerreiros para a renda de 54.910. Então, público total 4.197 guerreiros. E Lucas de Souza? Na vida a gente tem que saber ter boas relações, né? Seja com a família, com os amigos, né? E é um número simbólico, né? Porque recentemente o Mozart, não vou dizer que peitou a torcida, mas chamou a torcida, disse que a torcida não comparecia e tá aí, né, presidente? 4.197 pessoas, guerreiros, que estão acompanhando a equipe do Guarani. Dá um vexame dentro da própria casa. Ainda bem que não tinha muita gente, né, para acompanhar esse vexame, né? Em loco, né? Evidentemente que a torcida tá no... Não, e tal, né?
Futebol Interior bombando mais uma vez, a gente quer só agradecer, gente, só agradecer. É uma transmissão dedicada a você, torcedor do Bugre, mas é dedicada a você também que acompanha, que gosta do futebol, por isso a gente faz essa transmissão dessa maneira leve, divertida e, claro, com qualidade, com a nossa responsabilidade de prestar esse serviço. Se não bastasse a derrota pura e simples, que já coloca em xeque a classificação do Guarani, porque se o Água Santa vencer mais um jogo, ele vai a 17 pontos. O Guarani tem, ele tem mais 3 jogos. Mas você conta com vitória contra o Palmeiras? Então, aí tem o jogo contra a Inter de Limeira, que é... Limeira e Ferroviária. Né, e Ferroviária. Opa, Luciano Castan pode ser expulso por agressão, A informação, Albertinho. O camisa número 11, né, o Christian Barleta, foi fazer uma jogada ali pelo lado esquerdo do campo de ataque, e ele mandou a bola por cima, né? Primeiramente ele dominou no braço e tentou sair, né, jogando. Ali o Luciano Castan, para evitar ali o drible e até mesmo a jogada rápida, acabou acertando o rosto do jogador que está sendo atendido. Ali, passado algum tempo, nós observamos por aqui, o árbitro ele fez o famoso quadradinho no ar, né? Ele foi checar. E se caso, na minha opinião, for mesmo checado e o árbitro entender como entendi, Luciano Castan está expulso. Vamos aguardar. Uma noite para ser esquecida, é até redundante a gente falar isso mais uma vez, mas deu tudo errado pro Guarani, desde a montagem do time, né, a ausência do Richard Rios, que comprova que o time do Guarani tem um elenco limitado. O Guarani tem um elenco limitado e mais uma vez, infelizmente, torcedor, é inacreditável que ano após ano essa situação se repita. Após um 2021 muito bom, 2022 o sofrimento no Paulista, que conseguiu se salvar, né, nas últimas rodadas, e no Brasileiro nem precisa falar, 23 rodadas na zona de rebaixamento, mas com esse time aí, mesmo a Série B sem nenhum time grande, briga pra não cair. O árbitro faz o sinal do VAR, vai chamar ali o jogador do Guarani, vai trocar a cor do cartão, e a cor do cartão é vermelha, tá expulso de campo o Luciano Castan, e foi ele que tinha tomado o amarelo, viu, Albert? Não foi o Lucão, não. Na jogada anterior realmente foi o Luciano Castan que tomou o amarelo, tá expulso, segundo jogador expulso do Guarani. Realmente uma noite de terror, uma noite infeliz para ser esquecida no Brinco de Ouro. Infelizmente, o Guarani, esses jogadores que estão em campo não estão honrando essa camisa aqui. Essa camisa, esse manto aqui é pesado. Esse manto aqui, o único campeão brasileiro do interior, tem que ter responsabilidade para vestir essa camisa. E hoje esses jogadores do Guarani não estão tendo essa responsabilidade. Todo respeito ao São Bernardo e ao fantástico trabalho que tem sido feito pelo Márcio Zanardi. Mas é inadmissível um clube como o Guarani Futebol Clube tomar 5-1 em casa. 4.197 pagantes, mantendo a média de público do Campeonato Paulista, né? Média de torcedor do Campeonato Paulista. Foram debaixo de chuva. Promoção hoje. Foram debaixo de chuva. Vê esse vexame que o Guarani está apresentando para o seu torcedor. Segunda expulsão do Guarani, tá fora o Luciano Castan, Albertinho. Aí depois você vem cobrar. O torcedor não vai no campo, né? Porque nós precisamos do apoio do... eu preciso de... né? Torcedor... Precisa de torcedor no campo. Mas então, o que você vem apresentar? Vem apresentar isso, aí você quer a torcida do seu lado? Fica difícil, né? Agora aí o São Bernardo vai... Eu tô olhando pra câmera aqui, mas a gente vai dar uma sapeada. São Bernardo vai tocando bola. Se imagine só, eu, Lucas de Souza, o presidente, jogando bola contra 3 profissionais. É a mesma coisa aí, ó. São Bernardo toca a bola, Guarani. Acabou o Guarani. Agora é só segurar pra não tomar mais. Exatamente. E vem mais São Bernardo. Bola lançada na ponta direita. O toque de cabeça pro meio da grande área. Tira a defesa. A bola sobe, desce e volta na metade do campo. Domina a parada. O Bruno Azevedo bateu cruzado. Bola perigosa. Domina tranquilamente dentro da grande área, o Lucas Marques. É lugar de brincar mesmo, viu, Lucas Marques? Ele manda pra frente o presidente, 39 minutos e meio. Já não tem mais jogo praticamente. Já dissemos, né? Tudo que tinha que ser dito, né? É vexame total. Eu não me lembro a última vez que o Guarani tomou uma goleada dessa dentro de casa. Uma goleada dessa dentro de casa. Fora o baile, né? Que o São Bernardo dá um baile no Guarani. É uma aula de futebol, né? E o seu Moza, eu quero ver se vai aparecer para explicar. Eu acho até difícil que nem venha para coletivo. Volta a equipe do São Bernardo, trabalha a jogada na metade do campo, abertura aqui pela meia direita com Helder. Helder dominou, solta a bola pela meia, domina a parada. O camisa número 15, o Johnny Douglas. Johnny Douglas deixou com o Helder. Lá na ponta esquerda ele tem Rafael Vaz. Lançou no costado, tentativa de passe buscando o Arthur Henrique, tira a defesa do Guarani. A bola volta na metade do campo, domina a parada. Matheus Barbosa dormiu no ponto, perde a posse da bola. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem mais São Bernardo pro campo de ataque, bola na ponta esquerda e o São Bernardo vai trocando passes, vai rodando a bola, põe na roda o São Bernardo, o Guarani em pleno brinco de ouro. Bola na meia direita com Helder, deixa de lado a parada com o Romércio volta a jogada na intermediária com Helder, 2 tapas na bola, acha Johnny Douglas ali na metade do campo, ele volta o lance com o Matheus Salustiano, tem espaço Matheus, abriu pela meia direita, tentando o Barleta, tira a defesa, Vilela, volta a jogada com o Luciano Castan, que tira do jeito que dá, Guarani com 2 a menos, se segura como pode pra não tomar mais. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Vem Felipe Marques, desce para a equipe do São Bernardo, camisa número 20, é o Felipe Marques, é o charado, nosso operador técnico. Ele deixou a parada com o Rafael Vaz, virou na ponta direita com o Helder, lançamento na entrada da grande área, Fernando Neto tocou de cabeça, vai sobrar com o Felipe Marques, que foi pro chão. O árbitro manda seguir, ele trombou com o Lucas Marques, mas o árbitro mandou seguir. Ó o Gênison, hein? Ó o Gênison. Foi dominar, dá nele bola, foi dominar, perdeu, olhou para um lado, a bola tava do outro, um show de horrores o Gênison, hein, presidente? O Gênison foi tentar matar a bola, mas acabou sendo morto por ela, né? É, rapaz, o Mozart tá falando ali que alguém não é isso tudo. Mandou baixar a bola, mas o Mozart, na verdade, né? Você sabe, né? Quem tem que baixar a bola, né? Qual tá o placar, né? E vem São Bernardo, olha, passe com o Fernando Neto, tira Lucão. A bola volta com o Leandro Vilela, tenta sair do sufoco, tentou sair com o Matheus Barbosa. O Guarani não passa mais no meio campo. É inacreditável. Guarani não passa mais no meio campo. Acabou, né? O jogo acabou. Vamos lá, né? Vamos ser sinceros, né? Inacreditável. Colocar aí o que sobrou aí, né? Os 9 jogadores, coloca atrás da linha da bola aí e vão marcar. E vamos ver no que dá. E o São Bernardo tá em cima. Impressionante a postura do São Bernardo, que tem a posse na bola. Daí Barleta volta o lance, volta aqui no campo de defesa, domina a parada. O camisa número 14, o Bruno Azevedo. Bruno Azevedo deixou com o Matheus Salustiano. Daí para Rafael Vaz de perna direita. Achou Fernando Neto de peito. Voltou com o Helder. Tentou o passe, tira a defesa. Bateu, rebateu essa bola. Johnny Douglas brigou, tira a defesa. Voltou com o Rafael Vaz. Tentou toque pelo meio. Tira a defesa. Afasta do jeito que dá, Nicolas Careca. Manda um bico na bola e ela volta aqui no campo de defesa. 43 minutos desse segundo tempo, tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. Campeonato Paulista 2023, estádio Brinco de Ouro da Princesa, ao palco do espetáculo, e o placar da emoção tá assim, ó. 5 para o São Bernardo, 1 para o Guarani, em pleno Brinco de Ouro. Lá no Canindé, a Portuguesa vai vencendo a Ferroviária por 1-0. Mais tarde, daqui a pouquinho, na verdade, o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira no Morumbi, às 21h35. E alguns resultados aqui pelo Brasil. Volta Redonda vai empatando com o Flamengo. O jogo tem 10 minutos da primeira etapa. No Campeonato Catarinense, o Criciúma derrotou o Camboriú por 3-0. E o Figueirense vai empatando em 0-0 com o Barra. Lucas de Souza. Alegria fazendo o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior eu tô feliz da vida. E a briga foi do Mozart com o Márcio Zanardi, hein, Albert? Então, o Mozart Santos mandando aí o Zanardi baixar a bola, né? Mas, na verdade, quem tá com a bola é o São Bernardo. E lembrando em goleadas, né? O presidente acho que vai lembrar. Em 1997, pelo Campeonato Brasileiro, o Guarani tomou por 5-0 da Portuguesa. E em 2001, a maior goleada que o Guarani tomou foi 7-1 contra o Vasco em São Januário. 4 gols do Baixinho Romário. Pois é, as informações de Albert Cavalcante, as goleadas, mas fazia muito tempo, né, que o Guarani não tomava uma goleada dessa. Ano passado, mesmo na pior fase da Série B, o pior resultado foi um 3-0 contra o Operário. Em que, inclusive, o Fernando Neto, que está em campo, né, pelo São Bernardo, jogava por aquele time do Operário, mas muito feio, né? Uma noite melancólica do Guarani no Brinco de Ouro. Tomou 4 também, não sei se foi do Náutico. Foi 3-1 do Náutico. Aquele jogo da Copa do Brasil, foi quanto aquele jogo contra o Santos do Neymar? Aquele foi 8-1, mas foi na Vila Belmiro. Exatamente, né? Então assim... Mas no Brinco de Ouro... Então que ano foi isso aí? 2010. Então 2010, agora nós estamos em 2023. Tempo, hein, que não nos víamos isso. E a galera continua aqui conosco, gente. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. O árbitro vai dar só 3 minutos, hein? O árbitro vai dar só 3 minutos pra acabar logo. Ele vai fazer da 3, acaba logo isso aí, acabou. Falta pra equipe do São Bernardo, vem pra cobrança Rafael Vaz. Tá com cara de que vai mandar essa bola direto, hein? Vai mandar direto pro gol essa falta aí o Rafael Vaz. Mais 3 minutos de acréscimo no relógio, vamos até 48. Rafael Vaz na cobrança, falta pro São Bernardo na perna esquerda. Rafael Vaz mandou pro gol, tem desvio na defesa, ela passa a esquerda, vai fora.
Passa a esquerda, vai fora, escanteio para a equipe do São Bernardo aí pela ponta direita, Alberti. Na intermediária, né? Rafael Vaz, de longe, ele bateu a falta, a bola acabou pegando na barreira do Guarani, a bola saiu pelo lado esquerdo do goleiro, né? Hoje o Tony, que noite, né? O goleiro Tony, escanteio, o São Bernardo não tem nem pressa pra cobrar, o camisa número 11, acho que o melhor jogador, hein? Christian Barleta, hein? Christian Barleta, esse jogador. Aí jogou demais, muito. Ele e o hein? Matheus Regis, vou falar pra você. Exatamente. Escanteio pro time do São Bernardo lá pela ponta direita, vem pra bola Christian Barleta, o dono do jogo, vem levantamento fechado, Tony de soco, tira, rebote cai com o Nicolas Careca dentro da grande área, afasta do jeito que dá, rebote, volta aqui pelo lado esquerdo, campo de defesa do Guarani, o Mike deixou a bola sair, arremesso para a equipe do Guarani pela ponta esquerda, Wagner Ferreira, 46 da segunda etapa. Chover uma olhada, dizer que o resultado foi justo, mas a forma como ele foi construído vai doer no coração do bugrino por um longo tempo. Hoje eu deveria ter ficado atolado lá no meio da rua, viu? Eu vou falar pra você, presidente, é verdade, eu concordo com o senhor. Isso que nós acabamos de ver hoje aqui é um vexame total. Não, vexame total, infelizmente, que situação. Mas pensa bem, né? Se já tá assim no Paulista, imagina o que vai ser no Brasileiro. Eu não consigo acreditar que o Guarani possa apresentar alguma coisa pior que isso aí. Isso aí é o fundo do poço. Agora, é a linha mais baixa, né, de bola apresentada pelo Guarani. Agora, se você fosse o Moço, você iria para coletivo para explicar o quê? Não tem o que explicar, né? Tem que pegar o boné, desculpa, eu tô indo embora. E vem Guarani lá pela esquerda com o Genison, tentou a jogada, foi desarmado, chega na cobertura. Chega do jeito que dá, Bruno Azevedo toca pela linha de lado. Grande abraço aqui pro Ademir Carlos Camilo aqui conosco. Tirando onda, né, o Ademir, aqui da situação do Guarani. Nem me fala. Grande Ademir aqui conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem mais Guarani lá pela ponta direita, Lucas Marques bota na frente, cara, marcação do Felipe Marques, cruzamento no segundo pau, sobe a defesa, tira. Tira do jeito que dá ali, o Romércio manda pela linha de fundo, é novo escanteio para o Guarani lá pela esquerda, o primeiro do Bugre no jogo, Albertinho. Ô Lucas, aqui o Ivan Oliveira, né, o Ivan Oliveira que vem participando aqui bastante ativamente no Facebook, ele colocou assim, ó, vou esperar o sorteio. Deve ganhar um torcedor do São Bento pelo jeito que está. Então até no corte de cabelo capaz de ganhar um torcedor do São Bento. Pois é, e vem Guarani, levantamento, bola perigosa, tira Fernando Neto. Rebote e volta pela ponta esquerda, Mike dominou, encara a marcação do Alex Reinaldo. Volta a jogada na intermediária com o Lucão. Lucão dominou, 2 toques na bola, toque errado. Toque errado, o árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo. Graças a Deus. Vai terminar o jogo. Trila o apito árbitro, aponta o centro de campo, senhor Guilherme Nunes de Santana, termina o jogo no brinco. É isso mesmo que você vê no placar digital dos canais Futebol Interior, 5 para o São Bernardo. Vamos lá, gols do Matheus Regis, gols do Barleta 2 vezes, do Rodrigo Souza e do Henrique Lordello, 1 para o Guarani, o gol marcado pelo Genison. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo, os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Abraçando aqui o Dionísio Paulino, o Ademir Carlos Camilo. Um grande abraço, galera. Muita gente aqui conosco, mais de 70 simultâneos. Realmente a audiência hoje bombando e só tá começando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Infelizmente repercutindo, assim, uma noite histórica, mas pro lado negativo, né? O Guarani foi humilhado dentro da sua própria casa pelo placar de 5-1 contra a equipe do São Bernardo. Destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani, né, que estava em busca da sua terceira vitória consecutiva, né, o técnico Mozart Santos com a torcida estava naquela barra se reconciliando, né, pensando aí, quem sabe, né, alçar voos maiores, conseguir aí colar no Água Santa pensando em classificação. Nada mais, nada menos que o Guarani é atropelado dentro de casa. 5 jogos contra o São Bernardo, o Guarani não consegue vencer o São Bernardo de hipótese nenhuma, né. Agora são 5 jogos, né, com 3 vitórias do São Bernardo e 2 empates. E quando nos ouviram ele, né, o camisa 11, o 7, o Matheus Regis. Exatamente. Esse atacante do São Bernardo, eleito craque do jogo, tá falando agora. Primeiramente queria agradecer a Deus, segundo a toda a minha equipe, que correram comigo do começo até o final do jogo. Estou muito feliz pelo gol, ainda mais pela vitória. Agora é descansar, que domingo já temos o Botafogo. Vai falar agora sobre ter sido eleito craque da partida.
Estou muito feliz, né? Queria dedicar esse troféu, primeiramente, a todos os meus companheiros, segundo a toda a minha família, a minha filhinha, os meus pais, a Mirelle, e estou muito feliz pelo momento. Tá aí, Guide, Matheus. E ao fundo você ouvia a torcida falando, hein? Falando em torcida, Lucas de Souza, eu passei um vídeo para o Marques, né? O nosso querido Lucas Marques. O Felipe Marques? Felipe Marques também, Lucas Marques, Felipe Marques, eu não sei se estiver no ponto, né? Conseguimos aí, ele tá dando aquela avaliada para ver se ele pode colocar, que antes de tudo, tem xingamento? Então só põe imagem, tem como pôr só imagem, só? Antes do terceiro, do quarto gol ali, a torcida já começou a se juntando ali. E depois ali ele vai soltar ali pra gente aqui, que nós estamos acompanhando aqui. Estamos no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Eu vou fazer o seguinte. Pra você que está nos acompanhando, fique aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior, porque o sorteio do corte, né, de barba e cabelo lá na Alpha Barber Club, eu vou abrir para você que está no YouTube. Manda agora uma mensagem com os seguintes dizeres: eu quero o corte de cabelo da Alpha Barber Club, tá bom? E aí você vai estar concorrendo ao nosso sorteio, que vai acontecer no final da jornada, pouco antes da ficha técnica, o sorteio para você, o corte de cabelo da Alpha Barber Club. Mas agora também aberto aqui pro chat do YouTube, hein? Pro chat do YouTube, você que tá no YouTube, manda mensagem: eu quero ganhar o corte de cabelo com o seu WhatsApp. E você vai estar concorrendo a um corte de cabelo exclusivo da Alpha Barber Club. Alpha Barber Club dos nossos amigos Gustavo, do Leandro, do André, do Luiz André e também do Rodrigo. A melhor experiência em corte de cabelo para você. Tá na tela um tratamento exclusivo. Participa, tá aí o número do WhatsApp, mas eu vou pedir para você também participar pelo chat do YouTube. O Oswaldo Teodoro da Silva manda aqui: que Deus ilumine o seu caminho, viu, Lucas? Valeu, Lucas, está no caminho certo. E o craque do jogo é você, Lucas. Então, a galera, a gente só tem a agradecer pelo carinho da audiência, pelo carinho. Você que seja torcedor do Guarani, seja torcedor da Ponte Preta também, qualquer torcedor que esteja nos acompanhando, se o nosso conteúdo chegou até você e você gosta do nosso conteúdo, a gente agradece demais por esse carinho, por esse prestígio. Nós aqui pensamos em levar o melhor a você. Wagner Ferreira, eu já falei demais, hora de análise. Vamos aí, um panorama geral do que foi, né? Esse São Bernardo 5, Guarani 1 no Brinco de Ouro da Princesa. Bem, o São Bernardo veio aí com um time totalmente ofensivo para cima do Guarani, surpreendendo até o próprio treinador do Guarani. Nós notávamos que quando o São Bernardo descia com 5, 6. Se você for contar os jogadores de defesa do Guarani, não dava 6, dava 5 por ali. Então eles estavam numericamente em cima do Guarani. E não foi surpresa nenhuma que logo a 7 minutos aconteceu o gol do Barleta, né? O primeiro gol. Ali 4 minutos depois, o Tônio saiu mal numa cobrança de escanteio. A bola passou por ele, sobrou pro Jamerson, que estava ali no segundo pau, e deixou o nosso amigo lá, o Matheus Redes, fazer o segundo gol. Aí praticamente já começou a desencadear toda a parte psicológica do Guarani. Se já não estava bom, acabou ficando pior. E aí o que aconteceu? Com 28 minutos, 3-0. Num peru do goleiro Tony. Você fala peru, parece que o cara chutou e ele tomou no meio das pernas, qualquer coisa. Não foi. Ele saiu para uma bola alçada, ele chegou a tocar na bola, mas deixou escapar. Aí o João Paulo, que estava por perto ali, acho que atrás dele, deu um toquinho por baixo, a bola sobrou pro Rodrigo Souza fazer o terceiro gol. 3-0, 28 minutos do primeiro tempo, e o Guarani totalmente batido já nessa época do jogo, nesse momento do jogo. Aí vem o segundo tempo, a 43 minutos, eles... Ainda houve uma esperança, né? O Gênison ainda meteu um golzinho. O Gênison fazendo 3-1. Mas, 2 minutos depois, o Lordello de fora com desvio acabou fazendo o 4º gol. Esperava-se uma alteração mais coerente por parte do Mozart pro segundo tempo. Ele mexeu, colocou 5. Mas é a brincadeira, né? Colocar o Varinho no lugar do Diogo. Qual é a intenção? As substituições do Mozart hoje... Colocar o Nicolas no lugar de um dos volantes, até é admissível. O Mike, ele entrou talvez para dar uma cobertura ali pelo Jamerson, que havia sido expulso. No ataque, Lucas Marques é lateral direito. Ele já tinha colocado o Alvarinho por ali.
Para que colocar o Lucas Marques? Em detrimento de jogadores de ataque como o Neilton, como o Rafael, como o Bruninho, né? Ele fez essa alteração aí, para mim, uma água de salsicha, não serviu para nada. Buzina em avião, né? Cinzeiro em moto, pijama em lua de mel, quer dizer, não serve para nada. E o Vilela entrando no lugar do Isaac. Para quê? Já estava tomando. Não, tirou toda a armação do time, né? Não tinha qualquer armação. resquício de Então, situação agora- que o Guarani tivesse para armar qualquer coisa, para tentar alguma coisa no jogo, perdeu. Mas em nem desespero você faria um, né? Você tá Não, precisando, pelo amor você de Deus. sai atrás de buscar o resultado. Você normalmente você colocaria jogadores que pudessem dar mais mobilidade. Tanto que vocês falaram do Neilton, eu por questões físicas e outras coisas mais, né, pelo gramado, etc, não tinha colocado, mas sim o Nicolas Careca. Agora você começar a sempre tirar o Isaac, que é um que faz uma dupla sensacional com o Giovanni Augusto, pra colocar o Vilela, você quis dizer assim, venha São Bernardo que eu estou esperando você eu de acho braços que abertos. matou toda a possibilidade do Guarani quando tirou o Giovanni Augusto. Sim. Agora, eu fico bem à vontade para criticar o Mozart depois do que ele fez contra o São Bento. Ele ganhou o jogo, aí menos mal. Ok, Mas né? Como ele terminou aquela partida, só Deus sabe como o Guarani ganhou aquele jogo. E veio o jogo de hoje, a escalação inicial, com algumas ressalvas, né? Vamos chamar assim. Não Mas vou- ele avisou antes, né, presidente? Ele avisou antes que ele tava meio assim, que ele ia ter que se expor um pouquinho. né? Então, mas é que tá, o presidente no início da análise dele disse o seguinte, que o São Bernardo surpreendeu o Guarani. Gente, o Guarani tá jogando em casa. Gente, o Guarani tomou 5-1. 5-1 em casa. Como é que você vai ter que se expor jogando em... É óbvio que você vai ter que se expor jogando em casa. Ou não, Guarani né? precisando do resultado, tá pensando em classificação. Só Ou faltava não jogar- pensa mais? Só faltava jogar retrancado em Não, casa. mas então, tem o expor e propor o jogo. O Mozart, ele falou, pra mim, né, pra minha opinião, bobagem. Ele devia ter, não, nós iremos ter que propor o jogo. Propor o jogo. Não, vamos propor Agora- o jogo, né, nós vamos respeitar o adversário, o supra-sumo da série A1. Ele, né, ele que quer São continuar Bernardo. com o Avarinho pela direita, sem nenhuma condição de jogo por aquele lado do campo? Tá certo isso? Sobrecarregando o Jamerson? E olha, eu posso até estar errado em falar isso aqui, mas o Jamerson não é nem sombra do que ele foi no passado. Eu avisei. O Jamerson não é nem sombra. Uma escapada, o forte do Guarani, que foi aquilo que principal o Guarani teve para poder sair da série... Pra sair daquela situação na Série B do ano passado, foi a jogada com o Jamerson. Essa jogada esse ano não, essa jogada esse ano não existe. E o Guarani continua com o mesmo modelo, de querer jogar pelo lado do campo e cruzar a bola na área. Só que o Jamerson não é mais o cara que foi no passado. E na direita, você vai botar um cara que nem lateral é. Então põe o Diogo Matheus. Então, aí é que tá, né, o Lucas? Além das escolhas erradas do Mozart, os jogadores que atuaram bem abaixo da crítica, né? Você veja com o Jamerson, cabeça fora do lugar. Ele provocar aquela expulsão, sabendo que estava pendurado com o cartão. O Luciano Castan, acho que da mesma forma. Da mesma forma. Jogadores como, né, o Matheus Barbosa, fez aquele golaço lá, cresceu na galera, mas sumiu depois também, não jogou pouca coisa contra o São Bento hoje, nem apareceu. Bruno José, da mesma forma. Então, se você for olhar o time todo do Guarani, só o Giovanni Augusto mereceu um certo destaque. Mas acho que nem ele, né, sucumbiu numa noite trágica como essa. Muito bem, estamos no fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a goleada sofrida pelo Guarani contra o São Bernardo. Vamos para um rápido break. Na volta a gente vem com as notas do jogo e mais alguma análise do Albert Cavalcante, comigo aqui também Lucas de Souza e Wagner Ferreira, antes da entrevista coletiva do técnico Mozart Santos. Segura aí, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Filhinho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 39 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Estamos de volta aqui no nosso Fim de Jogo dos canais Futebol Interior. Lembrando você que toda segunda-feira tem às 21 horas na Rede Conecta de televisão, o Conecta Esporte Futebol Interior, canal que você acompanha em sinal aberto nas cidades de Limeira, Araras, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube e aí em todo o território nacional e mundial. Por meio da Rede Conecta no YouTube, você acompanha o Conecta Esporte Futebol Interior com Guina Paiva na apresentação, Ederaldo Pó e Dr. Arthur Eugênio Matias também participa conosco. A galera já vai mandando mensagem aqui pro nosso sorteio, rapaz. Daqui a pouquinho eu já vou fazer o sorteio aqui de um corte de cabelo lá na Alpha Barber Club. Pode mandar aqui no chat do YouTube, tá, galera? O Oswaldo Teodoro da Silva já mandou, o Gustavo lá no WhatsApp também mandou, mas você pode mandar aqui no YouTube agora também, para você concorrer a um corte de cabelo e barba lá na Alpha Barber Club, para você poder agendar na segunda, terça ou quarta-feira. Wagner Ferreira, esquadro na mão, régua também, compasso, tudo mais? Transferidor. Lembra? Eu lembro. Trigonometria. Tá? Isso aí. Então vamos lá, Felipe Marques. Põe na tela aí a nossa vinheta, porque vem aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando que quando o Guarani perde, né? Não tem a eleição do melhor jogador em campo, né? Por isso que nós estamos adiantando a nossa pauta aqui e indo diretamente para as notas do jogo. Wagner Ferreira, vamos começar do começo com o goleirão Tony, que vinha aí fazendo boas defesas, se apresentando bem, mas hoje, assim como todo o Guarani, né? Numa noite muito infeliz. Vinha sendo o ponto alto do time do Guarani, na campanha do Guarani, neste grupo B do Campeonato Paulista, mas hoje foi trágico, né? Culpado direto em dois dos 5 gols do São Bernardo. Falhou não sei se foi no segundo, deixa eu ver aqui. No segundo gol do Matheus Guedes, né? Que ele saiu catando borboleta, nós né? isentamos de culpa, Sim. né?
Mas o primeiro foi uma felicidade do Barleta, que bateu bem na bola, mas o segundo, sem perdão, né? Segundo, ele no escanteio, com as mãos, ele perdeu, não interceptou a passagem da bola, que foi pro segundo pau. Aí quem tava ali era o Jamerson, virou as costas no chute do Matheus Regis, que é jogador profissional, com medo de tomar bolada. Aí, caixa, né? 2-0, falha do Tony. Falhou também no terceiro gol, quando pegou e soltou a bola, e aí deu no que deu. O Rodrigo Souza, gol vazio, acabou fazendo o terceiro gol. Então, olha, por essas e outras, o Tony vai levar uma nota 3 hoje. Nota 3 para o Tony. Diogo Matheus, lateral direito. Olha, a gente esperava que fosse um time balanceado, né? Tanto com o Jamerson pela esquerda, para não ficar um time penso, né? Como o Diogo Matheus poderia ter uma válvula de escape ali pela direita também, né? Então nós não vimos isso. O Diogo ficou preso, foi substituído no intervalo pelo Alvarinho, e acho que ficou pior ainda, mas vou dar uma nota 2 pro Diogo. Os jogadores do Guarani ficaram assustados com o São Bernardo. O Diogo estava apavorado com o menino em cima dele, né? Tanto o lateral esquerdo lá, Arthur Henrique, como também o Alex Reinaldo pela direita, né? Impressionante. Então o Diogo vai ficar com uma nota 2 hoje. E assim, gente, a gente tá cumprindo o nosso papel enquanto comunicador, enquanto prestador de serviço, porque na verdade, pelo que apresentou o Guarani, né, presidente? Já 0 para todo mundo, né? Mas vamos lá, dando sequência aqui, o Lucão, camisa número 3. Olha, o melhor da zaga ali, né? Inclusive, me parece que salvou um gol, tá? debaixo do gol, no segundo tempo. Nota 4 pro Lucão. E o Luciano Castan, que foi expulso no finalzinho. Poderia ter uma nota um pouquinho melhor, mas também acho que ele não tinha outra alternativa naquele lance ali. O cara ia passando liso e ia ficar na cara do goleiro. E ele perdeu na bola, entrou com tapa, né? Foi um soco que ele deu no jogador do São Bernardo. Um direto no queixo do Barleta. Falta e merecidamente expulso pela intervenção do VAR. Então, Luciano Castan, nota 3. E o Jamerson, hein? O que acontece com o Jamerson, hein, o presidente? Eu acho que ele ficou... A gente percebia que ele estava muito preocupado com as bolas que ele estava levando nas costas. Ele pegava a bola, vinha a marcação realmente, em cima. Uma das estratégias do Zanardi, né, foi jogar nas costas do Jamerson, porque sabe que ele é um lateral que sobe muito, né? Quem é que não sabe, né? Então. Todo treinador sabe disso. E quando ele pegava na bola para tentar alguma coisa em ataque, vinha o cara do ataque fazer falta nele, vinha o zagueiro cometer falta, e ele ficou nervoso realmente. Ele perdeu a cabeça e acabou sendo expulso no segundo tempo, né? No segundo tempo. E merecidamente. Nota 4 pro Jamerson, que às vezes leva, né, até melhor do Guarani em alguns outros jogos. Hoje nota 4. Matheus Barbosa, camisa 32. Matheus Barbosa vai ficar com uma nota 4. Ele cresceu na galera com aquele gol que ele fez no meio da rua, um golaço, portuguesa, né? Inclusive, eu não sei se foi eleito, mas estava na relação dos melhores do prêmio Pepe, não é isso que tem? Exatamente. Ele, o Piquerez do Palmeiras. Exatamente. Mas não foi bem em Sorocaba e hoje também não foi bem. Nota 4. Muito bem. O Henderson, substituto do Richard Rios. Longe, né? Bem longe. Não conseguiu nem mais nada, não conseguiu fazer nada. Nota 3 pro Henderson. Entrou no lugar dele o Nicolas Careca. O que o Nicolas Careca poderia fazer? 3 para ele também. 3 para ele também. Giovanni Augusto, camisa 10. A nota melhor, né? Do time desse desastre que foi o time do Guarani. Nota 5 pro Giovanni Augusto. Teve uma boa participação em alguns lances, participação no gol, lançamento, né? Jogada individual, fez o cruzamento certinho na cabeça do Gênison e o gol do Guarani. Eu não teria tirado o Giovanni Augusto. Qual é a justificativa? Machucou ou não? Cansado? Talvez. Para entrar o Mike. O Mike talvez tenha entrado para fazer o lugar do Jamerson, né? Que tinha sido expulso, ele recompôs por ali. Não tiraria o Giovanni Augusto não, mas de qualquer maneira, nota 5 para ele, é a melhor nota do Guarani. E o Mike, hein? Que entrou no lugar dele. Nota 3, né? O que ele poderia fazer? Né? Ficar com o placar elástico daquele jeito. Nota 3. Muito bem, lá no ataque o Bruno José. Preocupadíssimo também em segurar esse São Bernardo, né? Danado esse São Bernardo, né? Porque o Bruno José tem hora que estava ajudando o Diogo Matheus lá atrás. E pouca coisa rendeu lá na frente, porque a marcação estava muito boa também. Então o Bruno José nota 4, pelo esforço que teve, ajudando e tal, mas nota 4 para ele.
Entrou no lugar dele um cara que fazia tempo que a gente não viu, o Lucas Marques, lateral pela direita. Então, seu Moza, a incoerência do Morto. Ele colocou o Alvarinho no lugar do Diogo Matheus. Ala direito, né? Agora, se ele colocou o Alvarinho, pra que colocar o Lucas Marques? Fazer o quê? Será que ele quis adiantar o Alvarinho ou adiantar o Lucas Marques? Não fez nem uma coisa nem outra. Nota 2 pro Lucas Marques. Nota 2 para o Lucas Marques. Pois não, né? Vamos ver se vai ter, né, entrevista coletiva, né? Porque provavelmente, né, estão discutindo lá no Brinco de Ouro da Princesa se a continuação do técnico Mozart Santos, sim ou não. Muito bem, então, informação em primeira mão aqui nos canais Futebol Interior. Nesse momento acontece uma reunião, certo, Albert? Entre comissão técnica e diretoria. Estão discutindo ali, né, para ver se realmente vão continuar com o trabalho, sim ou não. Né? Isso aí muito pode bem. ser que vamos aguardar. Será que talvez teremos novidades por aí? Um presidente ou uma diretoria mais de peito, né? Teria tomado essa decisão já, né? Há algum tempo. Manda o assessor lá falar, hoje não tem coletiva do treinador que nós acabamos de demiti-lo. E tá tudo certo. Simples assim. E aí a pessoa fica perguntando, mas cadê o conteúdo e tal? A gente precisa de pauta pra dizer. Todo mundo usa a mesma pauta. O assessor falou tal coisa e não tem, já vai já no vestiário do São Bernardo, já faz um convite para o Márcio Zanardi. Muito bem, continuando aqui. Isaac, longe de ser aquele... Ele quando joga com o Giovanni Augusto, ele cresce. Mas hoje, o São Bernardo parece que tinha 15 em campo. Impressionante, né? Tomou uma posição militar, né? Em cima do Guarani, não tem espaço nenhum. O Isaac não apareceu no jogo. Nota 3. Substituto dele, o Leandro Vilela. Entrou, Nota 2 pro Vilela. Perdidão, como todo time, né? Nota 2 para o Vilela. E no Gênison, né? Fez o gol, né? Menos mal, andou lutando, criou uma outra chance, uma outra, mas longe de ser o ideal. Nota 4. Nota 4 para o Gênison. Tá todo mundo anotado aí? Perfeito. Vamos lá no Moza. 0. Nota 0 pro Moza. Com louvor. Muito bem, arbitragem, hein? Senhor Guilherme Nunes de Santana. Eu vi o Moza meio irritado lá, não sei se era com o treinador Zanardi. Eu tenho certeza que foi com o Zanardi. Deve ter dado algum problema. Pô, mas tem falta de postura também, né? De profissionalismo. Pô. O cara tá ganhando o jogo e eu não notei em nenhum momento um sorriso no Zanardi, né? Sério, fazendo o papel dele ali, inclusive incentivando o time dele a, né, no segundo tempo a fazer mais gols, retrancou o time. E é assim que se respeita o adversário, mesmo goleando, procurar fazer mais gols. Nada de ficar tocando para trás e pondo o time que está perdendo na rodinha. Então eu não sei por que a bronca do Mozart com o Márcio Zanardi. De qualquer maneira, nós estamos falando da arbitragem, eu acho que foi correto. Inclusive nos lances capitais, a expulsão do Luciano Castanho e do Germit, ele agiu corretamente. Lance polêmico nenhum, não discutimos nada aqui, os dois bandeiras muito bem também, só lembrando que quem são os caras da arbitragem? O Guilherme Nunes de Santana, ele é um microempresário em São Paulo, tem 33 anos. O Daniel Paulo Zioli, 41, ele é acupunturista, tem uma clínica de fisioterapia em São Caetano. São Caetano se dá bem com São Bernardo ou não? São da mesma região ali, né? Existe uma certa rivalidade ali entre os times da região, né? ABC, são do ABC, né? Porque vai escalar um bandeira da região lá, para bandeirão. O time dele lá, bom, falta de bom senso também da escala. E o Gustavo Rodrigues de Oliveira, 35 anos, empresário, mora em Francisco Morato. Uma nota boa para arbitragem, uma nota 7 aí, num jogo bom do aspecto de quem não torce nem para Guarani nem para São Bernardo, ou então para os torcedores do São Bernardo. Um jogo que sai 6 gols não é um jogo ruim, né? Não pode ser jogo ruim, e a nota do jogo? Nota do jogo, nota 7. Nota 7 pro jogo. Muito bem, com a nota do jogo, nós encerramos as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Nada de entrevista ainda, Felipe Marques? Muito bem. Informando aqui o placar ao vivo do Futebol Interior, o São Paulo abre a contagem contra a equipe da Inter de Limeira, né? O São Paulo faz 1-0 contra a Inter de Limeira lá no estádio do Morumbi. 1 para o São Paulo, 0 para a Inter. Informando também que o jogo da Portuguesa contra a Ferroviária, já temos 15 da segunda etapa. Portuguesa 1, Ferroviária 0. Vou fazer o seguinte, vou para mais um rápido intervalo e na volta a gente continua repercutindo aí a derrota do Guarani para a equipe do São Bernardo pelo placar de 5-1. Segura aí, canais Futebol Interior aqui
nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Filhinho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Lucas de Souza. Muito bem, estamos ainda aguardando a coletiva de imprensa do técnico Mozart Santos após a derrota para o São Bernardo por 5-1 em casa. O Guarani perdeu de 5-1 em casa, mas adiantando aqui, vou liberar o nosso querido Albert Cavalcante. Albert, o seu destaque final para São Bernardo 5, Guarani 1. Por incrível que pareça, né? O Guarani que estava aí sonhando aí com a terceira vitória consecutiva, o Guarani foi derrotado, foi amassado dentro de casa, né? Pelo todo-poderoso São Bernardo. O Guarani que volta a campo, contra a Ferroviária sábado às 17 horas, né? 16 horas, desculpa, né? No dia 18, no sábado, quando a assessoria, né? Eu recebi a informação que a assessoria de imprensa fez só quem está na sala, tá? O link da assessoria. Então, normalmente nós iremos pegar a fala do Mozart Santos, está dando a entrevista coletiva agora, só amanhã nos canais. Ou seja, nossos, né? Ao vivo. Temos condição aí, Felipe Marques? Chegou aí? Chegou, então vamos ouvir. Então vamos lá, vamos ouvir. Principalmente nesse momento, mas eu também não vejo um momento bom. No momento de elogio, também não vejo, porque o elogio também te influencia de maneira negativa e acaba
te cegando para os problemas que tem teu time. E nesse momento também, assim, nós temos lacunas que nós precisamos melhorar, que nós precisamos preencher, pode ter certeza que o treinamento vai fazer com que a gente melhore. Não tem outro caminho. Boa noite, Moza, Vinícius Zabar, que teve Bandeirantes. O Guarani até criou a primeira chance de perigo ali, mas foi 2 lances de desatenção que acabou culminando nos 2 gols do São Bernardo. Essa desatenção, ela pode estar relacionada ao curto intervalo de jogo entre uma partida e outra, ou até o desgaste que isso causa, ou foi algo pontual só? Bom, seria fácil para mim chegar aqui e usar isso como muleta. Não vou fazer isso, não vou mesmo, porque eu costumo sempre assumir a responsabilidade, não vai ser diferente. É óbvio que nós internamente vamos analisar o jogo de maneira fria, assim, ajustar e nos cobrar como eu sempre faço. Mas os episódios eles foram bem desfavoráveis a nós hoje. Então, se você for falar do primeiro gol, a gente rouba a bola, vai dar um chute para frente, desvia, volta para o centroavante, e eu acho que no lance hoje aconteceu até um pênalti ali, sobra, acho que foi o Christian até que fez o gol, né? 1-0. Escanteio, desvia, 2-0. Tomamos o terceiro. Fizemos o 3-1. Nós estamos criando as situações. Um ataque seguinte do São Bernardo, 4-1. 5 minutos eu perco o jogador. Então, enfim, eu acho que tudo que era para dar errado aconteceu hoje. Assim. Então, é duro de assimilar. Mas, assim, eu não posso falar aqui que é o desgaste. Eu poderia falar tranquilamente se o São Bernardo era para ter jogado no domingo, não jogou, foi adiado o jogo, acabou sendo favorecido ainda porque chegou mais descansado que nós. Mas, enfim, tem coisas que a gente não controla. O que nós controlamos é que nós erramos e nós corrigimos isso para não acontecer de novo. Simples assim, não tem muito o que falar, não. Boa noite. Boa noite. Eu me lembro que quando encerrou a partida contra o Botafogo e Ribeirão, você disse que estava muito incomodado pelos 3 gols sofridos naquele jogo. Né? A primeira vez que o time tinha sofrido 3 gols. Hoje você fez o 32º jogo pelo Guarani, e a gente lembra que na Série B do ano passado, um dos motivos pontos fortes para a reação foi justamente aquela defesa mais sólida. Essas alternâncias, né? Sofreu 3 lá, depois passou para a rede intacta, né? em Sorocaba, agora toma 5. Isso é um retrato de um time que ainda busca mais identidade, busca mais corpo, na sua visão, é um dos motivos dessa alternância? Concordo. Assim, para mim, a parte mais difícil do futebol é você criar identidade. Essa é a parte mais difícil, sem dúvida alguma, porque demanda tempo. Só que, assim, nós estamos no Brasil, eu fui jogador aqui, sou treinador há 4 anos aqui, e entendo que tempo é uma coisa que nós não temos. E para mim é bem natural lidar com esse tipo de situação. Mas identidade, assim, nós já estamos construindo, mas ela, para ser enraizada realmente, ela demanda um pouquinho mais de tempo. Né? E aí eu concordo contigo. A grande campanha que nós fizemos ano passado foi baseada numa defesa bem sólida. Mas quando a gente fala defesa, é o time. Não é simplesmente os 2 laterais, os 2 zagueiros, o goleiro aí, que nós como equipe precisamos criar uma identidade mais sólida. Na minha opinião, nós já estamos no caminho. 2 vitórias, elas ajudam nesse processo, porque a vitória te dá confiança e principalmente na confiança nas informações. O jogador acaba acreditando mais nas informações que você passa. Bom, aí a entrevista do técnico Moza. Muito bem. O pessoal nem quis deixar até o fim. Eu não tenho o que explicar, né? É mais do mesmo, né, presidente? É mais do mesmo, é mais explicação, né? E falar que precisa de tempo para poder preparar, criar identidade, né, do time. Hoje foi um dia típico. Só que é o seguinte, o que se viu em campo foi uma equipe sem vida, um time apático em campo e que precisa de uma solução rápida, porque se não vai ser rebaixado no Paulista, a gente espera que não, tem uma Série B vindo aí. Ele se enalteceu aí o time do São Bernardo e deu tudo certo para eles, os gols foram acontecendo, evidentemente que por falhas do próprio Guarani. Quando precisou do toque dele no time, ele fez o que fez. As alterações... Falhou, né? Mas falhou totalmente equivocado o Moza. Colocar o Alvarinho no lugar do Diogo Matheus, uma solução inócua.
Colocar o Nicolas no lugar do Anderson, até razoável, porque tirou um volante, time perdendo, colocou um atacante. Presidente, sem querer te cortar, mas isso também não afeta o time em campo? Por exemplo, você tira um atacante, tira um armador pra botar mais um volante, como é que o time vai reagir dentro de campo? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Se você tira, por mais que o Guarani tomasse mais do que tomou, né? Colocando o atacante ou jogadores ofensivos. Quando você coloca um atacante no time, quem tá dentro do campo fala, pô, o treinador botou um atacante, vamos jogar, vamos tentar, né? Aí ele começa a mexer, tirando o Giovani e colocando o Mike. Nada. Tira o Bruno José, coloca Lucas Marques. Então ele tá chamando o time pra trás. Pelo menos no papel aqui, você sente isso. Tira o Isaac e coloca o Vilela. Sendo que ele tinha opções. Vamos falar, não, mas não tinha o que fazer. Como não tinha? Ele tinha o Rafael, o Neilton, tinha o Bruninho. Então, aí a conclusão que você chega é que ele mexeu para não tomar 6, 7. Mas não adiantou nada, porque... Não adiantou nada porque tomou do mesmo Barleta foi lá e foi mais um, né? Então, eu até estranhei que ele viesse para a coletiva. Eu esperava que ele já ganhasse o boné lá no vestiário. Não tô aqui derrubando ninguém, não. Mas é uma conjuntura, né? É o que a dedução que a gente chega. Do jeito que ele terminou a partida com o São Bento, do jeito que ele terminou a partida de hoje, tomando de 5 as alterações que ele fez, inadmissível. Chego a dizer que ele perdeu o comando do time. Se tudo que ele está tentando, a gente pouco observa uma evolução no time, o time ganha, como ganhou da Portuguesa e do São Bento, mas sem expressividade, alguma coisa está errada e precisa mudar no Guarani. Presidente? Agora, a projeção, né, daqui para frente... Ele tem jogo contra a Ferroviária sábado. Já com 2 desfalques, né? Jamerson e Luciano Castan. E Luciano Castan. E depois tem a Inter em Limeira, são 2 jogos fora. 2 jogos fora. E vai voltar a jogar em casa contra o Palmeiras. Quer dizer, é um jogo que poderia ser um resultado contra o Palmeiras. Vamos dizer, mas tá perdendo de véspera. Mas pela lógica, não vai ganhar do Palmeiras. Pela fase que tá o Palmeiras, dificilmente, né? Agora, pela pontuação... Nós temos aí Guarani com 10, né? Guarani com 10 é o terceiro colocado no grupo. Será que o Água Santa não faz mais nada no campeonato? Então, o Água Santa agora joga contra a Inter de Limeira, em Limeira, contra o Botafogo em casa e encerra o campeonato justamente contra o São Bernardo, jogando em São Bernardo. Então eu acho difícil a situação do Guarani em termos de classificação. Ah, sim. Quase certeza que fica fora. Passar os 13 pontos. Caiu, acho que tem time pior, né? No caso da Portuguesa, da Ferroviária. E falando em Portuguesa, a Portuguesa sofreu empate. A equipe da Ferroviária empatou o jogo 1-1, assim como o São Paulo também empatou, assim como o São Paulo tomou o empate. A Inter de Limeira empatou o jogo contra o São Paulo no Morumbi. E a Ferroviária empatou o jogo contra a Portuguesa lá no Canindé. Eu acho que no final das contas, Ferroviária e Portuguesa devem morrer abraçados. Se bem que esse jogo do próximo sábado, Ferroviária e Guarani, é um jogo de extrema importância. Jogo na Arena Fonte Luminosa. Então, já sabemos que a Ferroviária vai jogar o jogo da vida contra o Guarani na próxima semana. Mas tá uma fase ruim da Ferroviária, né? O Elano foi pra lá, não conseguiu dar jeito. Ainda não conseguiu dar sua cara pro time. E o Guarani desfalcado, vamos ver se consegue lá um resultado positivo para afastar por qualquer problema de rebaixamento. Eu acho que a classificação, com o resultado de hoje, eu acho que dificilmente vai acontecer. Muito bem. Em 30 segundos para a Proni Alimentos, nós vamos para a ficha técnica de Guarani 1, São Bernardo 5. Proni Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Proni Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. É uma noite para ser esquecida, para ser apagada da história do Guarani Futebol Clube. O técnico Mozart mandou a campo o Tony, jogou Matheus, depois Alvarinho, Lucão, Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, o Anderson, depois Nicolas Careca, Giovanni Augusto, depois Mike, Isaac, depois Vilela, Bruno José, depois Lucas Marques e Gênison. Ainda no banco tinha o Kozlinski, o Alan Santos, o Lima, o Bruninho, o Rafael e o Neilton. Já o time do São Bernardo, que não tem nada a ver com isso, vem fazendo uma ótima campanha no Campeonato Paulista, segunda melhor campanha, indo a 17 pontos com a vitória de hoje. Mandou a campo o Alex Alves, Elder, Matheus Salustiano e Rafael Vaz, Matheus Retes, depois Felipe Marques, Rodrigo Souza, depois Johnny Douglas, Arthur Henrique, Alex Reinaldo, depois Romércio. Na frente, Henrique Lordello, depois Fernando Neto, Christian Barleta,
e João Carlos, depois Bruno Azevedo. Ainda no banco de reservas, o Márcio Zanardi tinha o Júnior Oliveira, o Eduardo Diniz, o Cauã, o Juscelio, o Hugo Sanches, o Romisson e o Juan. Gols da partida, o primeiro marcado logo aos 7 minutos com Barleta. Aos 11 minutos, Matheus Regis ampliou. E aos 28, o Rodrigo Souza fez o terceiro. Uma falha infeliz do goleiro Tony. O Guarani teve uma réstia de esperança no fim do primeiro tempo com o Gênison de cabeça. Mas logo em seguida, Henrique Lordello fez 4-1, jogou um balde de água fria nas pretensões do Guarani. E no segundo tempo, a expulsão do Jamerson a 3 minutos da segunda etapa. Aí colocou uma pá de cal definitiva nas pretensões de recuperação do Guarani no jogo, que ainda tomou aos 25 da segunda etapa o quinto gol com Christian Barleta. A arbitragem da partida, o senhor Guilherme Nunes de Santana, auxiliado pelo Daniel Paulo Zioli, também pelo Gustavo Rodrigues de Oliveira, quarto árbitro Rodrigo Santos e o VAR o José Cláudio Rocha Filho. Falando em VAR, responsável pela expulsão do Luciano Castan, isso com 38 minutos da segunda etapa. É uma conduta violenta, uma agressão, o Luciano Castan acabou sendo expulso. Uma renda de R$ 54.910 para um público pagante de 4.197. 4.197 pagantes para uma renda de R$ 54.910. Essa ficha técnica completa para Guarani e São Bernardo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, com a ficha técnica eu me despeço dele, né? Do menino de Valinhos, Vinhedo e adjacências que foi ali, mas voltou. Albert Cavalcante, o seu destaque final. Pro Guarani que tomou essa goleada dentro de casa por 5-1, né? Uma goleada que ninguém esperava. Porém, entretanto, o Guarani está na terceira posição com seus 10 pontos, né? E aí, né? A próxima partida joga fora de casa contra a Ferrinha. E precisa nada mais, nada menos chegar no número, que a matemática, né, expulsa qualquer período, qualquer preocupação com a zona de rebaixamento. O Guarani tem 10 pontos, o Guarani precisa de mais 2 pontos, ou seja, né, mais uma vitória. Contra a Ferrinha, fora de casa, 16 horas, né, no dia 18, no sábado de carnaval, hein? Sábado de carnaval, o Guarani tentando aí juntar os cacos. Lembrando que o Speedy Jamerson e o Leandro Castan, que foram expulsos na partida de hoje, estão fora. O Richard Rios, que levou o terceiro cartão amarelo nessa partida, ele está apto para a próxima partida. E agora ver aí com o técnico Mozart Santos. Muito se disse, né, que o Mozart Santos ia sair, ia cair ou não, que ia ter reunião ou não. Então vamos saber aí durante a semana o que irá acontecer, Lucas de Souza. Só lembrando, né, o Guarani precisa mudar a sua conduta se caso queira pensar em coisas maiores. A coisa maior hoje é se livrar dessa zona de rebaixamento, né? Dessa zona de rebaixamento, não, escapar, né, do rebaixamento, né, matematicamente. E lembrando que faltam só mais 3 partidas, hein, Lucas de Souza? Albert Cavalcante, excelente noite para você. Parabéns mais uma vez pelo excelente trabalho e até a próxima. Até a próxima, Lucas de Souza, ao presidente, ao Felipe Marques e à audiência qualificada dos canais de futebol interior, que hoje bombou, hein? Bombou. E eu quero mandar um beijo especial ao Claudinei Corsi. Ele não está aqui, eu estou sentado na sua cadeira, como já diria já o Carlos Alberto de Nóbrega, né? Estou sentado no seu banco, o Claudinei Corsi. É uma honra olhar para essa câmera número 1 e mandar um abraço para vocês. Um abraço, amigos, e até a próxima. Wagner Ferreira, seu destaque final e também o seu tchau. O Albert tem razão em tudo que ele acabou de afirmar aí, que o Guarani precisa de pelo menos 2 pontos. Uma vitória, 13 pontos, já era. 2 empates também resolve, né? Contra a Inter em Limeira e contra a Ferroviária em Araraquara. Descartando o jogo contra o Palmeiras, que é contra o Palmeiras, né? Então, não precisa nem conversar. O abraço que vai para o Claudinei Corsi, vamos reforçar também. Força, Claudinei, esteja conosco aqui no sábado, né? E deixar um grande abraço a todos, né? Pela essa audiência maciça aqui pelos canais de futebol interior. Mais uma vez, hein? Voltaremos no sábado. Grande abraço, até mais. Vamos aguardar a escala, né? Porque tem jogo da Ponte no mesmo dia, né? A Ponte Preta vai jogar com a Portuguesa Santista. Tem essa também, vamos né? Aguardar a escala do Carlos Corsato. Né? Mas estamos encerrando por aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Muito bem, fim de jogo dos canais Interior encerrado, e com isso também encerramos a nossa jornada esportiva. Para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia e outra no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Potil, puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar.
Ridger, comunicação integrada, Jump Esportes é muito mais que torcer, a jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Você que nos acompanhou aqui até o final, o sorteio, hein? Resultado do sorteio eu deixei pro finalzinho pra ver se a galera continuava aqui conosco. Alô, Osvaldo Teodoro da Silva. Osvaldo Teodoro da Silva, você é o vencedor do nosso sorteio aqui da Alpha Barber Club. Mande uma mensagem nesse exato momento, manda agora, nesse número 98989-3526, para você poder agendar o seu corte de cabelo e barba na Alpha Barber Club, tá bom? Não deixa de mandar, tá bom? Manda sua mensagem aqui, dizendo que ganhou, né, o sorteio, pra gente poder agendar junto com a galera da Alpha Barber Club. Parabéns pra você, viu, Osvaldo? Coordenação de esportes é de Carlos Corsato, direção comercial é do nosso querido Claudinei Corsa. Essa jornada é pra você, Claudinei. Gostaríamos que fosse com a vitória do Guarani, mas não foi assim, mas mesmo assim toda a nossa dedicação, trabalho e carinho a você, nosso querido Claudinei Corsi. Seja de onde você estiver, se cuida e volta logo, você faz falta, tá bom? Direção executiva de Alcio Paiola e direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Eu sou Lucas de Souza e desejo a você uma ótima noite, uma ótima quinta-feira, sexta-feira e final de semana, tá bom? Fique com Deus e até a próxima. Fui! Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.